boa tarde, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Segredo na Floresta, o nosso RPG de todos os sábados, onde eu faço o mundo, eu interpreto o mundo inteiro e todos os meus amigos, eles são personagens desse mundo, eles têm que lidar com os problemas que eu jogo pra cima deles e desvendar os mistérios desse universo que a gente tá construindo juntos aos pouquinhos. Então, sem mais delongas, vamos dar oi pro pessoal. Senhoras e senhores, como estamos? Hello! Bom Estamos dia. muito bem. Bom Vocês estão dia. bem? Eu tô empolgado agora, com a sessão sim. de hoje. É uma sessão que eu tenho Sim, esperado faz um aham. tempinho aí. É uma sessão... A gente já decidiu que a gente vai entrar na cidade tirando todo mundo. Isso. Aí é com vocês, vamos ver o que vai acontecer. Só pra ficar safe. Como é que vocês estão nesse sábado? Tudo bem? Como é que foi a semana de Estamos vocês? bem, bacaninha. Estamos bem. Espero que o chat esteja muito bem. Os chats, né? Olá, os chats. É verdade, Ah, é verdade. Ah, Foco em ficar vivo e rolar extremo. sempre. Queria mais uma vez agradecer a todo mundo que tá sempre na hashtag e sempre comentando, fazendo teorias junto com os personagens, enlouquecendo junto com os personagens. É muito, muito gratificante ver como todo mundo fica imerso nessa história tanto quanto a gente. Então muito obrigado sempre pelo carinho de vocês. E eu tô ansioso, tô empolgado, tô pronto pra gente entrar no mundo direto de O Segredo na Floresta. Vocês têm algum adendo antes da gente entrar? O chat Já tá falando que eu tô tá amarelo, como? eu tô mesmo. É a Tá um webcam, pouco amarelo. desculpa. Esse vai ser o dado, ó. Que vai tirar Não morram. extremo na hora de dar um tiro na cabeça do líder do Santo Berço. O líder. Então, eu vejo vocês logo depois da nossa abertura pra ver o que é isso de Santo Berço que vocês estão falando, que eu não sei exatamente o que é. Vamos Eu nessa. também não tô entendendo. Pô, mas isso me lembra muito Muito Made bem. in Abyss, velho. Vocês todos, Opa. vocês foram enviados há alguns dias atrás para a cidade de Carpazinha, no Rio Grande do Sul, porque uma equipe da Ordem, da Verdade, a Ordem que vocês trabalham, tinha sido enviado há cerca de um mês atrás e eles desapareceram. Investigando, vocês descobriram que não só eles, como algumas outras pessoas dessa cidade também têm desaparecido nos últimos meses. Investigando uma casa abandonada no meio da floresta, vocês encontraram um mapa que levava para uma caverna no meio dessa mesma floresta. Depois de uma longa noite de preparação, vocês se divertiram, conversaram, descansaram e finalmente foram até o local onde o mapa indicava. E vocês encontraram algo um pouco inesperado. Vocês encontraram uma cidade escondida dentro da floresta. Vocês se veem parados na frente desse grande arco de madeira com a escrita Santo Berço. Calma aí, tô processando. Pessoal, eu achei que era uma Rapaziada. caverna. Eu também. Rapaziada. Todo mundo achou. Assim, eu fiquei 10 minutos ouvindo a Alice falando e eu acho que eu não entendi nada mesmo. Como que foi? Só pra recapitular, o processo da gente ter vindo aqui, a gente só andou um tempo e aí saímos Vocês aqui. começaram a andar pela floresta, até que vocês começaram a perceber que as árvores estavam ficando um pouco retorcidas e estranhas. Vocês, a princípio, estavam andando por meio de um mato bem fechado, mas eventualmente vocês encontraram uma trilha fraca que ia em direção a uma trilha que ficava cada vez mais forte, até que o chão estava bem marcado, como se fosse quase uma rua mesmo de chão, de terra. E o caminho estava muito mais óbvio, com as árvores meio que deformadas ao redor desse caminho,
E quanto mais vocês andavam, mais forte a neblina nesse lugar ficava. Eventualmente a neblina ficou tão forte que vocês mal conseguiam se ver. Mas mais à frente vocês viram, virando à direita, uma entrada de luz. E provavelmente o fim dessa neblina. Quando vocês chegaram nessa entrada, vocês se viram de um ponto de vista alto, olhando pra essa cidade, com várias pessoas caminhando nela, lá embaixo, na distância. Com esse centro, uma forte neblina. Que parece que tem um movimento em espiral. A gente sabe que a gente andou durante alguns minutos assim ou a gente nem viu o tempo Vocês passar? andaram por cerca de 20 minutos para dentro da floresta. Tá. Mano, será que a gente Gente, errou a achei que- entrada? Mano, a gente, isso daqui não parece ser uma cidade normal não, rapaziada. Olha ali, eu aponto pro arco que tá em cima da gente. Você aponta pro arco. Santo berço. Quando você Sim. olha pra cima e aponta pro arco, você vê que em cima do arco tem uma silhueta preta, meio que de pé. Ah, Você foi olhar. quando você aponta pra cima, você vê a silhueta. A altura é de mais ou menos uns 5 metros de altura desse arco. Quando você aponta pra cima e vê essa silhueta, ela instantaneamente, ela tá contra a luz, o céu é bem claro, ela tá contra a luz e ela pula e pousa na frente de vocês. Eu vou pedir pra todos vocês darem uma rolada de iniciativa, por favor. Ô, louco, você já vai matar já. Ah, meu, já começou. A gente acabou de chegar, mano. Eu já tô com a arma na mão, viu, papai? Eu tô... Eu tirei o Tá estado bom. É 5, velho. destreza, né? É destreza. É sim. destreza. Tá, vamos lá. 18, tirei bom. Primeiro, quem tirou extremo? Ninguém. Tá, Não. quem tirou bom? Eu. Liz, ok. Eu também. Liz e Thiago, quem tem a maior destreza dos dois? Tenho Ela. 7 sim. Ela. Liz e... Então primeiro Liz e depois Thiago, certo? Tá. Liz, Thiago. Agora, normal. Eu. Quem tem a maior destreza? César, depois Arthur. Eu. Isso. Você tem a maior destreza que eu? Eu tenho 79. Eu tenho 85. Tá, então Nossa, Arthur e César. então o Arthur tem mais. Beleza. Depois é o Joey. Que Perfeito. falhou, pra variar. Já começou bem. Vocês veem, quando ele pousa e não tá mais contra a luz, vocês conseguem ver que pousou na frente de vocês, assim, levanta um pouco de terra, vai um pouco pra cara de vocês. Uma pessoa com a pele completamente cinza, o cabelo bem preto e as orelhas bem pontudas. Ele tem uma roupa simples, branca, com algumas partes de couro em marrom. E ele tem as mangas puxadas. Quando ele se levanta pra olhar pra vocês, vocês veem que os olhos dele estão completamente pretos. E ele tem 2 faixas pretas descendo dos olhos e fazendo a curva nas bochechas, e outra faixa preta que desce dos lábios até o queixo. Ele é o primeiro. Deixa eu colocar ele aqui. Nossa senhora. Senhora. Deus do céu. Ele se levanta, Não. ele olha em direção a vocês. Bem-vindos a Santo Berço! E ele se levanta e vem caminhar e começa a caminhar em direção a vocês com um grande sorriso no rosto. A gente reconhece essa voz? Não. Pera aí, vou pegar minha arma, mano. Eu tô com a arma, vou pegar minha arma aqui na mão. Eu saquei minha arma também. Pera aí, tô pera todos aí. com a arma na mão, né? Nele. Eu Eu já tô falei com a arma na na floresta mão. ainda. Eu tô mirado nele, fiodo. Chega pra Você, perto, então não. ele. Ei, calma! Que é isso? Calma! Que história é essa daí, mano? De bem-vindo a Santo Berço? O que você tá fazendo aí, mano? Vocês estão em Santo Berço, é o nome da cidade. Como vocês. Calma. Vocês chegaram em Santo Berço, vocês vieram pra cá. Eu sou o porteiro, Sim, mas que tá... como é que a gente veio parar aqui? A gente andou Como na que a gente floresta veio? e chegamos aqui sem querer. Como assim? Como assim, como você? Eu que pergunto como vocês vieram parar aqui. Ninguém vem parar em Santo Berço por acidente? Moça, como que você pulou lá de cima e não machucou? Ah, treino. É Quem é verdade. você, mano? É possível. Qual é o seu nome? Seu nome? Eu já disse, eu sou o porteiro. Quem são vocês? Como vocês vieram parar Ninguém aqui? se chama porteiro. Alguém mandou fiel. vocês virem pra Qual é o cá? nome? Porteiro não é nome. Porteiro não é nome. Boa, Joe. Obrigado, Claro Thiago que é. Do que Sensei. você tá falando? Meu nome é o porteiro. Vocês... Ninguém mandou vocês virem pra cá? Como vocês chegaram aqui?
A gente tava andando na floresta, começamos a entrar numa névoa e chegamos aqui. E eu apontando Mas a arma pra por que ele. vocês estavam andando na floresta? Ah, senhor porteiro, com licença. Pois não? Como é que Qual você o nome sabe de que vocês? ninguém mandou... Eu tava fazendo uma pergunta, se o senhor puder Desculpa. responder primeiro. Como que você sabe que ninguém mandou a gente aqui? Eu tô perguntando se mandaram vir vocês aqui. Foi o que eu perguntei? Por quê? Como é que... Ô, Porque ninguém acha Não. Santo Berço por acidente. Vocês vieram aqui por algum motivo? E acham por quê, então? É o que eu tô perguntando pra vocês. Ninguém acha por Se acidente? eu sou porteiro, você vai ver mais gente entrando. Normalmente a galera que entra aqui acha por quê? Porque a Se gente eu porteiro, traz você eles sabe. Por quê? pra eles viverem com Vocês- a gente. Quem são vocês? Por que vocês estão... Vocês não deviam Pera, estar vocês- usando esse tipo de coisa aqui. Ele tá Vocês meio trazem acuado ainda com as pessoas armas de pra fogo cá? de vocês. Tô Oi? miradaço, tô miradaço. Vocês veem que ele tá nervoso. Ele chegou todo felizão, assim, quando vocês apontaram a arma pra ele, ele ficou nervoso, ele tá tipo... Vocês não deviam estar com essas coisas aqui. O que vocês estão fazendo aqui? César, tira a mãozinha, Quero por favor. saber o que vocês estão fazendo O quê? aqui. A mãozinha. Aí, pô. Foi mal. Eu moro aqui, eu moro em Santo Berço, é a minha cidade. O que vocês estão fazendo aqui? Você falou que vocês Ai, é foda. trazem pessoas pra cá? Eu guardo a Pra porra morar, da é? arma. Com raiva. Mas, mas a gente como não, assim vocês não trazem? sequestra ninguém. A gente pergunta se eles querem morar aqui, eles ficam e moram. Quem são vocês? Como vocês vieram parar aqui? Então, o negócio é o seguinte, meu nome é Cláudio, a gente achou um desenho mostrando aqui, que tava mostrando uma caverna, e aí a gente entrou nela e a gente veio parar aqui, foi isso que aconteceu. Um desenho? Eu sou o Thomas. Vocês me permitem ver esse desenho? A gente deixou pra trás, na verdade, a gente olhou, aí a gente decorou e a gente seguiu as instruções que estavam no desenho. Bom, de qualquer jeito, se vocês querem entrar em Santo Berço, eu só tenho que levar vocês pro ferreiro. Senhor porteiro, Ferreiro? o que aconteceu com a sua pele e os seus olhos? Lee Senpai, não se O que pergunta que você da tá pele dos falando? outros assim. Nossa, isso não pode fazer, Liz. Ele olha assim, ele vê se tem alguma... O que tem? Ninguém pergunta por que as pessoas são cinzas. Não é nada, ô porteiro. Mas como assim, ferreiro? Como assim? Que ferreiro? Que história de O ferreiro? ferreiro, o líder da cidade. Por que a gente tem que ir até ele? Ele tem... Porque o ferreiro sabe de Conhecer a todos que vêm pra Santo Berço. E ele vai saber responder mais do que eu, na verdade. Eu só tô aqui pra ser o porteiro, pra receber as pessoas. Vem comigo. E ele vira ele vira as costas assim, meio que vendo se vocês deixam ele virar ou não. Eu vou ficar parada no lugar, eu não vou me mexer. Ah, mano, eu não... Olha isso. Gente, eu não sei se eu tô afim de... Olha isso. Gente, Entra. eu dou uma sussurradinha assim, gente. Sabe, vocês lembram do velho louco? Lá da casa do Virgulino? Sim, exatamente. Ele tinha um papel escrito, eu sou o ferreiro. Ele fugiu daqui. Ele Não, fugiu mas escuta. Olha, o melhor jeito de achar a resposta é fingindo que a gente tá de boa com isso e qualquer coisa, mete pipoco. Mas se a gente for pro ferreiro, a gente vai ficar igual eles. O ferreiro, ele deve Vai, não construir pessoas assim. Vocês Se estão ele chegar de falando e o gracinha, porteiro começa a acabou. falar alto assim. Eu sei que você deve estar estranhando. Todo mundo estranha Santo Berço a primeira vez que vem. Não é... Não se preocupem. Vocês vão se acostumar rápido. E ele começa a caminhar assim de costas. Você Esperando vocês acostumou virem. caralho, tio. O que foi? O que Não, disse? não, tô falando com a rapaziada. Ele aqui. tava falando Tá comigo bom. aqui. Gente, Tá fazendo gente, você acostumar vamos... caralho. A gente não tem opção, vamos seguir, vamos olhar, mas a gente toma cuidado, qualquer Não, coisa não, a gente Espera, mete pipoco. espera. Eu abro minha mochila e eu puxo meu binóculo, que tá lá desde a primeira sessão e não usei até agora. Tá. Eu quero tentar olhar mais à frente, tipo... ver as pessoas que estão circulando, o aspecto Tá. delas, como Em elas que parecem. região você quer olhar? Quando você olha mais ou menos assim, você vê que todas essas pessoas, elas parecem todas ter uma cor de pele um pouco mais acinzentada, alguns cinzas mais escuros, outros mais claros. Todos têm os olhos completamente pretos. Elas são altas, baixas, gordinhas, magrinhas, cabelos compridos, loiros, brancos, pretos. São pessoas... Parece ser uma cidade normal, mas todas têm um aspecto meio antigo, meio medieval, assim. Você não vê nenhum sinal de eletricidade, não existe nenhum tipo de poste, fiação. É tudo feito de madeira, tijolos.
olhando ali naquela direção da fazenda, onde tem Tá. animais. eu Você olha na percebo direção da alguma fazenda, a fazenda é um normalidade? pouco mais difícil porque a fazenda tá bem longe, assim, comparado com o resto, mas a cidade é uma cidade pequena. Você vê que tem vacas muito grandes, vacas muito maiores do que teria normalmente. Você vê galinhas um pouco maiores também, e várias pessoas trabalhando em plantações, porcos também enormes nessa fazenda. E, assim, vacas, tipo, 3 vezes maior que uma vaca normal, mas a cabecinha delas ainda tem um tamanho normal. É como se ela tivesse um ultra corpo e uma cabecinha pequenininha. Peraí, seu porteiro, mais eu tô uma apreciando a vista aqui. Mais uma pergunta. As pessoas, elas andam de um jeito, tipo, meio zumbi, meio quebradas, ou elas As andam pessoas estão normalmente? caminhando... Não, elas parecem... A maioria das pessoas não estão muito caminhando. Você vê pouquíssimas pessoas caminhando normalmente. Algumas pessoas trabalhando. E a maior aglomeração de pessoas, vocês vê que a maioria das pessoas está indo em direção àquele bosque, onde já tem bastante gente. Tem várias pessoas indo naquela direção, com vários troncos cortados. Ô, Seu rapaziada, porteiro, pode fumar aqui? O que foi? Claro! Fica à vontade! Vocês são bem-vindos em Santo Berço. Vamos! rapaziada. Ele Calma já aí, tá indo calma aí, mais seu à frente, porteiro. assim. Eu desço o binóculo. Gente, não tem eletricidade aqui. Não tem Mano, nada. eu já vi uns 33 filmes que tem uma vibe dessa aí. Aquela vila. Tem vários filmes assim, ó. Escuta. Fica ligeiro, a gente não dorme aqui hoje. A gente entra lá de boa. Fica de boa, tá ligado? Fica atento, fica já com a arma na mão. Se acontecer qualquer gracinha, deitei e está correndo. Vocês não acham que ela estava concordo, certa, que a gente meio que viajou no tempo? Porque isso aqui tá parecendo passado pra mim. Então, eu não sei até onde a gente viajou no tempo, porque, vê bem, a Eva Van Gloss, ela é especialista em artefatos medievais, e tudo isso aqui tem uma carinha medieval. E tem outra coisa, nas cartas eles falavam que eles estavam se preparando pra ficar completamente longe da tecnologia, e esse lugar não tem nenhuma instalação elétrica. Então, eles sabiam porteiro vê exatamente que o vocês que ainda eles estavam tão- fazendo. O porteiro olha pra trás, assim, vê que vocês ainda estão se recusando a vir. Ele fala... Vocês podem perguntar o que vocês têm de dúvida. Eu tô aqui, esse é meu trabalho. É meio que sanar algumas dúvidas que vocês têm sobre Santo Berço. Eu sei que pode ser um choque pra muita gente no começo. Eu achei que vocês iam querer ir direto pro ferreiro, que ia poder falar melhor do que eu, mas eu tô aqui pra isso. E ele aponta assim pra ele. Eu vou no ouvido da Liz e falo: será que a gente pode perguntar qual ano que a gente tá? Não ia ser meio estranho? Gente, Eu quero puxar meu celular pra ver Gente, se vamos- tem vamos- alguma data, vamos- alguma coisa. Certeiro, gente, vamos, você né? puxa o celular vamos, e ele vamos tá lá, sem gente. sinal e tá na data que tava antes. Dia E... 16 de Hora? abril. E hora? É a hora que vocês entraram. Vocês entraram... Que hora que eu falei que vocês entraram mesmo? Desculpa. eu Era perdi perto o- de... Era perto... Um pouco antes do meio-dia, eu acho, né? Era isso, eu ia dizer. Era tipo umas 11 da manhã. Cacetinho, Então é 11 da manhã, cacetinho. isso. Ô, bora Vou até marcar aqui. pra Deixa você. eu ver Vamos aí, vamos seguir Senhor ele aí. porteiro, com Eu vou licença. Ele tá andando, esperando... andando. Oi? Oi? Vou andando. Eu continuo parada. Senhor porteiro, com licença, a pergunta vai ser meio estranha, mas que dia é hoje? 16 de abril. De que ano? 2020? Como assim? Ah, não, era só porque eu tô meio perdida, eu tenho problemas. E agora é com 11 e... É umas 11 horas, né? Mano, só datas. bora Olha Como pro você sabe céu, disso? Posição do sol? Como assim? Porque É. vocês não sabem que horas são? Você tá com o celular na mão, eu tô vendo. É brincadeira, porteiro, é brincadeira. Gente, Gente, só bora entrar e fingir que a gente veio aqui. Eu não vou justamente- com Eu ele, viro pra não, trás, não eu viro vou atrás. com ele, Vamos. tá, vai. Vamos, vamos. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Fala, Peguei ele de eu viro pro refém. porteiro e falo, peraí. Aí eu viro de Ele novo. ainda tá, tipo, ele tá apontando pra ele mesmo. Ele tá naquela mesma posição que ele tinha ficado, assim. Mano, bora lá, tio. O que vocês quiserem perguntar, Thiago vocês Sensei. podem perguntar. Pega ele de refém, Eu não vou. pra nossa segurança. Não, você tá doido. Mano, tira a espingarda dele agora. Eu só não guardei a espingarda porque a Alice Senpai ainda tá segurando a arma dela. Vamos seguir ele, qualquer coisa. Eu não tô, Vamos não. seguir ele. Tava assim, ok, então eu guardo também. Ui, credo, vocês são tudo... Tá. Ô, seu porteiro, leva a gente pra esse tal de ferreiro aí, então. Vamos lá, vamos lá. Ah, Ô, Thiago, você quer um sejam traguinho? muito bem-vindos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de Santo Berço. Todo mundo adora. Ele começa a caminhar assim, ele passa por baixo do arco. Essa aqui do lado, inclusive, ó, aqui é onde eu fico. Aqui é a Torre do Porteiro. E aqui é basicamente onde eu vivo, onde eu fico
vendo se tem gente nova chegando. Eu vi vocês vindo lá de trás, eu vi vocês chegando. Gente? Por isso que eu tava esperando Gente? vocês em cima do arco. Gente? Tá, Eu tô ele, indo bem devagarzinho. Eu também, eu tô... ele é bem expressivo, assim, ele vai sempre mostrando as coisas. Nossa! Aqui do lado também tem uma casinha menor, se vocês quiserem usar o banheiro, alguma coisa, vocês estão apertados. Eu preciso Uma fazer pessoa não xixi, quer você ficar pode- responsável pra mexer todos de uma vez, não? Pra não ficar essa bagunça. Não, Tá, eu posso eu mexer vou- todos, é só... eu posso mexer todos, Então vai. Botem na ordem que vocês estão andando. Então só arruma pra aqui, ter. ó. Arruma aqui a ordem. Eu tô do aqui. caralho. Eu tô um pouco Eu mais vou, pra vou do trás. lado atrás deles aqui. Ô, tô com a arma com a arma no bolso, assim, tá ligado? Mas segurando Tá. a arma, tá ligado? Você Eu tá também, segurando tô a com a arma arma. aí? Tô com a arma aqui O quê? na cintura, mas segurando ela. Hã? Tá, mas vocês não estão com ela na mão mais, né? Não tô com ela na mão, não. Não, Eu Tá, tô então segurando desmarca a ela arma. aqui no. Em Não, termos mas tipo técnicos, assim, isso é sacar. Você tem que sacar a arma de qualquer jeito se você for tirar ela. Então vou tirar a arma. Tá, em tira a termos arma. técnicos, eu Eu pergunto. não tô com arma. Seu porteiro, Tá. eu tenho que fazer xixi. Então pode tirar o... vai, fica à vontade, pode ir aqui. Eu fico olhando pra eles. Assim, pros meus amigos. A gente espera, eu não vou tem pressa. contigo, Arthur. Vocês chegaram num dia bem bom, Eba. na verdade. Vocês chegaram bem num dia de aprovação. Vocês vão gostar. Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Aqui, só a casinha Não, aqui não em importa. cima. Tá Ô, bom. seu porteiro, eu esqueci de perguntar. Tu vê muita gente entrando aqui? O que é muita gente? Não. Na verdade, E ninguém saindo? vem aqui sozinho. A gente sempre traz. Foi o que eu disse. Eu não sei como que vocês encontraram. Eu tô curioso ainda. Desenharam Ah, eu um vejo mapa vocês pra Santo Berço? Foi o que vocês disseram? Ah, não sei. Deixa que a gente faz as perguntas, né? Mas que provação? Hoje é dia de provação? Como assim? Sim, Vai ter sim, um a festa da evento aprovação. Vocês vão gostar. É um dia de Que muita isso? festa e todo mundo se diverte bastante. Ô, o Thiagão gosta de festa aqui. Eu não gosto, não. É. Aqui não. Eu não gosto de festa. O Arthur Mas, foi no ô, banheiro seu ou não? porteiro, Eu fui, voltei. Ele Ah, foi, tá. o Joey também foi, viu? mas, foi ô, nós seu dois, porteiro, eu fui- muita gente sai daqui? O que falou? Desculpa? Muita gente sai daqui que você falou que muita gente tem uma galera que vem e a galera que sai. Não, ninguém sai de Santo Berço. Ninguém quer sair de Santo Aí Berço. tu tá de brincadeira, irmão. Pera, você tá Vocês dizendo vão que entender, quem vocês- entra não sai mais? Se quiser sair, pode sair. Mas não tem porquê, né? Santo Berço é muito melhor que qualquer outro lugar. Ele começa a caminhar de novo. E... Ô, cara- E quem traz as pessoas pra cá? A gente! Mas são pessoas específicas que saem buscar outras? Ou qualquer pessoa pode trazer novas pessoas? Vocês estão pro caminhando Santo enquanto Berço? isso, né? Só pra eu saber. Sim, Aham. estamos Sim, caminhando. vocês. Enquanto O eu fui Arthur com... tá no banheiro? Ah, não, não. Então eles voltaram Enquanto eu fui já. com o Joey no banheiro, eu só, tipo... Ô, Joey. Oi. Eu Oi. tô com um mau pressentimento desse lugar. Ah, não é só você não, Arthur. Eu tô fingindo que eu tô, tipo, de boa, mas eu tô com um leve medo. Ok, eu também tô com medo, mas não se preocupa que a gente vai cuidar de ti, ok? Você nem parece que tá com medo, você tá tão leve. Eu não ando sentindo muitas coisas ultimamente, na verdade. Mas eu também tô com um pouco de mau pressentimento e só tô com a guarda alta. Pode deixar que a gente vai te proteger. Tá bom. O Arthur Não com o precisa. pau na mão. Arthur, tira a arma da... Desmarca a arma, por favor. Com certeza, meu mestrezinho, lindo, Obrigado. fofo. Ok, então vocês voltam e ele continua caminhando. Essa parte aqui que vocês estão descendo já é mais uma descidinha assim, mais íngreme. Vocês vão passando por essas casinhas, elas são bem bonitinhas, tem algumas flores, alguns jardinzinhos pequenininhos assim. Elas são bem decoradas. Umas casas vocês veem umas pessoas dentro assim, vivendo a vida delas. E vocês vão passando e caminhando enquanto o porteiro fala com vocês. Então, mas boa pergunta isso que tu falou do... na verdade é uma coisa que muita gente se pergunta, né? Como é que vem pra Santo Berço? Quando chega aqui, né? Os Ignaros, vocês, né? No caso. Bom, a gente tem funções e a gente só busca pessoas novas quando precisa preencher essas funções. Senão a gente fica vivendo na nossa vida. Vocês buscam como? A gente convida as pessoas e elas aceitam. Que tipo de convite é esse daí, meu querido? Ele para. Quero saber, é formal? Ele para bruscamente assim. Ele vira pra você, com um olhar sério nos olhos. Oi, quer vir morar em Santo Berço? Assim, Não. tudo bem. Eu buscarei outra pessoa. Continua o tourzinho aí, então, parceiro.
Eu tô achando um lugar agradável, viu, porteiro? Ele vai passando, Bacaninha. ele vai passando por cima assim, vocês começam a passar por outras pessoas, vocês veem que todos eles têm essa aparência similar a ele, tem essas orelhas pontudas, a pele acinzentada, e todos parecem estar super animados e felizes em direção a esse bosque. E ele vem passando por cima aqui. E Dá pra ver esse lugar aponta aqui? Então, ele aponta pra esse bosque ali no lado. Ele fala, ali ó, ali é o bosque da aprovação, a gente vai ali depois, eu vou levar vocês pro ferreiro primeiro, só pra vocês conversarem com ele direitinho. E aí, provavelmente eu encontro vocês ali depois. Por que a gente tem que ir no ferreiro primeiro? Porque ele é o líder da cidade, ele precisa Ele é saber o tudo que líder, acontece em né? Santo Berço. Aham. E vocês já tiveram mais de um ferreiro? Não, nós só temos um ferreiro toda vez. Santo Berço só tem um ferreiro. Mas É o foi líder. sempre o mesmo? Não, a cidade existe há muito tempo, o ferreiro vai mudando. Há quanto tempo o Santo Berço existe? Não sei quanto tempo que a gente existe como ser humano, eu não faço ideia. A gente não tempo- tem quanto nada tempo você mora nem aqui? nada, a gente só vai vivendo. Você mora aqui há quanto tempo? Desde que eu nasci. Que é? Quantos anos Bom, você na tem? verdade, eu fui trazido aqui com 8 anos, mas eu não lembro de muita coisa de quando eu era criança. E você tem quantos anos agora? 23. Que bagulho... Quem que direita, tá mais criador? perto de mim? Ele vai levando vocês É o aqui pra Joey. frente. Sou eu, Eu puxo o Joey pelo braço, assim, pra ele ficar pra trás, pra eu cochichar com ele. Joey, Oi. eu acho que eles não têm memórias de antes de Santo Berço. Ele falou que ele não lembra de nada dos 8 anos de idade dele pra trás. Será que quando as pessoas vêm aqui, elas têm, tipo, a memória apagada ou algo assim? Pode ser que ele só... Pode ser, mas também pode ser que ele só era uma criança mesmo e não lembra. Eu mal lembro das coisas quando eu tinha 8 anos. Ele para também. assim, ele vira pra você. Não, eu lembro. Você tava sussurrando, mas ele ouviu. Eu lembro de coisas da minha infância. Eu lembro de eu brincando com os amigos. Eu lembro da mulher que me trouxe pra cá também. O Era a que você tá peregrina. falando, ô, porteiro? Você tem uma boa audição, né, amigo? Você que falou alto. E ele continua vindo pra cá. Vocês Quem que estão é a chegando menina que te agora. trouxe? Vocês chegam perto dessa casa, que é um pouco mais decorada, ela tem umas estruturas de ferro assim, e tem esse cara com uma armadura pesada na frente. Ele tem uma armadura bem pesada, ele é bem musculoso. Tem uma mão roxa gigante em cima dele também. Aí. A mão do A Thanos. mão, César. Ah, foi mal. Ele é bem musculoso. Ele tem uma pele cinza mais escura, assim. Deixa eu pegar exatamente aqui. Ele tem uma pele cinza mais escura. Ele tem Ele tem uma faixa que desce aqui no nariz e outras duas que passam pelo lado. Ele tem um rosto mais arredondado, assim, mas ele é bem fortão. O porteiro passa por ele e fala: opa, seu guarda, você não vai pro bosque? E o guarda... eu vou depois. E ele fica olhando pra vocês assim. E esses aí, ô? Esses aqui são ignoros que apareceram aqui do nada. Eu tô indo falar com o Ferreiro agora, que eu tô confuso também. Pera, a gente é o quê? Ignoros. São pessoas que não são de Santo Berço. Ig o quê? Igna... Desculpa, eu não entendi. O guarda, Ignaros. ele olha pra vocês assim com uma cara fechada. Ele... Bem-vindos a Santo Berço. Ele dá um sorrisinho. Obrigado, seu guarda. Vocês então veem essa casa com um telhado um pouco diferente. Ela parece ser bem velha, assim, comparado com algumas outras que vocês passaram no caminho. E no lado de fora tem algumas ferramentas, um baldão de... Não um balde, é tipo uma vasilha enorme de pedra quadrada, com alguns metais enfiados dentro. E tem uma porta de madeira grande, na frente de alguns degraus. O A gente já porteiro- consegue ver... Pode falar. Eu perguntei se a gente já consegue ver isso aqui, se é só uma névoa espessa Ok, sim. pra caralho. Vocês conseguem ver que, indo reto, você vê que tem um... Tipo um... Sabe aqueles head maze, aqueles jardim de grama, aqueles labirintos de... Igual do Harry Potter Cálice de Fogo. Isso, tipo, aquelas cercas vivas. Só que em circular, tipo aqueles nada. arbustos altos assim. E aí tem uma entrada, e nessa entrada pra dentro é pura névoa. Você não vê nada pra dentro. É só um círculo de grama, de mato alto, assim, de cerca viva. E lá dentro é só névoa.
Ele já bate, ele abre a porta assim e entra, vocês veem, lá dentro tem um balcãozinho. E o porteiro entra assim dentro dessa casa que tava o guarda do lado. Vocês entram A juntos? gente entra. Eu não vou entrar, não. Eu vou ficar do lado de fora. Eu entro. Tá, Eu entro e enquanto eu entro, eu quero perguntar pra ele o bagulho. O porteiro, tipo, ele vê que vocês hesitam de entrar. Pode entrar, aqui é a casa do ferreiro. É, gente, a casa do Ferreiro aqui. Tipo, antes de entrar, o que é aquele que tá ali bonito ali, aquela área ali, cheia de planta, de névoa? Ele vai pra trás. Aqui, claro, desculpa, que a gente passa tanto tempo. Aquele ali é o labirinto infinito. Como assim, labirinto infinito? Que é essa daí? Ele bota a cabecinha pra fora assim. É um dos maiores mistérios de Santo Berço também. Quando a gente é jovem, a gente fica correndo lá, brincando, tentando entrar, mas... É só o labirinto infinito. Depois, se vocês quiserem entrar pra dar uma olhada, vocês podem entrar. É bem divertido a primeira vez que você vai. Você já foi lá, então? Claro, todo mundo já foi. E por que é um mistério se todo mundo já foi, então? Porque ninguém sabe como que chega no centro. As pessoas se perdem no caminho, é isso, ô porteiro? Mais ou menos. Eu não quero estragar a surpresa, mas é legal se vocês forem. Mas se vocês não quiserem, eu posso falar também. Pode falar, então. Pode falar, eu tô com o joelho É um arregaçado lugar aqui. estranho. Não existe, ele nunca é o mesmo, ele sempre muda. E não importa pra onde você vá, se você sair, você tá na entrada. Entendi. Tem as lendas dos guardiões e tudo mais. Isso aí eu vou deixar pro ferreiro falar. Inclusive, ele aponta pra porta assim. Vamos aí. Eu entro. Ok, Eu vocês vejo o todos César indo, entram então eu vou na atrás. ferraria. E vocês veem esse ambiente que é bem... É um ambiente bem o que você esperaria de uma ferraria medieval, assim. No canto tem um tipo de lareira com uma brasa bem laranja no fogo. Deixa eu carregar aqui o mapinha pra vocês. Vocês veem atrás do balcão, tem alguém agachado assim, e tem machados, espadas, escudos, itens e ferramentas pra todo lado. E atrás do balcão, vocês veem que tem um cara, tipo, organizando assim as coisas. Ele tá puxando umas ferramentas assim abaixado. Ele nem viu vocês entrarem. Ele tá só... Ele tá buscando assim. E o porteiro... Ô, ajudante! Cadê o ferreiro? Ele tá super concentrado assim. E de repente... Oba! Tudo bom? Ah, não! Olá! Olha só! Eu não acredito! Maldito! Desculpa. Não falei isso não. Ô! Temos novos Ignaros na cidade, ajudante? Cadê o ferreiro? Ele não tá aqui? Olha só, Ignorus! Bom, posso chamar ele. Quer que eu chamo? Pode ser, eu só vim trazer eles. Eles ficaram fazendo um monte de perguntas, mas acho melhor eles falarem direto com o ferreiro, né? Ficar falando comigo, ele sabe mais Com do que eu. certeza. Ô, Ferreiro! Vocês veem então esse cara que ele tem a pele cinza, o cabelinho curto pro lado, uma barba que desce assim do queixo pra baixo. Ele tem uma linha que vai pros dois lados, e ele também tem os olhos completamente pretos. Ele tem esse avental marrom com os braços bem trabalhadinhos assim, bem musculosos. Ele também tá cheio de calos, e ele tem algumas queimaduras ao redor dos braços, provavelmente de trabalhar como ferreiro. Quando ele fala isso, ele grita, vocês ouvem vindo da porta do lado dele. Calma aí. E aí... E você ouve alguns barulhos vindo de dentro, de metais caindo. E outras coisas. E de repente a portinha abre. E vocês veem uma mão enorme botando na parede. E meio que se espremendo pra sair assim. Vocês veem a maior pessoa que vocês já viram na vida de vocês. É um homem enorme, com uma barba branca longa, com os braços todos cheios de marca de calos e queimadura de trabalho de ferreiro. Ele tem uma armadura grande e pesada. Ele tem os olhos completamente pretos e ele tá com um martelo e um pedaço de ferro na mão, assim. Ele sai de dentro dessa portinha, ele levanta. Olá. Bem-vindos a Santo Berço. Oi, ajudante. Porteiro. O porteiro chega na frente do balcão assim. Eu não sei o que tá acontecendo. Eles chegaram em Santo Berço sozinhos, aparentemente. Isso não...
Mas como que alguém chega em Santo Berço sozinho? Quem são vocês? Eu sou o programador. Eu sou o Esse pipoqueiro. daqui é o ginasta, esse daqui é o repórter. Eu sou o guitarrista. Prazer em conhecê-lo, senhor Vocês Ferreira. podem falar... Eu sei que vocês têm um nome. Vocês não são de Santo Berço, vocês não precisam usar o título de vocês. Ainda. Meu nome é O Joey. nome realmente é o guitarrista. Gente, Ele olha com vocês Tu é grande, ele olha com um olhar sério, assim, penetrante. Ele coloca as ferramentas dele em cima do balcão, assim. Umas ferramentas caem, ele nem presta atenção. Ele começa a dar a volta no balcão, assim. Ele passa pelo ajudante, assim, bota a mão no ombro dele. Ele vem... Tum, tum, tum. Ele tem, tipo, 2,20 metros de altura. Ele é realmente, tipo, muito maior do que qualquer pessoa que vocês já viram. E a presença dele é intimidadora, assim. Ele é um cara bem grande e forte. Eu quero dar uns passinhos pra trás e ir mais pra perto da porta, assim. Eu tô aqui, ó. Como exatamente vocês chegaram em Santo Berço? O porteiro olha pra ele assim. Eles falaram que estavam andando. Eles tinham algum tipo de mapa, Ferreira, eu não sei. Mapa? Alguém fez um mapa pra Santo Berço? Aparentemente a gente achou um desenho, seguiu ele e aí a gente parou aqui. Onde vocês encontraram esse desenho? Uma casa. Que casa? Deixa eu te explicar, seu Ferreira. A gente faz documentários na nossa cidade, que eu não sei exatamente quão longe é daqui, mas a gente faz documentários sobre lugares mal assombrados e tal, e a gente visitou essa casa Lábia? e tinha... Quanto que eu tenho de lábio? Acho que eu tenho bastante lábio, mano. Eu falhei, óbvio que eu falhei. Continua? E aí a gente achou esse desenho lá nesse lugar, e aí a gente seguiu ele e a gente tá aqui. Posso ver esse desenho? Então, na verdade, a gente deixou lá esse desenho. A gente viu ele assim, e a gente viu as instruções, só seguiu as instruções, Não deixamos tem o desenho motivo pra lá. mentir em Santo Berço. deixa eu te perguntar, Super, aqui é um lugar pacífico, tudo tranquilo aqui? É claro, todos são bem-vindos a Santo Berço. Por isso que eu disse, vocês não precisam mentir. Então por que tem espada aqui? A gente tem algumas outras coisas aqui em Santo Berço também. Que escolhas são essas daí? O quê? Que escolhas são essas daí? Só de curiosidade. Que coisas? Você tem espada aqui no lugar que é tão bom, não tem pra que ter espada, armadura, todo mundo armado parece. Durante a noite, algumas criaturas podem aparecer. Mas a gente tá acostumado, a gente tá protegido. É a maneira da cidade proteger a gente também. É mesmo? A Alice tava quietinha, assim, no negócio, não tinha nem se apresentado. Tava encostadinha na parede. E aí, quando ele menciona O porteiro, as ele vê que vocês estão criaturas- conversando, assim, ele vê que a Alice tá indo pra trás, assim, ele... Bom, esse é o porteiro. Qualquer coisa, eu tô na torre do porteiro. Você sabe onde fica. Porteiro, eu vou deixar vocês... Porteiro? Tchau, gente. Você é o porteiro. Eu sou o você porteiro, é o eu porteiro. fico na torre do porteiro. Você que é o porteiro. Tchau, ajudador. Você vai falou que no ele é o posto da porteiro. aprovação depois lá? Que tá tendo aprovação Com no coletor? certeza. Aê, vambora! Vejo vocês lá, então. Ele passa assim e... Ele passa meio que dando um tchauzinho pra vocês. Vocês vão adorar Santo Berço. Vejo vocês em breve. E ele sai da ferraria. Eu tô muito confuso, mano. Você Eu tô falou, muito confuso. Ferreiro. Como Você vocês vieram pra mencionou Santo Berço? Eu ainda não criaturas. entendi. De onde é essa casa? Tá, a casa de onde nós... Da nossa cidade lá, né? A gente nem sabe qual casa é direito também. Mas... Como assim? Aparecem criaturas durante a noite aqui? Eu não sei se eu quero ficar num lugar que aparecem criaturas. Que tipo de criatura é? Pode ser qualquer tipo. Mas você... Talvez vocês tenham que se preocupar. Uma vez eu vi um rato. Um rato? Não tinha um exatamente rato só uma um rato, né, ajudante? Não, mas teve um rato uma vez. Mas tem coisa pior. Por acaso tinha uma aranha também?
Pode ter. A gente nunca sabe ao certo o que vai aparecer. Pode ser de tudo. Santo Berço sempre reserva os segredos mais surpreendentes. Entendi. Tá, Tem então, escorpião. seu Mas é o ferreiro, seguinte, eu não quero assustar vocês, eu sei que vocês devem estar tendo uma overdose de informação de algum tipo. Mas eu preciso saber como vocês vieram aqui e por que vocês vieram aqui. É meu trabalho como ferreiro. Eu não posso simplesmente deixar pessoas que eu não conheço pela minha cidade. Cara, a gente só andou procurando uma caverna e foi parar aqui, em vez de achar uma caverna. Simples assim, não tem... Não, Procurando não uma mais caverna? Por que vocês estão procurando uma caverna? Aventurar. Eu sou da cidade aqui, eles vieram aqui visitar e aí eles Ah, tu é de acharam Carpazinha, uma caverna. então? Sim, e aí a gente decidiu se aventurar e procurar essa caverna, mas a gente acabou aqui. Pessoal, muita eu acho que a gente não precisa mentir. Não, mas Ele tá olha, mentindo, ele não. olha com. Ele olha pra você assim com um olhar, tipo. Ouçam o seu amigo. Não tem necessidade de mentir em Santo Berço. O negócio é o Realmente, seguinte, seu Ferreiro. A gente tava procurando a caverna e veio parar aqui, isso é verdade. Por que Senhor vocês estão Ferreiro, procurando uma nós- caverna? Nós A estávamos gente... atrás Pode de falar. pessoas desaparecidas. E todas as pistas levaram a gente até esse lugar. Que a gente achou que ia encontrar uma caverna, mas a gente acabou encontrando uma cidade. É Vocês isso mesmo que ele estavam atrás de disse. pessoas desaparecidas? Sim, já Quem faz exatamente? algum tempo que algumas pessoas desaparecem de Carpazinha. Bom, acho que isso eu posso explicar. Vem comigo. E ele começa. Ele passa por vocês assim. Ele se abaixa um pouco pela porta e sai da ferraria. Eu olho pro Joe e falo, você vai na frente. Ajudante, você quer vir junto? Apresentar a cidade pros Ignaros? Com certeza. Mó legal. Depois você Eu termina vou o que na você estava frente, sim, fazendo aí. Arthur. Ok, não, tudo bem. Vocês Obrigado. veem então o ajudante. Ele dá a volta no balcão assim. Ah, você entrou já, Phelps, boa. Você pode usar mexer no seu bonequinho com o mouse de boa. Ah tá, faz o seguinte, eu esqueci de dar as instruções. Aperta o botão direito. E aí na primeira opção, você vai escolher top-down. Top-down. No Oi, mapa. Felpinho! Tá, não, então, eu clico com o botão direito e Ignorar. nada ocorre. No mapa, qualquer lugar Tem do que mapa. escolher você uma pode- cor. Você tem que escolher Escolhe uma uma cor, escolhe uma cor. Ok. Escolhe amarelo, Nossa, se quiser. Bobo. Pode ser rosa. Aí aperta o botão direito. Dá pra você mudar a Selbert pra ele, qualquer fita. Eu posso? Ah, alguém. Top down, ok. Já que a gente tá fora dos personagens, só quero dar oi, Felpinho, tudo bem? Estou felizmente surpreso. Perfeito. Aí Eu tô você pode triste, mexer no seu não queria. personagem, usar o mousezinho e tudo mais. Certo. Então vocês todos, o ferreiro sai da ferraria e vocês voltam então pra Santo Berço. Eu vou pedir pra vocês, eu vou deixar todos vocês persistentes, porque vocês podem voltar pra cidade. Deixa eu carregar ela aqui. Pode baixar só um pouquinho a música também? Sim, senhor. Porque tá meio alto aqui pra... Se coloque Eu no... não sei se é só eu que tô. Ah, na real vocês não precisam. Caramba, a gente é muito grande. Pera. Vocês estão enormes. Deixa eu só ajeitar o mapa O pra... ter o ferreiro mapa novo. esmagou 3 casas com a pisada que ele deu. Calma aí. Shingeki no Kyojin. Aqui, tá bom? Aí vocês estão aqui pra Com o cá. muro do Tem que mundo pegar aí no jeito aqui de como funcionam as mãozinhas, mas eu vou Tem pegar. um ferreiro que é enorme. Calma. É só não deixar em cima. Nossa, Ele é grande muito mesmo. maior Ele é do que desse eu tamanho. Eu tô velho. ajeitando, calma. O ferreiro não é tão grande. Ele é grande, mas não é tão grande assim. Vocês saíram daqui. E vocês já são bem maiores do que vocês seriam no mapa, viu? Vocês são grandes assim só pra representar onde vocês estão na cidade. Sim, sim. Mas vocês tecnicamente, tipo, vocês seriam assim, ó. Em Por quê? comparação. Tá. Vocês são pequenininhos assim. Mas vocês são maiores só pra Gente, dar que pra ver. Falta o aconteceu com o ajudante, Thiago? falta o ajudante também. É, sim, eu tô botando o ajudante agora. Eu tô saindo ainda. Aqui. Tá lá? Pronto. Vocês todos saem da da ferraria. E o ferreiro, ele vira pro guarda. Ô, guarda. Você pode ir pro bosque já também. A gente tá terminando aqui, eu só vou apresentar a cidade um pouco pros Ignaros. O guarda, tipo... Ok, ferreiro. E ele começa a ir em direção... Ele vem aqui pela esquerda e começa a ir em direção ao bosque. Mas ele vai mais rápido ferreiro. que vocês. Pois Ferreiro. não. Qual é o nome de vocês pra começar? Você pode me chamar de Liz. Eu sou o Joe. Liz, Oi. ok, desculpa, minha memória não é mais como era antigamente. É Liz, Joe.
Ele César. aponta pro César. César. Você aí da barbinha? Ele aponta pro Eu Arthur. percebo que tá todo mundo falando o nome Arthur. E... Thiago. Ok. Talvez eu erre o nome de vocês ainda no começo, mas saiba que vocês são todos muito bem-vindos em Santo Berço. E vocês vão encontrar alguma coisa pra fazer aqui na cidade. Ferreiro, por que vocês chamam as pessoas de fora daqui de Ignaros? Porque é o que vocês são ignoros. Quando você se Mas torna qual o um membro da... significado? Significa que você não é daqui. Ele começa a caminhar lentamente em direção ao... na direção que aquele guarda tinha andado. E vocês veem que tem várias outras pessoas assim andando na direção que aquele guarda tá indo, que é na direção daquele bosque aqui embaixo. O guarda já tá indo lá. Ignora Eu tô como indo nós mais nos na chamamos frente aqui que a em Santo galera, Berço. Perdão. O quê? Não, falei que é na formação, eu tô indo mais na frente que a galera. Ok. Então pega você. Ele vai levando Eu troco vocês, de lugar ele vai... por Acho que momento. tipo, qualquer um de vocês pode... Onde vocês estão no mapa agora não é exatamente importante, é só a direção que vocês estão andando. Ok. Ele vai levando vocês assim. Mas quando você se torna um membro de Santo Berço de verdade, você encontra a sua função aqui, você tem uma casa, aí você pode fazer a aprovação e se tornar um Losídio finalmente. Que tipo de O provação quê? é essa, querido? Eu sou Luzídio. Luzídio? O que é E o que Luzídio? exatamente nome é o Luzídio faz? É o pessoal da Depende cidade. Exatamente. Eu Mas sou o isso ferreiro. só depois o que você ajudante passa pela é o ajudante do provação. ferreiro, ele me ajuda. É isso que ele faz. Entendi. Eu sei que vocês devem ter muitas perguntas. Por favor, vocês não precisam se acanhar, vocês podem fazer. Mas eu só tô curioso sobre quem exatamente vocês estavam procurando pra chegar aqui. E como vocês encontraram esse mapa pra Santo Berço. Mas tirando o mapa, só mais uma perguntinha, meu querido. Você disse que podia explicar essa galera que tava desaparecendo de Carpazinha. Qual é a relação de vocês com Carpazinha, mano? É a cidade mais próxima daqui. Não, justo. Muitas vezes, quando a gente precisa encontrar alguém, a gente vai pra Carpazinha perguntar. Vocês vão lá? Não só pra Carpazinha, mas também pra Poço Fundo ou pra qualquer cidade que tem aqui na região. Mas a pé mesmo? Não é muito longe. Entendi. Se vocês já foram a Carpazinha, vocês sabem que a vida é diferente lá. Então, por que vocês vivem sem energia elétrica e sem nada aqui? Não tem por que viver com essas aberrações quando a gente pode viver em Santo Berço. Santo Aqui é Berço tudo bem muito bom. melhor. Só aqui você acha manteiga na manteiga. É o meu preferido. Muito bom. É verdade o que ele disse. É especialidade na taverna. A gente vai lá depois. Vocês estão com fome? Não quero Não. comer nada, obrigado. A gente comeu um cacetinho antes de vir. Também não quero beber nada, não. Não, acho que Ele não. começa acho- a vir então em direção a esse bosque. E vocês chegam finalmente nesse bosque que tem muitas pessoas assim, vocês veem bastante gente. Deixa eu já colocar vocês no bosque. Aqui. Vocês chegam então no bosque e vocês veem que tem uma galera meio que conversando, rindo, umas pessoas dançando assim, outras cantando, algumas segurando uns copos de cerveja. E aí o ferreiro aponta: bem-vindos ao Bosque da Aprovação. E vocês veem esse bosque que tem vários troncos cortados, todos mais ou menos na mesma altura e da mesma árvore. Eles têm uma distância específica, eles têm sempre a mesma distância um do outro, mais ou menos. E não é só esse exatamente o número de... Isso aqui é só uma representação física, visual, obviamente. Tem mais troncos do que isso. E vocês veem que tá todo mundo Atrás meio que... aqui? Todo mundo tá festejando e conversando meio que espalhado. Vocês chegaram, na verdade, num bom dia. Vocês chegaram bem num dia da festa da aprovação do coletor. Coletor é quem pega, quem traz as pessoas de Carpazinha? Não. Isso é um peregrino. O coletor é o coletor de sementes, ele ajuda a fazendeira. Eu vou E levar ele vocês é até novo aqui também? Tá bom. Ele começa a passar assim, todo mundo... Olá, ferreiro. Eles olham todos... Toda vez que vocês passam por alguém, a pessoa fica olhando pra vocês assim, tipo...
Bem-vindo a Santo Berço! Bem-vindo a Santo Berço! Bem-vindo para Santo Berço! Obrigado, obrigado. As pessoas aqui são legais. Algumas pessoas viram e olham pro ajudante. Ajudante, eu não sabia que você tinha ido numa peregrinação. Você que trouxe eles? Não. Eu só tava lá de boa trabalhando e o porteiro trouxe. Ah, o porteiro saiu em outra peregrinação? Não, eles chegaram aqui do nada, os Ignaros, eu não sei. Outra peregrinação. Como? Você vê esse tiozinho baixinho e careca. Como assim? Como que alguém chega do nada em Santo Berço? Isso não faz sentido. Eu não sei, eu tô tão curioso igual você, por isso que eu tô até indo com eles pra, sei lá... Eles chegaram saber agora mais ou eles estão aí isso. faz tempo? Sabe como é? A gente, Acabaram às de vezes a gente chegar. não sabe. Ferreiro, o que é isso? Eu também tô tentando entender. Bom, venham aqui. Ele começa a passar por todas as pessoas e vocês veem que tem um aglomerado de pessoas ao redor de uma pessoa específica. Que vocês não conseguem ver direito. Vocês podem se mexer, porque se eu for mexer vocês toda vez vai ser um caos. Vocês vão passando pelo aglomerado de pessoas e tem bastante pessoa ao redor de um carinha específico, que é um carinha jovem, magro. Ele tá de costas, o cabelo castanho claro, curto. Ele tem a pele bem acinzentada. E ele tá super feliz, assim, dançando. E quando ele se vira e olha pra vocês, vocês reconhecem que esse é o Murilo. O Murilo. Que recebeu Murilo, vocês sabia. no hotel. Só que ele tá com a pele acinzentada, a orelha pontuda e os olhos pretos. Ele passa por vocês assim e... Oi! Pera, Murilo? Alô? eu conheço vocês? Sim, a gente se conhece. Meu nome é... vocês são de Carpazinha, eu lembro de vocês. Vocês ficaram no hotel que eu trabalhava. Sim. Sejam Murilo, bem-vindos o a que que Santo você tá Berço. fazendo Vocês aqui? chegaram bem na minha aprovação. O que você tá fazendo aqui? Tem pessoas Ferreiro olha preocupadas suas- com você. Vocês conhecem o coletor? O Murilo, sim. Ah, esse era o nome dele antes de Santo Berço? Murilo. Murilo, né? Por que ele não pode ter Ele o chega mesmo todo nome? feliz em vocês. Eu não acredito que vocês vieram também. Quem trouxe vocês? Foi o porteiro também? Foi o porteiro que trouxe você? Sim. Mas Olha, você só já que- conhecia ele antes? Não. Mas eu tô muito feliz que ele me trouxe pra cá. Ah, que legal. Vocês vão adorar Santo Berço. Mas, bom... Eu tô feliz que vocês vieram, mas eu tô triste porque vocês vieram bem no dia da minha aprovação. Então eu vou ter que ficar um tempo sem ver vocês. Mas espera, Murilo, e a Como assim, por Jéssica? quê? Você só largou ela lá? Jéssica? Tem coisas mais importantes, né? Talvez alguma hora... E a sua família? Santo Berço é minha conheci- família. Do que você tá falando? Eu conheci o seu avô na loja de Xerox. Ele tá bem? Sim, ele tá bem, ele tá preocupado Que com bom, você. que bom. Acho que a gente tem que seguir cada um o rumo da sua vida. Você não pode ficar se prendendo. Mas podia pelo menos ser Aqui avisado, né? eu gosto de Santo Berço. Santo Berço me faz feliz. Então avisa pra sua família que tá fazendo feliz. Por quê? Que diferença eu sua faço? Por que família- eu ia querer sair de Santo Berço só pra avisar minha família de uma coisa que não ia mudar nada pra eles de qualquer jeito? Mas pelo menos ia deixar eles menos preocupados, né? Por que eles estariam preocupados comigo? Eu não morri? Mas você sumiu. Mas eles não sabem que você morreu, Murilo. Ou não. Que Mas você a não única morreu. pessoa que eu tenho é meu vô e ele nunca se preocupa muito comigo de qualquer jeito. Que diferença faz? Eu tô feliz aqui. Eu não preciso sair de Santo Berço. Faz E que muita bom que vocês diferença. vieram também. Ele é sua família. Santo Berço é minha família agora. Ok, Eu Murilo. quero puxar o Joey pelo braço de novo, aproveitar que ele tá perto. Joey, vê Sim. se você encontra alguém da equipe Kelvin. Observa com atenção. Você E vê você encontra alguém. Você vê o Ferreiro indo em direção ao Murilo assim, tipo, Parabéns pela sua aprovação. Vai ser difícil, mas quando você voltar vai tudo valer a pena. e o Murilo... O que é aprovação? Vai coletor, no caso. voltar de onde? Eu escutei isso? Eles estão conversando entre eles assim. E o coletor... obrigado, Ferreiro, obrigado. Vindo de O que você. que é essa aprovação? É, Ferreiro? Você vai voltar. Você falou que ia ficar uns dias aprovação. fora, Murilo?
Aprovação é a passagem, é o amadurecimento em Santo Berço. É quando você deixa de ser um ígnaro, e aponta pra vocês, e se torna um Lusídio, e aponta pra todo mundo ao redor dele. E como que é isso? Esse processo? É relativamente simples e ao mesmo tempo não. Acho que vocês vão gostar de assistir, é uma festa, a festa dura o dia inteiro. Mas... Aí o coletor, ele vira empolgado. Tá, eu explico pra vocês basicamente o que é que vocês precisam. Basicamente, tá vendo todas essas árvores aqui? Sim. Todas elas representam um de nós, um dos Lusídios. Quer dizer, eu ainda não sou, né? Mas eu gosto de me considerar já. Eu vou plantar a minha própria árvore e aí eu vou ter que ir embora de Santo Berço por 3 anos. Mas daqui a 3 anos eu volto, eu corto a minha própria árvore e eu vou finalmente fazer parte da cidade. Você vai pra onde por 3 anos? Eu não sei ainda. Talvez eu vá avisar minha família, como vocês falaram. Pra onde ele vai, Ferreiro? Pra onde ele quiser. Ele vai estar livre. Todo mundo aqui é livre. Quem quiser sair de Santo Berço pode sair a qualquer momento. Não é, ajudante? Mas só aqui tem manteiga na manteiga. Tem manteiga na manteiga. Mas Mestre, ele posso sai dar, por... posso dar um encontrar? Pra ver se eu vejo alguém da equipe Kelvin, se eu reconheço. Pode dar sim, por favor. Não, Ali. falei. Óbvio. Tá, você começa a olhar ao redor assim, você vê várias pessoas de várias idades diferentes. Você vê várias pessoas que todas elas estão com essas roupas medievais. Algumas pessoas estão mais fantasiadas, não. Elas estão tipo com roupas de fazendeiros, outras estão mais sujas com uma roupa que parece mais de mineração. Mas você não encontra ninguém que lembre aquela foto da equipe Kelvin. Eu quero procurar pra ver se reconhece a gente. Ou, tipo, olha estranho pra gente desse bolo daí. Todo mundo tá olhando pra vocês o tempo todo porque vocês são novos. Todo mundo tá, tipo, olhando pra vocês assim. E toda vez que você chega perto de alguma pessoa, ela, tipo, bem-vindo a Santo Berço, bem-vindo a Santo Berço. Eu falo pro Ferreiro. Ô, seu Ferreiro, todo mundo tem que passar por esse processo de ficar 3 anos fora e voltar? Pra se tornar um membro de Santo Berço? Sim, sim. Mas... Já teve alguém que não voltou? Nunca. Todo mundo volta pra Santo Berço. Ah, entendi. Bacana. E só uma outra pergunta. As árvores daqui, que estão aqui cortadas, Você tá meio tem longe dele no até mapa, das pessoas... tem até das pessoas que já morreram aqui em Santo Berço? Até as pessoas que já foram nessa? Na verdade, quando você morre aqui em Santo Berço, você é enterrado junto com a sua árvore. Ela representa toda a sua vida. E você fica com ela, mesmo depois da morte. Eu tenho minha árvore. E agora Onde que ela vocês tá? olham e vocês percebem que a distância das árvores é bem parecido com a distância de um túmulo pro outro num cemitério. Vocês conseguem ver que dá pra enterrar, é quase como se cada árvore fosse um túmulo de alguém. Eu consigo ver se nesse espaço que possivelmente teria um túmulo, parece que tem uma terra fresca ou a grama já cresceu? Em alguns sim, você consegue ver que alguns mais próximos de onde ele tá plantando, tem vários que vocês conseguem ver uma discrepância no chão. E agora que vocês sabem que as pessoas são enterradas aí, você consegue ver que sim, bem provavelmente as pessoas foram enterradas ali. E você vai plantar a sua árvore... Eu viro pro Murilo. Você vai plantar a sua árvore aonde, Murilo? Onde que tem espaço vago? Ali! E aí ele aponta pra um logo do lado de um tronco cortado, assim, tem um espacinho que tem até umas coisinhas em volta, assim, uma preparação. E tá um pouquinho cavado já no chão. Tá um pouquinho cavado ou... Pra colocar dá pra uma ver que semente. mexer? Ah, tá. Mas isso é só no fim do dia, só. A gente vai festejar o dia inteiro ainda, antes de eu ir pra minha aprovação. Inclusive, cadê esse taverneiro que não traz a bebida logo, Ferreiro? Eu já vou lá pra ver isso, calma. Você tá muito empolgado, Ferreiro. coletor. Mas é o meu dia, é óbvio que eu tô empolgado! Eu sei. Nossa, Ferreiro, eu quero te fazer uma pergunta, mano. Todo mundo que entra aqui passa por você, né? Sim. Você conhece o número de verdade deles? Falam pra você o número de verdade antes de... A gente não registra, não. Eu só lembro do Murilo porque ele foi um dos últimos que vieram. Entendi, meu tranquilo.
Mais uma coisa, seu feio, desculpa ficar enchendo o senhor de pergunta. Aquele labirinto que tem ali, que a gente viu perto da casa do senhor, ele faz parte do processo de peregrinação ou é só uma coisa que veio na cidade que tá aí? O labirinto infinito, na verdade, é uma das maiores lendas e um dos nossos maiores orgulhos. Ninguém sabe exatamente como ele funciona. Ninguém nunca conseguiu chegar no centro. As crianças gostam de ficar indo lá e se perdendo e brincando dentro dele. Ninguém se preocupa muito. Você já ouviu falar de alguém que entrou e não voltou? Na verdade... Como? Você sabe disso? Não, tô perguntando. É porque você falou que é uma lenda, né? Que, sei lá, tô só O perguntando se porteiro alguém falou que é alguma vez já infinito achou no e centro. É. Alguém já achou o centro, então? Bom... Nós em Santo Berço nós não registramos nada historicamente, então toda a tradição é passada de pai para filho ou de boca a boca. Mas a única lenda firme de Santo Berço é a lenda dos 5 guardiões. Por algum motivo existem 5 estátuas ao redor do labirinto. E a lenda diz que ela representa os 5 guardiões, ou 5 fundadores da cidade, ou seja lá o que eles representam. E a lenda diz que eles foram os únicos que entraram no labirinto e que eles esperam no centro por aquele que conseguiria chegar no centro. A lenda é uma história que a gente conta pra criançada dormir, é claro, Sim, né? Não é? Mas História. também deixa a criançada ocupada, querendo entrar e encontrar os guardiões no centro do labirinto. As estátuas já estavam aí, então, desde quando você se entende por gente e tal? Desde que eu há muitos e muitos anos, desde muito antes de mim, essas estátuas já estão aí. E o labirinto Você também. vai fazer o tour, mostrar pra nós a cidade? Claro, se vocês estão interessados ainda, claro. Eu queria Santo muito Berço ver tem muito a essa oferecer pra estátua, vocês. eu Eu tenho adoro certeza que vocês lendas. vão adorar. Adoro. Eu adoro lendas. Vamos lá. Você vê tô- que, tipo, é ansioso. o semblante de todo mundo ao ver vocês é sempre, tipo, muito feliz e muito empolgado que chegou alguém novo na cidade. Pelo que vocês viram andando pelas ruas, assim, a cidade deve ter cerca de 60 a 100 pessoas, tipo, morando nela de fato. Umas 80 pessoas, assim. Vocês não sabem dizer ao certo. Ok. Eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer os vários outros membros de Santo Berço. Eu sou o ferreiro, eu sou o líder da cidade e responsável por todas as decisões mais importantes. Eu também sou responsável de cuidar e defender do nosso povo. O guarda, Toda ele noite? aponta pra aquele cara armadurado lá. Vocês já devem ter conhecido também. Ele é o responsável por me ajudar com a defesa. Principalmente quando existe alguma emergência e alguém precisa sair durante a noite. Como que tipo de emergência faz alguém sair? Alguém tendo um acidente, cair, machucar o braço, alguma doença. Não tem como. Nunca se sabe o que não tem acontece. como. Vocês não têm como cuidar de alguma pessoa que se acidentou aqui no Santo Claro Berço? que temos. É porque... Temos o doutor pra isso. É lá que eu queria levar vocês agora, inclusive. Eu queria fazer uma pergunta pra você também, Ferreira. Só não sei querer ser indelicado nem nada, mas talvez você tenha essa marca aqui na cabeça, bochecha, o porteiro tirou também. Isso daí é o quê? Eu não sei por que você não tem. O Murilo, ele tem isso, mestre? Sim. A marca também? Sim, mas por que o Murilo não tinha quando ele chegou? O que aconteceu pra ele ter essa marca agora? Ele ficou aqui em Santo Berço e eventualmente você desenvolve. Uma marca na cara, assim? Eu gosto de pensar que é como uma representação de como Santo Berço é melhor do que todos os outros lugares. Eu vi Mas que o Jojo tem Nós alguma somos coisa na minha cara? Lusídios. Tem 3. Para. Bonito. Tem manteiga na manteiga. Vamos lá então, vamos lá. Tô curioso pra conhecer o doutor, ver essa estátua. Tô Eu gostando. acho que a melhor pessoa que pode apresentar o doutor pra vocês, na verdade, é o próprio ajudante. É meu pai. Ajudante. É seu pai, o doutor, ajudante? Doutor. Vamos lá. Bom, A sua Vamos lá, árvore vem tá lá? comigo. Não, doutor. Coletor, a gente volta em breve, não se preocupa. O diretor, tá bom, só não esqueça de vir. Vai ter muita festa ainda, vai ter o dia inteiro de festa. Sim, com certeza.
A festa, ele começa a ir em direção à porta, assim, conversando com vocês. A festa da aprovação dura até a noite chegar. Aí ele faz ele planta a árvore e todo mundo vai pra casa. Ok, vocês então voltam pro mapa de Santo Berço aqui. Sim. Pode se colocar, deixa eu botar o ferreiro e o ajudante. E vocês podem ir conversando com o ferreiro enquanto isso, tá? Não precisa esperar. O Ferreiro vai junto? O ferreiro tá indo com Queria vocês. puxar a Alice pra um canto. Ah, então o Ferreiro... Ah, eu achei que o Ferreiro ia ficar. Não, mas tá. Não, o ferreiro tá indo levar Eu vejo... vocês. Não, eu vejo o Arthur o Arthur chamando a Alice e eu olho pra ele e faço assim, Eu tô com meu caderninho e caneta na mão e eu tô anotando tudo e eu entrego então pro Arthur que me puxou pra ele escrever. Ele quer me falar. Você escreveu, tipo, o Ignorus e... O que é, tipo, as palavras? Não, a Alice Uma mais fez outra? várias observações, assim. Tá, eu puxo uma setinha pra Ignorus e falo... O que essa palavra te lembra? E aí te entrego. Eu faço outra setinha. Fogo? Pontinho de interrogação. Aí eu puxo e falo... Entrego de Quando volta. eu ouvi essa palavra, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi ignorante. E aí eu Eu entrego só de volta. faço uma carinha de surpresa, assim, e eu fico... Tá. O ferreiro, ele tá andando assim, e aí ele percebe por um tempo que ele tá só ele e o ajudante andando sozinhos, ele olha pra trás. Vocês não vêm? Ué? Vamos! Ué. Então... Desculpa! Tamo indo. Mas então me contem um pouco melhor como foi exatamente, quem fez esse mapa, como vocês vieram parar aqui. Eu ainda tô tentando entender. Vocês não vão deixar de ser bem-vindos aqui. Vocês entraram em Santo Berço e agora vocês vão fazer parte da gente, assim como todos os outros. Mas... O que trouxe não, vocês não aqui? E como não, vocês não, vieram não, aqui não, sem não, uma não, peregrinação? Então, na verdade, a gente veio pra cá procurando uma caverna. E a gente chegou por acaso em Santo Berço. A gente só tava seguindo um mapa comum. Que caverna? Em busca de uma Por caverna. que vocês estavam procurando uma caverna? Então, ó, seu Ferreiro... a gente tava nessa casa, que a gente não sabe a procedência dela. A gente achou um desenho, não era um mapa, era mais um desenho de umas pessoas que aparentemente acharam uma caverna e fizeram um desenho dela no mapa lá. Aí a gente foi e chegamos aqui. Aí a gente chegamos Mas no vocês local que seguiriam tava no qualquer desenho de desenho. qualquer mapa de qualquer lugar que vocês iam encontrar? Que isso não faz sentido. Não, pra é mim, porque as desculpa. pessoas estavam desaparecidas, a gente queria investigar. Elas deixaram essa pista dessa Não caverna. foi o primeiro lugar que a gente foi, o Ferreiro. A gente foi em procurou vários em lugares. um monte de lugar. Eu quero pegar a foto do desenho lá do símbolo e mostrar pra ele. Sabe o que é isso daqui, seu Ferreiro? Só de... Você quer puxar aí? Puxa aí quem tiver o objeto da foto, por favor. Eu puxo. Eu mostro o símbolo pra ele. O símbolo da... Você Eu quer vou- mostrar qual eu foto vou você puxar essa aqui. Tá. Essa aí, meu Você, amor. tá, o ferreiro tá bem na frente de vocês de costas, assim. Ele tá caminhando lentamente até a direção de uma casa que é um pouco mais branca, com um teto mais esverdeado lá na frente. Você foi antes de ir pra essa casa, sabe o que é esse símbolo aqui? Só de curiosidade. Ele para... O que foi? Ele pega a Símbolo foto aqui. assim, a foto é bem pequenininha na mão dele. A expressão dele, você vê que a expressão dele tava tipo ele... Onde vocês encontraram isso aqui? Aí, lá, na casa onde a gente tava. Tá cortando um pouquinho só o seu áudio, Thiago. Tem que Lá tirar o cancelamento de eco, né? Eu acho Vai que nas várias configurações do Discord, voz e vídeo, aí rola pra baixo, aí vai ter cancelamento de eco, aí só desativa. Você vê que o ferreiro, Tá de ele tava meio que... Ah, é de boa. boa. Ele tem um olhar sério já, naturalmente, mas quando ele pega essa foto, ele olha pra foto assim... Onde vocês conseguiram isso? Esse símbolo. Acho- Seu Ferreiro, eu acredito que essa foto pertencia a um dos guardiões. Não sei o que você quer dizer com isso, mas... Eu conheço alguém que talvez saiba mais sobre esse símbolo. Eu vou levar vocês lá depois. Ele entrega a foto de novo, assim. E Ok. nisso vocês chegam, então, nessa casinha branca,
que o ajudante reconhece como a casa do doutor. E ela não tem muita decoração, assim, ela parece ser bem simples, mas ela é bem cuidada. Todas as casas de Santo Berço, apesar de ter esse aspecto mais medieval, elas são todas bem cuidadas. E o ferreiro só... Bom, aqui é a casa do doutor. Se vocês quiserem entrar, ele provavelmente tá terminando de cuidar de um dos mineradores que estava ferido, para depois ir pro bosque. Ele aponta assim. Só uma perguntinha, seu Ferreiro. Outra, né? Vocês, toda noite, pelo que você disse, vocês lutam contra aberrações que aparecem por aqui. Quem é que são os responsáveis? O senhor luta? Os guardas? Tem mais alguém? Bom, a gente não luta com ninguém, na verdade. A gente só sabe que as criaturas estão aqui. Na verdade, as criaturas mal aparecem. Elas só aparecem muito às vezes. A não ser quando tem Ignoros na cidade. A cidade não gosta muito de Ignoros. Mas não se preocupa, isso muda com o tempo. Vocês não precisam ficar... A gente tá aqui justamente pra isso. Mas se vocês não gostam de Ignoros, por que vocês estavam sendo tão gentis com a gente? Nós Lusíadas gostamos, a cidade que não gosta. Como assim a cidade? A cidade viva? A cidade, ué. A cidade, Santo Berço. Mas vocês não são a cidade? Não, nós moramos na cidade. É. Eu acho que eles estão... Eu Então, posso cochichar pro... Ah, não dá pra cochichar pra ele, deixa pra lá. Assim, na minha cabeça, a cidade é composta pelas pessoas que vivem nela. A cidade são as pessoas. Então, você tá falando que as pessoas gostam, a cidade não gosta. O que é a cidade? A cidade é Santo Berço, é onde você está. E ele aponta ao redor, assim. Olha pro chão. A cidade é viva? De certa forma. De que forma? Na forma de que ela nos dá alimento, ela nos protege e ela nos fornece a vida e lugar pra ficar. E se ela sente que existe algum perigo, e ele olha, você sente que tipo ele olha pras armas de vocês assim. E fogo, ela não gosta de fogo. Nós não usamos fogo em Santo Berço. E eu não sei o motivo de vocês terem vindo pra cá, mas armas de fogo não me parece apenas uma curiosidade. E a cidade não gosta de fogo. Vocês não deveriam ter isso aqui. Ela não vai responder a isso de maneira leve. Doutor! E ele entra na casa, assim. Ele sempre se abaixa, assim, pra entrar nas portas. O ajudante vai atrás? Você vai atrás, Paps? Tá. Eles entram. Vocês estão na frente Eu da entro casa. também, vambora. Vocês todos Eu entram? entro também. Tá bom? Sim. Eu vou meio atrás. Eu tô bem atrasinho. Eu vou na frente no embalo. Vocês chegam nessa casa, nessa sala de madeira bem bonita, tem um tapete bem bonito e a mesa em si tem um pano em cima dela que é bem bonito. E vocês veem esses candelabros em cima, mas eles não estão acesos com fogo. Eles têm o que parecem ser pequenas lâmpadazinhas bem pequenininhas assim, emitindo uma luz bem vermelha. Vocês todos entram na casa e o ferreiro ele vai em direção à poltrona assim e senta na poltrona. Ô, doutor! Aí eu sento aqui também. Vocês veem que na direita tem uma porta fechada. E aí de dentro dessa porta sai um cara todo de preto. Ele tem mais ou menos uns 50 anos de idade. Ele usa uma roupa completamente preta e longa. Ele tem mangas com mangas compridas. E ele tem luvas pretas. Ele também tá usando um óculos pequeno e um chapéu todo preto. Ele tem duas faixas que descem assim. A pele dele é cinza e os olhos dele são todos pretos também. E ele sai... Ferreiro, quem? Posso ajudar? Bem-vindos a Santo Berço? Esses são novos Ignoros que chegaram na cidade. Eles aparentemente vieram aqui seguindo algum tipo de mapa, buscando as pessoas desaparecidas. É a primeira vez que eu ouço falar disso em Santo Berço. Eles estão feridos ou alguma coisa? Não, eles só queriam vir aqui pra conhecer você, aparentemente. Eu tô mostrando a cidade pra eles, sabe como é com os Ignoros? É sempre legal mostrar. Oi, filho! Oi, pai!
Sejam bem-vindos. Ele olha pra vocês assim com um olhar sério e bem penetrante assim. Senhor doutor, o senhor nasceu aqui no Santo Berço também? Se é que me permite fazer essa pergunta? Ah, não. Mas vocês devem estar assustados, né, Ferreiro? Sim, sim. Eles estão um pouco em choque. Principalmente considerando que eles não vieram com nenhum tipo de peregrino. A gente Como só tá um funciona pouquinho isso de curioso não vir também. com peregrino? Não existe mapa pra Santo Berço? Bom, Não era meu senhor- mapa. senhor doutor, meu nome é Joey. O senhor lembra ou poderia nos dizer o seu nome antes de chegar no Santo Berço? Não, porque vocês querem saber disso? A gente tá um pouquinho curioso. Vocês veem então uma voz feminina vindo de trás da porta que ele chegou. E aí vocês vão vir. Só um segundinho. E vocês veem surgindo de trás da porta assim: Senhor doutor! Ela olha pra vocês. É uma menina com cabelo amarrado preto e vestido com um avental branco, assim, a roupa toda preta parecida com a do doutor. E vocês reconhecem imediatamente como a enfermeira Cibele do Cibele. hospital. A Sibeli. Mano, sabe? Bem-vindos! Bem-vindos a Santo Berço! E eu olho muito feliz. Muito Cibele? Cibele? Eu falo, Cibele? Alô? feliz. Oi, enfermeira. Oi, ajudante! Oi, Bom, tudo bem? Vocês vieram pra Santo Berço também, que legal, sejam muito bem-vindos! Sibeli, o que você tá fazendo aqui? Eu tô ajudando o doutor, a gente tá... Tem um enfermeiro que acabou tendo um deslize de pedra dentro da mineração, da caverna, e aí a gente tá ajudando ele. Mas ele já tá quase preparado, a gente já tava indo pra aprovação. Vocês chegaram bem num dia muito legal, sejam muito bem-vindos a Santo Berço. Obrigado, Cibele. Sibeli, por que você abandonou a Carpazinha? Por que você abandonou o hospital? Por que você abandonou todo mundo? Porque eu quis me mudar pra cá, qual o problema? Mas você não avisou ninguém, você só sumiu. Eu não sumi, eu vim pra cá, não tinha ninguém pra avisar. Quem que eu ia avisar? ainda bem que veio pra cá. Oi, ajudante. Oi. O doutor olha Nem pra adianta vocês perguntar, assim, Alice. vocês parecem estar um pouco feridos. Ele olha pro Joey e pro Arthur. Vocês querem que eu dê um jeito nisso? Não, a gente tá bem. Sim. Você Não, definitivamente Joey. não tá bem. Ele aponta pro Joey assim. Meu pai é melhor. Joey. Deixa ele cuidar de Liz, você. Eu seguro o Joey pelo braço no momento que ele fala assim. Ele chega rápido assim, ele vai andando em direção ao Joey assim, olhando pra ferida dele. E ele começa a ir em direção, os dedos dele são bem longos assim na luva preta. Ele vai olhando perto do seu rosto assim. E agora que você tá bem perto dele, é um pouco desconfortável assim ver o olho dele completamente preto e refletindo a luz. E ele chega bem perto de você assim. Eu dou um tapa na mão Ele dele, pega- pra ele não encostar na mão do Joey. Ele tava indo pegar o seu band-aid assim, ele... Tá Liz, tudo bem tá tudo aí? bem. O Ferreiro... Oh, vocês podem Não, deixar ele, não. ele sabe o que ele tá fazendo, ele é o doutor de Santo Berço. Não. Não toca nele. E sim, pai, tá tudo bem. Meu pai é o melhor. Alice, Confia em mano, mim, deixa confia em mim dessa vez. Eu tiro a mão. Ele tá olhando Desculpa, confuso doutor. assim. Eu só quero ver como tá o ferimento. Desculpa, senhor doutor. Ela é minha médica também, ela só tava um pouco preocupada. Tudo bem, esses médicos ígnoros. Ele vai até o seu band-aid e tira fora assim. Dói um pouquinho e vocês veem que tem aquele X meio que não muito bem cicatrizado ainda, costurado em ponto. Ele... Não, eu consigo resolver isso em 5 minutinhos. Você não quer que eu resolva isso? A gente já terminou o trabalho com o minerador de qualquer jeito. A gente pode resolver você e ir pro bosque. Sim, mas a minha médica pode observar?
junto comigo? Na sala? O que vocês quiserem, eu só quero fazer meu trabalho agora que vocês estão em Santo Berço. Joey! Ok. Enquanto isso, a Cibele vem em direção ao Thiago e o César que estão na porta. E aí, como que foi? Vocês chegaram aqui? Eu não entendi nada. Que legal que vocês vieram pra Santo Berço. É bacana. Ai, também tô muito animado de estar aqui, Sibeli, eu falo pra ela. Nossa, lugar maravilhoso. E foi um acidente, né? Ninguém trouxe vocês. Me diz isso aí, qual que é isso? Menina, nossa, a gente tava andando por Carpazinha, aí a gente saiu aqui. Hã? Eu saio da Cibele e vou até o ajudante. Onde é que tá o ajudante A aqui? Cibele fica confusa, assim. Ei, ajudante. Vamos? Enquanto eles vão lá arrumar isso daí, eu posso trocar uma ideia com você? Eu queria saber um pouco mais sobre a cidade e tal. Ah, mas é que eu quero ver também. Você quer ver o quê? Eu quero ver, ainda mais que a enfermeira vai estar ali. Eu quero ficar lá com eles. Por que você gosta dela? Vem. Ele começa, ele puxa assim o Joey, o Joey pelo braço, o doutor. Ele vem trazendo o Joey pra essa a sala, assim, ele abre a porta e empurra. Ele vem trazendo você. Vocês veem então essa sala com 3 camas meio feitas de saco, assim, não parecem muito confortáveis, parecem mais macas. Tem uma estante com vários frasquinhos com sangue, com os líquidos de cores diferentes, assim, a maioria deles são bem verdes. E em cima, vocês veem uma estante com vários e vários jarros e potes e vidros com o que parece algum tipo de cristal verde brilhando dentro deles. O doutor, então, ele aponta pra você, a enfermeira vem junto e fala: eu posso ajudar. Ela vem junto, o doutor vira pra enfermeira e fala: traz... Ele olha pro Joey assim com a cicatriz. Traz só um cristal pequeno. A enfermeira, tá bom. Ela vem correndo até essa estante aqui em cima. Ela pega um jarrinho desses cristais, ela pega um cristalzinho verde que tá brilhando. Ela coloca num materialzinho de metal que tem um slotzinho na ponta assim, coloca o cristal e traz pro doutor que segura. O doutor aponta pra cama assim: pode se sentar. Ok. Tem certeza disso? Sim. Eu Só também fica tava comigo aqui acompanhando. também. Eu fui junto. Putz, doutor, que criptonita. Arthur, volta aqui! Ô, seu doutor. A enfermeira traz, o doutor pega assim e ele vai se ajeitando assim enquanto você fala. Que perguntou esse já? cristal? Perguntei. Que cristal? Esse é um dos vários presentes que o Santo Berço dá pra gente. E ele segura o seu rosto assim e começa a... Você sente encostando esse cristal no topo da sua cicatriz e ele vai passando bem forte. Você sente ardendo um pouquinho assim. E depois ele Fala passa... comigo, né? É, sim. Ele vai passando de novo, quase que cortando. Você sente como se tivesse um bisturi cortando. E você recupera 4 pontos de vida. Você tá Que perdendo quatro? sanidade, E a não cai na cicatriz? lábia, não. E a cicatriz, ela meio que... Vocês veem uma fumacinha verde saindo e a cicatriz está completamente formada, não é mais uma ferida, é só uma cicatriz. E ele tira assim... Pronto, eu falei que ia ser rápido. Calma, eu queria conversar com o Arthur. Faz um pouquinho mais demorado esse processo aí. Tudo bem. Mas enquanto isso estava acontecendo, você pode falar com o Arthur, sim. Paralelo. Arthur, Oi. você viu aquele negócio estranho no rosto do ferreiro? Eu olho Daí pra eu eu olho pra ele meio de rabo de olho, assim, eu quero ver se ele teve alguma reação. Se ele ouviu O que eu falei. Ferreiro, na verdade, eu não botei, mas ele entrou junto, assim. Ele foi entrando junto pra acompanhar o... Ah, Como assim? eu achei Uma que ele marca? tava aqui. Tá falando Não, você da pode marca? apontar. Ah, não, você na pode verdade- apontar, não tem problema. Não, é porque eu tinha falado isso pra ver se ele ia ouvir, se ele ia reagir. Ah. Tipo, eu só falei isso pra ver se o ferreiro ia reagir, porque se ele tivesse ouvido eu não ia falar o que Você eu pode queria. chegar mais perto e falar isso de qualquer jeito. Tá, então eu vou chegar mais perto e quero falar isso de qualquer jeito. O Ferreiro, ele tá, tipo, meio que orando, não muito tipo, impressionado, assim, não. mas vendo os Ignaros, ele tá, tipo, só vendo a reação dos Ignaros, assim, a cura acontecendo. Na hora que eu ia entrar na sala, ele me chamou, daí ele foi me empurrando aqui pra parede pra chegar mais perto do feio. O Ferreiro que mais Ah, tá beleza, perto da agora- porta junto com o Thiago, assim.
Agora vem aqui, Arthur. Você falou isso? Eu falei baixinho pro Arthur, sim. Vem aqui, Arthur. Tá. O que foi? Mano, a gente sabe desse labirinto que aparentemente existe uma lenda que pessoas acharam o centro. Que as pessoas a gente sabe que voltaram desse santo berço. A Lurdete, a filha da Lurdete e aparentemente o velho louco. E se esses foram os 3 guardiões e tá faltando mais 2 que a gente não sabe? Ou se os guardiões, na real, são os médicos, ué, que fizeram tudo. Mas e se eles nem tiveram no Santo Berço num primeiro momento? É isso que eu tô pensando. Se as pessoas do Santo Berço sabem que existiram pessoas... que existiram 5 guardiões, provavelmente eles estiveram aqui antes. Eu não sei o que dizer pra você, eu tô bem mais confuso do que você, eu acho. Eu tô muito curioso pra saber o que tá acontecendo lá, na verdade, tô meio preocupado com o Joey. Tá, eu não sei sobre a capacidade de ouvir deles. Eu percebi que o porteiro tinha uma audição muito boa na hora que ele ouviu a Alice cochichar. Mas aparentemente quando eles estão distraídos, eles não ouvem. Eu falei aquilo mais cedo pra ver se o Ferreiro ia ouvir. Enfim, vamos voltar pra lá. Você não acha que... você viu que todos eles têm a pele cinza e tudo mais. Você acha que isso é com o tempo ou ele tá fazendo exatamente isso agora com o Joey? Então, eu acho que pode ser isso que tá acontecendo com o Joey, mas também pode ser que quanto mais tempo a gente passe aqui, mais a gente vai se transformando num deles, eu acho. Tá, então vamos lá olhar, porque, né? É melhor a gente ver. Quando vocês voltam, então, vocês veem o doutor terminando de fechar a cicatriz do Joey. E ele entrega o cristal, que agora não tem mais aquele mesmo brilho verde forte que tinha antes. Tem só um brilho verde bem fraquinho. Ele entrega pra enfermeira de novo, que volta correndo assim. O minerador que tava dormindo do lado de vocês, assim, ele acorda. Olá? Olá, senhor. Olá. Bem-vindos a Santo Berço. O doutor, você acordou? Você tá se sentindo melhor? Ele mexe a perna assim. Sim. São novos Ignaros? Quem trouxe eles? Aparentemente... Ninguém sabe. Eles na verdade vieram sozinhos, por seguir um tipo de mapa. A gente tá tentando entender isso também. A enfermeira chega... Eu lembro deles do hospital. Eles já chegaram feridos lá, muito feridos uma vez. Feridos? Ele olha pra vocês. Por que vocês estavam feridos? Briga de bar. Pera, ô Sibeli, há quanto tempo você tá aqui, só de curiosidade? Eu vim aqui no dia 13. Você já passou pela sua aprovação? Não, né? Não, eu tô muito empolgado. Eu vim junto com o Murilo, né? O coletor, no caso. Enquanto isso eu quero pegar o rosto do Joey na minha mão e começar, analisar a cicatriz dele, assim. Você passa a mão e você sente que tá muito bem cicatrizado. Ele curou muito bem, assim, a cicatriz. Tá muito suave. Eu não sinto mais nada, né? Tipo... Você passa a mão e você não sente nada. Ardeu um pouquinho na hora que passou, mas também tava dando um alívio bom. Como se você sentia que a cicatriz onde ele passava não tava doendo mais. Eu analisando com o meu conhecimento, eu vejo que parece só um ferimento que já tá há muito tempo cicatrizado. Isso. Ô, seu Ferreiro, tem uma coisa que você tá falando o tempo todo que tá me deixando confuso, cara. Você toda hora fala, você chama a galera vem pra cá. Por que é tão incomum a galera achar que isso é do lado de Carpazinha, rapaz? Não tô entendendo nada. Por que alguém iria buscar uma cidade no meio da floresta? Por que alguém não andaria na floresta? Tá lá viajando, passeio, andando na floresta, uma cidade. Isso daí pra mim parece ser mais comum do que incomum. Você lembra que na trilha, você andou 10, 15 minutos pra dentro da floresta, bem no meio do mato, até você começar a achar a trilha. Não é como se a trilha saísse da estrada e fosse direto. É um negócio bem no meio do mato, não é uma coisa que você casualmente poderia entrar, só pra deixar claro. No meio do mato em Carpazinha, né? Então... Parece impossível ser tão incomum vir gente assim, tanta gente tá olhando pra gente de forma estranha. Você total ninguém vai achar Não, todo mundo tá estranhando porque ninguém esperava pessoas novas, já que ninguém saiu numa peregrinação.
Mas não É uma aparece surpresa pra pessoas todos. novas assim de vez em quando? Ou essa é a primeira vez? Não aparece Curta- pessoa nova assim? Ah. Nossa, senhor Ferreira. Nós sempre trazemos pessoas novas quando nós precisamos de pessoas novas. E nunca aparece ninguém sem vocês precisarem. Nunca. Vocês foram os primeiros, ao menos da época que eu tô aqui. Em anos e anos, deixa eu primeiro aparecer aqui. Sem nenhuma peregrinação, sim. Doutor, desculpa incomodar, mas você já viu esse símbolo e eu entrego a mesma foto que eu entreguei pro Ferreiro antes. Quer que eu O puxe a doutor, foto? ele olha assim... Ferreiro, esse não é o símbolo... É, o símbolo da fazendeira que tá tendo os ataques. Eu disse que eu ia levar vocês lá. Doutor, você já não viu esse símbolo nas costas de algum homem? O quê? Não, esse símbolo... Esse símbolo. Ao menos ele parece o símbolo marcado nos animais que estão aparecendo mortos na fazenda. assim, então marcado? vocês mesmos não têm conhecimento do porquê desse símbolo, certo? Não. Esse símbolo não representa nada pra você? Representa os animais que estão aparecendo mortos e comidos na fazenda que ninguém entende nos últimos tempos. Vocês fazem muitas obrigada. perguntas. Eu percebi as armas... Vocês são da polícia? Ah, não. Ah, não. Calma, ajudante. Vocês trabalham tudo na bem. polícia de Carpazinho ou alguma coisa assim? Eu não tô vendo o sotaque de vocês. De onde exatamente vocês vieram? Eu sou do Japão. São Paulo. Eu sou de São Paulo também. E vocês vieram fazer o que aqui? A gente tava procurando uma turma. Os amigos nossos que sumiram. Senhor Ferreiro, Em Santo Berço? o nome... Não, a o gente não nome sabe se eles vieram pra cá. exoterrorista lembra alguma coisa? O quê? És o quê? Exoterrorista? Não. Eu dou uma olhada muito séria pra Liz. Mas peraí, Eu quero vocês entregar a vieram foto pra... da equipe Vocês Kelvin. vieram pra região sul porque estavam buscando... Mas vocês falaram que estavam procurando pessoas de Carpazinha? Mas vocês não Não, viriam de São Paulo e do Japão pra procurar alguém de Carpazinha? Quem Amigos vocês estão nossos. procurando? Amigos nossos. A gente veio procurar amigos nossos primeiro, que sumiram. Daí começou a sumir mais gente em Carpazinha. Eu e aí a conheço gente tá todos de Santo Berço. Se vocês me disserem, talvez eles possam estar aqui. Eu puxo da minha mochila a foto da equipe Kelvin e entrego pra ele. Ele pega a foto na mão. Esses são os nossos amigos. A fotinho bem pequenininha assim na mão dele. Ele encara a foto por um tempo. Ele olha atrás. Sim. Eles vieram pra Santo Berço. Na verdade, eu imaginei que vocês tivessem alguma coisa a ver com eles desde que vocês chegaram aqui. Eles tinham um comportamento bem parecido. Ele entrega a foto de novo, bem parecido com o de vocês. Eles chegaram em Santo Berço, mas eles vieram em peregrinação. Eles foram trazidos pela peregrina, a antiga Ferreira, que infelizmente morreu. A antiga Morreu Ferreira onde que é? morreu? Eu sinto sim, muito. Ela morreu nos últimos... Ela morreu há 10 dias. Enfim, eu não... Continuando. Eles vieram pra cá há mais ou menos... 3, 4 semanas, não lembro exatamente. Eles ficaram na cidade por algumas semanas. Você lembra quantas semanas foram, ô ajudante? Bom, umas 3 semanas, mais ou menos. 2, 3, não sei. E... eles fizeram algo que... assim como vocês chegaram aqui do nada, surpreendeu todos. Eles... todos os dias entravam no labirinto infinito. Aparentemente eles estavam tentando muito encontrar um jeito. Mas isso é normal, quando você é um ígnoro. É normal você ficar fascinado pelo labirinto, ficar tentando encontrar um jeito de entrar, achando que você vai encontrar os guardiões, achando que você vai ser o escolhido do labirinto. Mas ninguém nunca consegue. É claro, todo mundo sempre sai. Às vezes só usa o labirinto pra ficar brincando, se divertindo. Mas Legal. eles, depois de algumas semanas aqui, fazendo um monte de perguntas, igual vocês,
Eles entraram no labirinto e ninguém viu eles saindo. As pessoas mais novas começaram a teorizar que eles conseguiram entrar lá, mas é óbvio que eles não conseguiram entrar. Provavelmente o que aconteceu é que eles entraram durante o dia, ficaram lá até chegar de noite e eles saíram na noite e ninguém viu porque estava todo mundo dentro de casa. Mas eles não foram mais vistos em Santo Berço. Ou eles foram as primeiras pessoas a entrar no labirinto, que eu acho impossível, ou eles foram embora. Mas você não já disse que tinham O que é entrado bem mais pessoas plausível, antes? já que vocês vieram aqui. Senhor Ferreiro, desculpa, mas o senhor falou que as pessoas acham que são o escolhido. Existe algum tipo de profecia quanto ao labirinto infinito? Não, é só... Como eu disse, a lenda é que os guardiões estão esperando por alguém que conseguirá decifrar o labirinto. E eles estão esperando no centro do labirinto. E aí todo mundo quer ser o escolhido, ou o desvendador, ou como você quiser chamar. Eu sinto muito pela antiga Ferreira. Ele olha com um olhar triste assim. Não tem problema, o tempo leva a todos e tudo. O que importa é que Santo Berço é um lugar forte. Graças a ela. Ela foi durante muito tempo, a Ferreira? Sim. E Entendi. quando ela Por morreu, quanto tempo, você sabe? quando eu vim pra cá, ela já era ferreira. Meus pesos, Ele tá triste falando disso. Desculpa por mais uma pergunta, doutor, mas há quanto tempo você tá aqui? Há muitos e muitos anos. Nós não nos preocupamos com o tempo aqui em Santo Berço. Nós só vivemos. E quando a gente precisa de alguém novo, a gente sai e busca. Nós não somos obcecados pelo tempo como vocês são. Mas vocês vão entender isso também. Ok. Eu saio e fico esperando aqui na porta. Eu vou direto no Joey assim e fico olhando a bochecha dele. Olha, cicatrizou completamente, eu não sinto mais nada. Aí eu O começo doutor a tocar, vira assim. pra você assim. O seu problema parece ser um pouquinho maior. Você quer que eu resolva também? Eu olho pro Joey assim. Eu olho pra Liz agora. Enfermeira! Traz Eu acho. um cristal um pouquinho maior. Tá bom, tá bom. Eu Ela acho vai na direção da estante assim e começa a mexer. Ela pega um cristal um pouco maior assim. Do tamanho do... Mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Tipo, do tamanho desse. O outro era o tamanho de um dado, assim. E aí esse é desse tamanho assim. Um pouco maior. Aí ela coloca no alicate um pouco maior assim e traz pro doutor. Eu voltei. É só você sentar. E ele começa a se aproximar assim com um olhar meio estranho dele. Que... Doutor, eu não sei se... Eu acho que... Eu tô legal, eu acho. Esses cristais vocês acham na Você caverna aqui? definitivamente não tá legal. Ele tira uma das bandagens, assim, a parte mais alta. E tem uma cicatrizona bem feia, assim. Não cicatriz, né? Tem uns pontos bem feios, assim, corte. rasgando. Nossa. Quem que fez essa cirurgia em você? Não se preocupa. Ele pega... Algum Enfermeira? problema com os Tá pontos, aqui. doutor? Ela entrega o negócio da pedra, assim, ele... Fica parado, não mexe. Não, eu passo o braço pela frente do Arthur e puxo ele pra trás. Tá, pera. Arthur, você deixa ou não? Deixa, eu sou... Você deixa ela te puxar? Sim. Tá, ele ia encostar ele ia começar a te curar assim, aí ela te joga pra trás. Ele, hã? É algum problema? Eu não... Acho que é uma boa ideia. Doeu isso, Joey? Na hora ardeu um pouco, mas depois... Então pronto, eu tenho... Vocês problema veem com o dor, minerador, desculpa. enquanto essa conversa toda tava acontecendo, ele... bom, eu vou pro bosque, eu vejo vocês lá. Na verdade, ô Ferreiro, você sabe se o taverneiro precisa de alguém pra levar as cervejas lá? Aparentemente, estavam reclamando que não tinha cerveja, então talvez valha ele passar na taverna antes. Tá bom, eu vou lá então. E ele passa... Obrigado, doutor.
Tudo bem, só tomar mais cuidado da próxima vez. E ele sai da casa do doutor. Essas pedras verdes aí, vocês acham nessa caverna que o minerador tava trabalhando? Sim, é uma dos vários presentes de Santo Berço. São as pedras da vida. E tem outras pedras? A gente tem alguns outros cristais. A gente tem os cristais de fogo. Vocês devem ter visto na casa do ferreiro. Vimos. No candelabro, né, ferreiro? Não, o candelabro é na casa do doutor. Mas agora, dá um teste de inteligência aí. Nossa, eu sou inteligente, meu brother. Se eu falhar, eu vou ficar triste comigo. Eu falei isso a última vez. Né? Opa, foi normal. Tá, normal. Você, agora que ele fala isso, você tem uma memória assim, você pensa na casa do ferreiro. E aquelas brasas que você viu no canto, elas tinham algumas no chão, algumas caídas. E provavelmente não era carvão pegando fogo. Olhando em retrospecto, talvez fossem cristais vermelhos que estivessem emitindo luz. Eu lembro que eu vi lá na ferraria, mas eu achei que era brasa. É normal confundir quando você é um ígnaro. Mas não, nós não usamos fogo em Santo Berço. Santo Berço nos dá o calor que a gente precisa nos cristais. Senhor ferreiro, e de onde vêm esses cristais todos? Eles vêm de um mesmo lugar? Vem da caverna de mineração? Mas todos os tipos de cristais que vocês usam, vêm todos da mesma caverna? Sim, e também lá tem todos os outros minérios que a gente precisa. Ferro, cobre, ouro, o que você precisar. A caverna e Santo Berço nos fornece tudo o que precisamos para viver. Ok, obrigada. Agora eu venho pra cá e fico aqui. O doutor tá tipo com o cristal na mão assim, olhando. Lado. Você vai querer dar um jeito nisso aí ou não? Não, eu pego a faixa que ele tirou, ele tá com em algum lugar? Ou tá na mão dele? Ele só tirou assim, ele deixou no lado da maca, assim. Tá, eu pego na maca assim, hoje não, seu doutor. Aí eu coloco assim de volta. Não. Ok. Enfermeira, você tem mais alguma coisa? Não, doutor, tá tudo certo. A gente vai, então. Não, peraí, doutor, peraí. Deixa eu perguntar a você. Esse cristal daí ajuda na audição? Não. Infelizmente a gente não consegue recuperar danos internos muito sérios. De boa, então. Eu posso tentar. Pode ser. Ele pede... enfermeira, dá uma fragmentada nesse cristal e traz um bem pequenininho. Ok, ela vai até a estante correndo de novo. Ela pega os martelinhos assim, vocês ouvem... Você vê ela fazendo um monte... Ela faz um monte de coisa. Ok, e ela volta com uma pinça, com tipo uma lasquinha dessa coisa verde assim. Ela entrega pro doutor correndo. Ele olha assim, analisa. Ok, eu preciso que você fique parado. Muito parado. Qual é? É esse da cicatriz? Esse aqui, ó. Ok. Ele segura... fica bem parado. Dá um teste de constituição pra mim, por favor. Parado. Passou. Passou? Passei. Você segura firme assim, ele começa a enfiar essa pinça dentro do seu ouvido e você ouve um barulho. Você tá ouvindo de novo. Nem fodendo. E ele faz tipo... Alô? Rapaziada, eu tô ouvindo de novo. Senhor doutor, você tem algum tipo de cristal psicológico? Hã? Pra lidar com traumas? Como o meu trabalho de doutor, eu sou responsável por conversar com as pessoas e lidar com os problemas delas também. Se você precisar de alguém pra conversar, eu tô sempre disponível.
Ok, obrigado. Talvez eu volte aqui mais tarde. Bom, eu quero mais uma vez dar minhas boas-vindas a vocês. Eu sei que vocês devem estar muito confusos agora, mas vocês vão aprender a amar Santo Berço, assim como todos nós. Ferreiro, eu e a enfermeira, a gente vai indo pro bosque da aprovação, pra festa da aprovação no coletor. Eu vejo vocês lá. Vocês precisam de mais alguma coisa? E ele olha pro Arthur de novo. Não. Hoje a gente vai lá comemorar a aprovação. Eu venho no cantinho aqui e falo com a enfermeira. Você vai mesmo hoje? Sim, eu tô muito empolgado. Eu quero pra minha aprovação logo também. Sim, verdade. Belezinha. Tomara que tenha manteiga na manteiga. Ah, se quiser eu posso tentar pedir pro taverneiro depois. Ah, por favor, você tem mais contato. Ferreiro! O Ferreiro, tipo, tava fazendo alguma coisa ali. Hã? Você consegue manteiga na manteiga? A gente gosta muito. Eu vou falar com o taverneiro. Tudo bem. Posso provar também? Vai ter. Eu queria provar também. A gente vai pra taverna, lá deve ter. A enfermeira vira Obrigado. pro ajudante. Bom, eu te vejo lá. Leva umas bebidas pra gente. Beleza. E ela sai a cena. Ela fala, gente, na verdade, que ela tem sotaque gaúcho. Ela sai junto com o doutor. Os dois vão caminhando juntos em direção ao bosque. Ô, Sozinha. Bom, acho melhor a gente sair da casa dele. Não é muito educado ficar na casa de alguém sem que ele esteja aqui. E ele começa a sair. Concordo. Ele se abaixa assim pela porta. Ele sempre. Você sempre. Toda vez que ele passa, assim, vocês percebem que ele é muito maior que qualquer casa foi projetado. O que aconteceu lá dentro, gente? Tava demorando. Mano, Eles demoraram. Alguma coisa sobre manteiga? eu acho que independente do que tá rolando na cidade, nós temos que roubar uns 10 quilos desse cristal. Thiago Por Sensei, quê? isso não Oi, é legal. Tiagão. O que aconteceu? Joey, você tá bem? Tudo de novo, eu tô escutando com os dois de novo. Sim, Joey. Eu quero fazer assim, eu vou ouvido. na frente Eu quero do fazer assim. Thiago, eu faço assim dos dois lados. Eu Tem tô certeza? ótimo. E o Thiago Sensei tá ouvindo de novo. O Thiago tá ouvindo de novo. Eu Como duvido. assim? Eu chego no ouvido dele, surdo, e coloco a minha boca assim e falo... Abobrinha. Abobrinha teu cu. Que isso? Ele tá ouvindo mesmo. Esse lugar é incrível. Não. Mas não se deixem levar pelas coisas boas. Presta atenção. Toda vez Vocês que não você veem, ganha algo bom... Vamos. Já vamos, só um minuto. Não é educado ficar na casa dos outros sem a pessoa Vamos tá ficar aqui. na rua, vamos ficar na rua. Vamos. Tá, vocês saem da casa do doutor? Sim. Sim. Ok. Então deixa eu botar vocês de volta em Santo Berço. Opa. Não, pera. Não, tá. Agora vocês estão em Santo Berço. Você quer voltar Aham, pra casa sim. do doutor? Gente, Parece o loading quando Onde Você que quer tá o voltar Ferreiro? pra sala do doutor, pra casa do doutor ou não? Eu posso voltar, onde vai. que tá o Ferreiro? Pronto. Vamos aqui. ficar... Agora vamos sair de novo. Tô brincando. Tá, deixa eu de volta aqui. Quase fiz xixi. Ei, Ops. alguém vai lá fora distrair o Ferreiro? Que eu quero explorar esse lugar. Ô, Liz, rouba cristal pra nós. Eu vou. Por que vocês estão passando cristal em vocês? Vocês não falaram pra mim que tocaram naquela gosma lá e aí ficaram tudo doido? Aí o cara quer passar que a gente nem conhece o lugar, que a gente tava buscando coisas sobre informação do lugar. É, mas a gente não ficou doido dessa vez. Tá demorando mesmo. É, você não sabe, né? Você não quer ir lá dentro ver o que tá acontecendo? Eu vou lá fora. Eu vou. Vocês veem, não, vocês não ouviram isso. Vocês veem o ajudante então entrando e vocês estão cochichando assim, o ajudante entra. Enquanto vocês Oi, conversam. gente. O que tá acontecendo? A gente tá falando baixo. Tá tudo de boa, não? Que a gente tava admirando a arquitetura daqui. É que a- Ah, é mó legal, né? Nossa, essa casa é muito boa, adoro ela. Você mora aqui, não? Não mora, né? Você mora... Não, Esse não, aqui essa é o... aqui é do meu pai, do doutor. Entendi. E você mora onde? Ah, eu tenho minha casinha. Ué, Me mas... mostra ela. Vamos lá conhecer sua É, casinha. me mostra ela. Opa, tô indo, hein? Opa, faça aí. Isso aí Vocês tá estão bom. fazendo? Eu Por quero ver a favor, casa dele, vai na ué. frente.
favor, vai na frente. Eu a gente vou vai lá logo rapidinho. atrás. Tá bom. Lidera o caminho. Vocês saem. Chame ele. Vocês saem da casa. Eu continuo aqui dentro. Tá, bom, a porta tá aberta, tá saindo todo mundo e o Ferreiro tá tipo olhando pra todo mundo passando assim. Eu Ele tá olhando pra encosto vocês assim lá no dentro. cantinho esperando todo mundo sair. Eu encosto na parede aqui, eu fingi que eu não tô mais aqui. Dá um teste de furtividade aí. Eu tô dentro da Nossa, eu casa. nem sei quanto eu tenho de furtividade, peraí. Tirei 7. Eu tenho que dar uma furtividade também, senhor mestre? Eu Se você quiser tirei ficar aí dentro, normal. Eu quero ficar dentro, mas sem ser furtivo, você quer entrar dando a desculpa mesmo. Eu Quanto você tirei tirou? Normal. Normal? Normal, eu tirei 37. Não, 27. O Ferreiro, ele viu você se escondendo. A gente tá indo, viu? O doutor já saiu de casa. É melhor a gente continuar vendo o resto do Santo Berço. Espera ele voltar se quiser conversar com ele mais. Ô, seu Ferreiro, deixa eu te falar, mano. Ele falou de uma tal de pedra de fogo lá. Essa pedra verde, a febre precisa da pedra de fogo, daí você me mostra lá na sua casa rapidinho? Ele aponta pro candelabro que tá atrás de você. Essa é uma delas. Falei. Tá, pô, esse bagulho tá brilhando. Eu não tinha saído. Você vê que é esse candelabro que o que parece ser fogo, na verdade, são 4 cristalzinhos vermelhos iluminando a mesa. Você usa isso daí pra fazer suas espadas, seus... Sim, eles emitem o calor que a gente precisa pra cozinhar ou pra acumular os... A sua amiga tá bem? Ela tá bem. Não, eu só tô olhando aqui ao redor, só dando uma olhadinha. É porque esses cristais aqui me chamaram muito a atenção, são muito legais. Você vê... Nunca tinha visto nada assim. Você vai na estante, mexer na estante assim, você vê só alguns rabiscos de medicina bem básica, assim. Vários desenhos de anatomia humana bem rudimentar, com partes de músculos e você não entende nem o que tá escrito. Você não entende nada do... Tem pouquíssimas coisas escritas assim, são só desenhos, a maioria desses caderninhos. Você não vê nada demais. Mas eles escrevem em português. Você não reconhece, não. É uma outra linguagem. Por que o arco tava escrito em português, então? Tuxê. Você perguntou isso pra quem? Eu perguntei mais porque eu achei que era um furo, mas não perguntei, então. Entendi. Não falei nada, tô tranquilo. Você vê essa linguagem que você não entende, mas são tipo palavrinhas isoladas, são símbolozinhos isolados. E você vê. E é só isso que você vê com desenhos, enquanto o Ferreiro fala. E quando você. Os cristais funcionam de uma maneira que quando você quanto maior a quantidade de acúmulo de cristais, maior o calor emitido. Então esses cristais mal emitem calor, a gente usa eles mais para luz, mas quando a gente acumula cristais maiores e com mais quantidade, eu consigo, por exemplo, derreter ferro. Então se eu pegar 10 mil cristais daquele verde, eu viro o mais saudável da Terra? A gente tá indo, viu? E ele grita pra você. É melhor a gente voltar. Não me faça ter que lidar com problemas agora. E ele fica com um tom mais agressivo na voz. Essa estantezinha aqui que eu cheguei perto, eu consigo ver alguma coisa? Você viu o que vocês viram mais cedo. São várias vasilhas com sangue, ferramentas diferentes, vários pedacinhos daqueles cristais verdes com menos luz. O Ferreiro, ele bota a mão na porta e entra. A gente tá saindo da casa do doutor agora. Desculpa, senhor Ferreiro, eu tô indo. Ok. Perdão. Isso não foi legal. Lisa, o tamanho do cara, tio. Aí eu passo pela porta. Você sai então, e aí vocês voltam pra Santo Berço. E vamos dar uma pausa agora de 5 minutinhos pra pegar água aí no banheiro. E aí a gente continua explorando Santo Berço e os Lusídios quando a gente voltar. Ok. Voltamos em 5 minutinhos. Segurei. Tomaram Show. Estamos de volta, senhoras e senhores, para O Segredo da Floresta. Muito obrigado a todos que estão assistindo, muito obrigado a todos que se inscreveram com o seu Prime hoje, muito obrigado para poder comentar no chat e para apoiar no geral, ter os emotes. Um beijo, obrigado mesmo pelo carinho, obrigado por estarem sempre aqui apoiando e assistindo as aventuras que eu escrevo e eles desenvolvem. Estamos de volta, senhoras e senhores. Phelps, tu é um de nós agora, cara. Opa, oi. Oi, tá aqui agora a produção aqui. E aí, o Thiago tá aproveitando a audição nova dele, foi aproveitar. Ele foi ouvir os passarinhos da floresta. Perfeito, a gente espera o Thiago voltar então.
Agora a gente pode já voltar pro roleplay. O Thiago, ele foi dar uma olhadinha aqui nos Tá pássaros. falando com alguma estante lá dentro. Ele tá falando com alguma árvore. A gente olha ao longo assim, ele tá gesticulando com a árvore. Assim. Vocês veem então o ferreiro saindo com a Liz e o Thiago de dentro da casa do doutor. Vocês já não veem mais o doutor. Vocês conseguem ver meio que na distância, assim, por trás dos troncos. Vocês estão diretamente ligados ao bosque, né? Do lado de vocês. Vocês conseguem ver que ele e a enfermeira estão chegando no bosque. E as outras pessoas estão indo conversar com eles. E vocês veem mais pessoas descendo aqui de cima. Dessa grande casa com um telhado laranja. Em direção ao bosque também. Thiago Sensei, o senhor tá bem? Desculpa. Thiagão? Eu tava em transe depois de voltar a ouvir. Foi demais. A gente imaginou que fosse isso. Você, Thiago, quando você foi olhar as árvores, assim, você tava encantado com o som dos pássaros e do vento da árvore mexendo agora com os dois ouvidos. E você percebeu, enquanto você tava olhando pra esses pássaros, que existiam pássaros ali que você nunca viu antes. Tem pássaros com 4 asas. Tem pássaros com um bico muito longo e azul. Passou voando alguns passarinhos, tipo, bem pequenininhos, assim, de tamanho de... Você achou que podiam ser insetos, mas você percebeu, quando eles passaram perto de você, que eram todos passarinhos bem pequenos. São animais que você nunca viu antes. Ó, rapaziada, a fauna e flora daqui é diversificada, né? Nunca vi esse passarinho. As árvores, vocês já perceberam que elas tinham cores diferentes, rosa, amarela. São árvores... E todos os galhos são retorcidos. Alguns troncos, eles crescem em espiral. Olha pra aquele pássaro ali que tá parecendo um jabuti voador. Vocês viram um pássaro que parece um jabuti voador. Nossa. Meu Deus! Parece mesmo um jabuti. Esse lugar é pássaro tem casco, tio. Como que ele vai com esse casco? Qual era a dinâmica disso daí? Santo Berço sempre nos agracia com criaturas novas e surpreendentes toda vez. Todo dia tem um novo. É uma das melhores coisas de viver aqui, aliás. Todo dia? Praticamente. Não todo dia, mas a gente sempre vê alguma coisa nova. Legal. Vamos continuar o tour então? Vamos aí? Opa. Vamos, que já a gente tem que ir embora, Bom, né, eu acho. Agora a gente vai pra um lugar que eu acho que vocês vão gostar bastante. Ao menos é um lugar que a gente gosta bastante. Vamos todos pra taverna. Aê! E ele começa a subir em direção assim. Bom, agora que vocês estão aqui em Santo Berço, vocês não precisam mexer, a gente pode só deixar paradinho quando chegarem. Não precisa fazer. Agora que vocês estão aqui em Santo Berço, vocês provavelmente vão passar bastante tempo lá, porque é lá que todo mundo come, conversa, bebe. É um dos pontos principais da cidade. Bacana. Vamos lá então. Vocês estão caminhando, vocês estão todos caminhando indo em direção à taverna. Você tem cerveja? Claro que temos cerveja. Como não vai ter cerveja? Vocês têm... porque aqui tem tudo de diferente, né? Tudo aqui é diferente, nós não estamos acostumados. Vocês então. têm alguma bebida diferenciada? Eu sou um cara com certeza amante. temos, quer dizer, de onde você vem, provavelmente tudo vai ter um gosto... Eu não quero estragar a surpresa. Manteiga na manteiga é pra beber ou é pra comer? Como que funciona? É os dois, é incrível. Eu quero puxar a galera pra perto pra dar uma cochichada. Ok. Eu vou já pra pertinho do Thiago. Ô, rapaziada, eu acho que a gente não deveria comer nem beber nada aqui, não. Eu também acho que não. Vocês estão começando a ficar com bastante fome já, viu? Só pra avisar. Se vocês estiverem ficando com fome, segura aí o estômago. Com sede, segura aí a sede. Mas a gente vai embora daqui a pouco. E comer lá o cacetinho do Letício. Ainda bem que eu comi uns... Ainda bem que eu comi 5 cacetinhos, eu tô bem de boa por enquanto. É verdade. De boa. O Arthur é o que menos tá com fome, porque ele comeu muitos cacetinhos do Letício. Eu fico balançando minha barriga assim. Tá De barriga, você tem six-pack. Mas tá buchinho, tá buchinho. Eu estiquei assim, dá pra esticar, você nunca viu? Vocês estão todos caminhando ou vocês pararam pra conversar? Caminhando. Tá. Caminhando. O ferreiro, então, vocês começam a ir em direção a esse grande prédio. Não um grande, é uma casona assim grande, com esse telhado laranja. E vocês ouvem bastante conversa vindo lá de dentro. E algumas pessoas levando umas caixas assim e saindo em direção ao bosque. Todas as pessoas sempre olham pra vocês assim, bem-vindos a Santo Berço! E continuam levando. E
E a porta desse lugar é uma porta dupla, bem grande, quando vocês chegam na frente dela. E o ferreiro já sobe. Tum, tum. Ele passa por baixo assim e entra. E vocês veem dentro um lugar bem espaçoso, com várias mesas redondas, com cadeiras, um balcão mais no canto. O lugar todo de madeira, ele é bem iluminado por aqueles mesmos cristais que vocês viram na casa do doutor. Deixa eu puxar aqui. Vocês veem no balcão duas pessoas conversando. Vocês veem ainda umas pessoas espalhadas por essa área. O lugar é bem agradável, assim, tem várias janelinhas iluminadas também, iluminando o lugar. E vocês veem lá atrás do balcão tem um homem baixinho, meio gordinho, careca, meio que limpando algumas coisas. E na frente do balcão vocês veem outro homem muito grande, não tão grande quanto o ferreiro, mas ele é enorme também. Mais gordinho assim, com a pele acinzentada, e ele parece estar bem sujo e cheio de calos. Vocês veem conversando com ele um homem baixinho com um topetinho, uma pele cinza escura também, com os desenhos formando um arco na cabeça dele. E eles parecem estar se divertindo e rindo juntos com o taverneiro no balcão. Do lado vocês veem uma moça que está levando umas bebidas para esses dois caras, o cara e um rapaz mais jovem que estão conversando na mesa. E do outro lado vocês veem aquele minerador que vocês viram mais cedo na casa do doutor, conversando com outra pessoa que está vestida com uma vestimenta parecida com ele. Eles estão meio sujos assim, e todos eles têm calos e músculos bem definidos. Vocês ouvem vindo do balcão assim... Pum, ele dá um tapão no ombro do menorzinho que... Calma! Tá bom. E eles estão conversando uma coisa que vocês não sabem. Eles olham todos pra porta, assim, quando vocês entram, o ferreiro... Opa! E todos eles olham imediatamente pra vocês, assim, e ficam encarando vocês, parados na entrada. E o ferreiro começa pum, em direção ao balcão. Eu vou atrás. Essa encarada que os personagens dão é tipo uma encarada meio... Parece que eles estão bravos, parece que eles estão admirados. Não, eles todos eles parecem surpresos, mas todos eles têm um semblante alegre e feliz quando eles veem vocês. Okay. Queria só fazer um adendo. Queria dar parabéns aí pro artista que fez os cenários, que estão todos muito foda. Eu tô impressionado, mano. Tá muito foda. Todos os cenários, mano. Esse aqui foi o Thiago Baltar que fez. Incrível. Ele caprichou. 3 palmas. E aí, vocês veem o ferreiro chegando assim. E aí vocês veem esse homem que é quase o tamanho dele, mas mais pansudinho assim, não tão muscular. Chegando mais perto dele, vocês veem já que ele tem mais ou menos 2,10 m de altura. E ele tem faixas ao redor da mão. E parecido com o ferreiro, mas sem as queimaduras, porque ele não é um ferreiro. Ele tem... todo o corpo dele é bem calejado. Ele olha pro ferreiro. Ferreiro! Quem são esses daí? O ferreiro responde: eles são Ignaros que aparentemente chegaram aqui sozinhos. O quê? Como é que chegaram sozinhos? Sejam bem-vindos a Santo Berço, eu sou o minerador. Obrigado, eu sou o ginasta. Nisso, quando vocês olham, o velhinho baixinho tá do lado dele. Ele parece, de perto assim, vocês veem que ele tem muitas rugas, mas ele tá super bem vestido. Ele tem a roupa mais bonita, mais bem cuidada que vocês viram até agora. Ele olha pra vocês assim: bem-vindos a Santo Berço. E o que é isso aí? E aponta pra vocês assim. Pessoas. Isso o que, meu querido? Que roupas são essas? Vai me dizer que você é o estilista. Não, eu não sou, eu sou o tecelão. E vocês precisam urgentemente trocar de roupa agora que vocês estão em Santo Berço? Isso eu aqui é preciso inaceitável. delas. O que é isso? Ele aponta pro César, que tem 3 blusas diferentes em cima. Eu preciso delas, tá frio, pô. Frio? Nunca faz frio em Santo Berço? E realmente não tá frio. Você não sente frio nenhum em Santo Berço. Mas eu tenho medo de sentir. Frio? Nunca tá frio em Santo Berço. Não se preocupe. É gostosinho. Mas eu prefiro ficar. Nisso vocês veem o carequinha baixinho atrás do balcão. Ele tem uma faixa, né, descendo de cada olho. E ele tem uma faixa em cima, assim, na carequinha dele. Ele tá... Pá! Vocês vão querer beber alguma coisa? Bem-vindos a Santo Berço! Então ele bota a caneca assim na mesa. Já botei cerveja aqui! Vai querer, ajudante? Opa! Eu quero. Toma aí!
Não. Hoje é dia de provação, tem que aproveitar. A gente já tá levando todas as coisas aí e daqui a pouco vai todo mundo pra lá, hein? Senhores precisam de ajuda pra levar as coisas? A gente vai levar as últimas caixas agora, não se preocupa. Esse é o minerador falando. Ferreiro. Peraí. E aí vocês veem o tecelão, ele chega perto do Joey assim, e ele bota a mão no bolso pra pegar alguma coisa. No meu bolso? Não, no bolso dele. Ah, tá. E ele chega, ele puxa uma fita métrica e começa a com licença, a medida do seu, não é meio... da sua cabeça até a sua cintura. Aí ele tira dos seus ombros. Fica parado! Ok. Aí ele Não é meio falta aperta de seus ombros educação? assim, ele dá uma chacoalhada. Ok. Vira de costas. Ele abaixa e tira das suas calças assim. Já sei exatamente o que vou te fazer. Você agora! E ele vai em direção ao Thiago. Opa. Eu vou ganhar uma roupa nova. Ele começa a medir assim. Ele Ele aperta seus ombros aí. Ele mede nas calças. Aí ele vai da cintura pra perna assim. Ele solta. Ok. Próximo, por favor. O Ferreiro. Tecelão, não é melhor fazer isso outra hora? Fica quieto, Ferreiro. Deixa eu fazer o meu trabalho enquanto você faz o seu, tá bom? Próximo. Eu dou um empurrão no Arthur. Vai, Arthur. Quando você dá um empurrão, ele olha pro Arthur assim. Ele abre assim a fita métrica. Aí quando ele vai segurar, apertar os ombros do Arthur, ele começa a apertar. Daí ele começa a apertar o peitoral do Arthur assim. Senhor? Eu sei exatamente o que fazer aqui. Vira de costas. Joey. Oi, eu tô filmando, tá tudo bem. Vai logo, eu tenho um trabalho pra fazer. Liz, tira o celular do Joey. Quando você vira de costas assim, ele começa a medir a sua bunda assim, ele passa muito tempo medindo a sua bunda. Aí ele começa a medir o tamanho da sua perna. Sim. Senhor. Ok. Senhor. Você agora. E ele aponta pro César. Ai, que é isso? Não, eu sei da mão assim, não precisa. Tô tranquilo, valeu. Não, isso aqui é impensável isso aqui. Enquanto eu estiver em Santo Berço, você não vai usar isso daqui. Não, eu vou sim, porque eu vou usar o que eu quiser aqui, meu brother. Ele só vai fazer uma roupa. Aí você vê na hora. Mas eu não vou vestir então. Você vai fazer, eu não vou vestir. Você vai tirar as medidas, eu não vou vestir. Eu vou ficar com isso aqui que eu tô vestindo. Você vai resistir? Ele bota roupas assim no seu ombro. incríveis. Tá bom. César, isso é falta de educação, deixa ele. Ele tira. Acho que falta de educação é ele conhecer a gente agora e já falar mal Ele tira da sua blusa assim, ele olha pra você. Tá um pouco certo, Arthur. Eu já sei o que eu vou fazer de qualquer jeito. Olha aqui. E aí ele vira pra Liz. E você, vem cá. Ele vai... Ele vira na diagonal. Ele começa a fazer muito mais medidas assim que ele fez nos outros. Dá uma voltinha, por favor. Pra que você precisa disso? Ele começa... Ele... Ok. Eu só precisava fazer umas anotações mentais. Tá tudo bem. Minerador, taverneiro, ferreiro, ajudante. Eu vou encontrar vocês lá no bosque. E vocês... mais ou menos amanhã talvez já tenha algo preparado. Vocês vão receber no hotel, provavelmente. Hotel? Tchau! Tchau! Hotel? Eu não lembro de ter falado que a gente ia ficar. Ele sai, ele começa a ir em direção. E aí no caminho ele pega uma cerveja que tava em cima da mesa assim e vai embora. E começa a ir embora. Ferreiro. Desculpa, o tecelão, às vezes, toda vez que aparece um Ignoro novo, ele fica super empolgado que ele vai ter uma nova obra de arte. Acontece toda vez. Mas o Ferreiro é bom no que ele faz! O taverneiro responde. É verdade, o minerador responde. É muito difícil distinguir a voz, porque a voz dos dois é muito parecida. Realmente. Você só sente que a voz do minerador é um pouco mais grave do que a do taverneiro. A do taverneiro é mais rasgada, assim. Eu ouvi grávido. Eu vou sentar.
Eu puxo a cadeira e sento. Vocês vão querer alguma coisa aqui na taverna antes de ir pro bosque? Manda aquele lá. Manteiga com manteiga, né, ajudante? Manteiga com manteiga, manda aí. Vai querer quantas? Eu sento aqui do lado também. Vai eu duas sento do lado pra também. começar aqui. 2? Vamos lá, então. Ô, garçonete! Aí vocês veem a moça que tava com a bandeja assim, ela chega. Ah, pois não. Bem-vindo a Santo Berço. Manda o cozinheiro fazer 2 manteigas na manteiga lá. Tá bom. E ela vem passando aqui, ela passa por trás e ela entra nessa portinha que tem aqui em cima. E entra no lugar que vocês não conseguem enxergar. Eu quero falar com o cara que tá no balcão. O taverneiro ou o minerador? Taverneiro. Ele tá Senhor fazendo as taverneiro? coisas assim. Quanto... Diga, hã? Quanto custa a cerveja? Não tem preço, você tá em Santo Berço? Tá achando que aqui a gente paga pelas coisas? Você quer uma cerveja? Eu olho pra Liz e faço. Liz. Shhh, ele faz os sons com a boca mesmo. Shhh, tá lá! É de graça! Eu levanto da minha cadeira e vou até o Joey. Ele é de menor, seu taverneiro. Deixa não. De menor? O que é de menor? De menor. Ele claramente não é de menor. É de menor sim, ó a cara desse pirralho, rapaz. Dá pra ele não. Você Eu sou tocou taverneiro, cerveja? ele tem gastrite, Você dá um ele gole? não pode tomar cerveja, não. Eu dou um gole. Joey, todo mundo muda. Eu quero Todo tentar mundo dar muda, um menos tapa o na... Bom. Joey. Oi. Essa é a melhor coisa que você já bebeu em toda a sua vida. Ela é muito gostosa. É tipo, você tomou assim, mano, você não gostava muito de cerveja, você nunca tomando álcool. É muito bom. É tipo uma coisa que você não consegue comparar ao resto de qualquer outra coisa que você tomou. É muito, Eu só tô fazendo muito, expressão muito bom. desesperada pra confundir eles. Você sente que você acabou de tomar o... Se 5 chefes de cozinha tivessem se juntado pra fazer um copo de cerveja pra você tomar, era isso que saiu. Os melhores do mundo. É muito da hora essa cerveja. Só tô confundindo eles. Sim. Joey? Alô? Pode Voltei. ir de volta. Vai. Liz, Joey? essa... Eu começo a quase lacrimejar, tá? Essa é a coisa mais gostosa que eu já tomei na minha vida. Moleque. E olha que vocês nem provaram a manteiga na manteiga ainda. Nossa, quando chegar a manteiga na Experimenta. manteiga. Liz, senpai, experimenta. Eu pego da mão do Joey e eu viro tudo no chão, assim. Não! Que isso? O minerador, ele pega o seu braço, na hora que você tá fazendo isso, ele tira a caneca. O que é isso? Tadinha Que da falta de garçonete, respeito! mano. Tem alguém ela tem que tem- limpar isso daqui. Se você não quer tomar, só não tomar. O Eu que é limpo, isso? eu limpo. Ela tem esse problema, desculpa, eu limpo. A deixa ignorância eu sempre limpo, assim, eu sempre limpo. tem Eu passo do alguma lado- coisa que quer Eu passo parecer do lado dela e falo, inferior. boa, boa. Você ouviu? Aí, Eu quero pegar o rosto do Joey e olhar nos olhos dele, ver se ele tá normal. Você tá olhando pra ele. Isso foi muita falta de Deixa eu pegar um paninho, cara. Onde é que eu pego o paninho? seu vamos passar um bartender paninho. aí? Ele pega o paninho que ele tava segurando e o taverneiro começa a dar volta assim. Ele, dá licença, pra dá mim, licença, mano. dá licença. Não, O que deixa foi eu limpo, isso? Ele pô. começa a limpar o chão. Não entendi. Ela tem espasmo, mano. É muito, muito bom. Joey, para! Você tem que parar! Algo muito ruim vai acontecer com a gente se você continuar fazendo isso. Mas O tava ferreiro muito olha pra gostoso. vocês. A gente tá aqui. A gente não é monstro. Você tá assustado com o Santo Berço? Ele bota a mão em você e você sente que ele é muito forte. A mão dele é do tamanho da sua cabeça, assim. Ele vira você. Eu sei que você pode estar assustado. Mas não desrespeite o trabalho do taverneiro por causa disso. Se você não quiser comer, não come. Uma hora você vai entender. Mas Liz. não desrespeite e não cause a intriga em Santo Berço. Ninguém aqui tem ódio, raiva ou sentimentos ruins um pelo outro. Você é nova aqui, você ainda não entende. Mas quando você se sentir parte de Santo Berço, você vai entender do que eu tô falando. Eu não quero me sentir parte de Santo Berço. Eu não tô aqui pra isso. E o que você veio fazer aqui? Ele olha no fundo dos seus olhos. Eu tô aqui pra encontrar os meus amigos. E levar eles pra casa.
Eles estão em casa, se eles estiverem aqui. Eu consigo tentar tirar a mão dele do meu ombro? Ele tirou quando ele falou isso. Ok. Deixa eu ajudar aí com a sujeira no chão, ou seu taverneiro? Ele limpou rapidinho, não tinha tanto assim, tipo, ela derrubou, ele deu uma limpada assim, a garçonete... Nisso a garçonete sai de dentro da cozinha assim, com duas manteigas, tipo, 2 bloquinhos de manteiga assim, com manteiga derretida por cima, uma calda um pouco, com uma cor amarelada um pouco diferente e uma espuma ao redor assim. E ela traz... Tá aqui! E ela coloca na frente do ajudante no balcão. Aê, chegou! Alguém quer experimentar aí? Muito obrigado, garçonete. Muito obrigado. Para! O taverneiro volta pro balcão assim. Bom. Ô, minerador, o que foi? Leva isso daqui lá pro bosque e aí a gente vai... Leva você, depois eu vou fazer companhia pra eles aqui. Tá bom. Ele pega a caixa de volta assim e o taverneiro começa a sair em direção. E ele passa na mesa desses caras aqui e fala: Ô, vamos pro bosque lá, tá todo mundo indo. Tô levando a cerveja já, você não precisa ficar aqui. Eles, tá bom, vamos lá. Quando eles passam por vocês, eles, bem-vindos a Santo Berço. E todos eles saem da taverna. Nisso, os 2 mineradores que estavam aqui, também eles levantam e vão juntos pro bosque. Ô, seu Ferreiro, deixa eu falar. Depois você pede desculpa lá pro porteiro, porque a rapaziada aqui é gente fina mesmo, hein, mano. Não se preocupa, a gente tá acostumado. Normalmente os lusídeos, os ígnaros, quando eles vêm pra cá, eles ficam um pouco assustados. É por isso que o peregrino que traz eles já deixa um pouco preparado e explica um pouco sobre a cidade, pra não ter todo esse espanto e não ter cenas como essa. Relaxa, mas não se pode preocupe, deixar a gente entende. O que vocês precisarem aí de ajuda, ou até o que vocês não sabem que vocês precisam, a gente vai ajudar. Nisso o minerador, ele fala: Mas qual que é dessa coisa aí de... Vocês acharem sozinho com o mapa? Tô curioso com isso daí, né? Ninguém chega em Santo Berço por acidente. Ninguém falou que foi acidente, senhor. A gente falou que a gente seguiu a trilha e chegou. Exatamente, é isso que eu tô querendo saber, eu tô curioso. Tudo levou a gente aqui, não tem tanto segredo, não tem mais o que falar, eu acho. Tudo o quê? A gente procurando nossos amigos. Eles seguiram... Parece que eles estavam procurando... Você lembra daquele grupo de pessoas que tentou entrar no labirinto e sumiram? Sim, tá. Mais ou menos um mês. Sim. Então, eles aparentemente estão procurando, eram amigos deles, alguma coisa assim, mas eu já expliquei. Tem metade do povo que acredita que eles conseguiram chegar no centro, tem outra metade que acha que eles foram embora. Mas é óbvio que eles foram embora, né? É o que eu acho também. Bom, a gente não encontrou eles lá fora. Por isso que a gente veio procurar eles aqui também. Existe alguma lenda que diz, ou alguma profecia, o que acontece quando as pessoas encontram o centro do labirinto? A única profecia que a gente tem é que... Não é profecia, né? É só a história que a gente conta pras crianças. É que tem os 5 guardiões que foram os únicos que chegaram e eles estão lá dentro. Esperando. Mas fazendo o quê? A gente fala, vai lá e descobre, né? E o minerador... Então bora lá, pô. Bom... Então vamos pro hotel, né? Vocês não estão com fome? Bom, Não. agora o taverneiro já foi, né? Vocês deixaram ele um pouco magoado. Eu tenho um pouquinho de manteiga na manteiga aqui ainda. Não, Eu tá quero tudo comer bem. a manteiga. Vem aqui. Ui. Ai, mano. Ô, é o seguinte, se a gente quiser voltar Você vai lá pra então, nossa você casa chega lá fora- ele te entrega um desses pratinhos de manteiga na manteiga, que tem uma colherzinha do lado. Aí você pode escolher, você pode beber, comer, é com você. Quero dar um gole. Na manteiga? Tá. Você come assim. Todo mundo muta. E... Não, tá bom. Eu vou deixar desmutar. Não, você é muito... É mais ou menos o mesmo sentimento que você teve com a cerveja, só que agora você tá tendo isso com a manteiga. Gente, é muito bom. Eu falei! É muito bom! É incrível! E eu concordo. Thiago Sensei, você quer provar? Bom, agora parece que eles provaram a manteiga na manteiga. Dá pra dizer já que são oficialmente parte de Santo Berço, né? Seja muito bem-vindo!
Obrigado. A manteiga do taverneiro é uma maravilha. A do cozinheiro, desculpa, né? Nisso, quando ele fala do cozinheiro, vocês veem saindo de trás da cozinha na porta. Sai um cara com uma roupinha, com um aventalzinho, um paninho na cabeça, assim. E ele sai levando uma bandeja com várias manteigas, assim, e várias outras comidas. Deixa eu pegar ele aqui. Letício, pode entrar. E é só um cara que tem uma bandaninha na cabeça, a pele dele é cinza bem escura, ele tem esses 2 traços. E ele só vai, ele passa assim, bem-vindos a Santo Berço! E ele vai levando embora, atravessando a taverna. Ô, seu Ferreiro. Fala. Se a gente quiser voltar lá pra nossa casa e depois vir aqui amanhã de novo pra trocar ideia com vocês, problema, a gente precisa ficar nesse hotel daí? O que vocês preferirem, vocês estão livres pra ir se vocês quiserem. Mas a gente também tem um hotel muito confortável que vocês podem ficar aqui. O hoteleiro ia adorar receber vocês. Mas a tá gente tranquilo, mora perto. Mora pertinho ali, 25 minutos, pega a rodovia lá, pega a 33, vira a esquerda, tamo em casa, pô. Tranquilo. Eu só gostaria de conversar com a fazendeira antes sobre o símbolo, se possível. Sim, ela era a próxima parada do nosso tour, antes de eu... E as estátuas? O quê? As estátuas. Eu tava curioso achei que sobre vocês já tinham ela. visto elas com o porteiro. A gente pode dar uma olhada no labirinto também. Vocês estão em Santo Berço, são vocês que mandam aqui. Eu estou só explicando porque é o meu trabalho como ferreiro. Nisso o minerador, ele olha pro ferreiro. Bom, eu vou lá pro bosque. E qualquer coisa aí, se vocês precisarem, eu sou o minerador. Eu trabalho na mina. Tchau. E ele levanta Muito assim. obrigado. E tum, ele sai. O taverneiro tá onde? Ele foi embora já, pro bosque. Ok. Isso daqui é aqueles cristais de fogo, né? Coisinhas. Oi? Isso daqui meio que uma chaminé com uns cristais de fogo? Aonde? Aqui no canto do mapa, aqui. Na esquerda embaixo. Isso. É tudo cristal de fogo, Tá, eu quero vir aqui e encostar em um que tá separado pra ver se tá... Tá. Tipo, se eu consigo pegar na mão. Você vê um cristalzinho mais separadinho assim. Demora um pouquinho pra você atravessar. Alguém quer fazer alguma outra coisa enquanto ele vai lá? Eu quero continuar bebendo a cerveja. Tá, você vai se alimentando. E você sente que, mesmo que você esteja comendo relativamente pouco, assim, você tá se sentindo bem cheio, assim. Isso parece... além de ser muito gostoso, você tá sentindo que isso tá enchendo seu estômago bem. Sem salitre na comida. Eu quero olhar nos olhos da Liz. Liz Senpai. Eu sei que você tá preocupada comigo, mas... pode confiar em mim. Pode dar um gole. Eu não vou fazer isso, Joey. Ok. Será que você pode me emprestar aquele caderninho que você anota as coisas? Eu tô sem o meu e eu queria escrever o que eu tô sentindo enquanto eu... Uhum. Eu entrego meio com um olhar de reprovação, assim, mas eu entrego. Mestre, posso escrever uma coisa sem que tu saiba? Não. Tá. Sem que... então eu só quero que a Liz saiba. Não, então a gente multa. Todo mundo muta, menos eu. Eu posso mutar pra live se você quiser. Não. Tá. Tá, eu vou mutar pra live então. Boa. Vou mutar. Pronto. Agora eles não estão escutando vocês, só eu. Eles vão ler seu lábio. É isso? Tá, pronto. Desmutei. Pode desmutar. Estou de volta. Falta o guache. O Calango fazendo assim pra desmontar, velho. Como que é? Ele fez assim, ó. Hey, rockers! Hey, rocker! Lembra do que a gente tinha mutado? Já era! Já era! Desmuta! Falando nisso, César, você chega no cristal, você pega ele na mão mesmo? Eu quero pegar um cristalzinho separadinho, sim. Você pega um cristalzinho primeiro. pequeno. Você encosta nele, você sente que ele é bem quente.
mas ele não vai te queimar. Aí você pega, é como se você estivesse pegando um LED que tá aceso há muito tempo e ele tá bem quentinho assim. Se você segurar por muito tempo ele vai começar a queimar sua mão. Você sente que ele é só um cristalzinho que emite um calor bem forte pro tamanho dele. Tá. E ele emite bastante luz, sua mão fica bem vermelha. Tá, ok. Eu volto, eu jogo no meio dos outros e... Quando você joga assim, dá uma explosãozinha de luz quando um encosta no outro. Tá. Eu quero andar até o ferreiro pra falar com ele. O ferreiro tá ajudando a garçonete que tá terminando de organizar umas coisas. Ô, Thiago, roubou meu lugar, mano. Ah, foi pra feira, perdeu a cadeira. Ô, louco. Aí eu faço assim com o Thiago. Eu fui ali na chaminé Vai. só. Bosta. E o ajudante tá fazendo o quê? Ajudante? Eu tô vendo beber aí a manteiga. Você tá bebendo com o Joey, né? Você tá bebendo. Você eu tô viu ele escrevendo uma coisinha pra Lisa assim, ele passa o mas eu tô negócio. de boa. Eu tô de Tá. boa aqui, só na manteiga mesmo. O ferreiro tá ajudando a garçonete, assim, ajudando algumas coisas. Ele, ó. Você pode... Se quiser eu termino aqui, você pode ir pro bosque já, não vai perder a festa. Lá, obrigado, ferreiro. E ela termina assim, eu vou pra lá. Bem-vindos a Santo Berço! E ela vai saindo. Ferreiro? Ele tá fazendo assim, ele... Pois não? Eu posso ajudar você a terminar o que você tá fazendo aqui? Claro, fique à vontade, eu tô só terminando de ajeitar algumas coisas, já que o taverneiro saiu com um pouco de pressa. Eu queria falar com você enquanto eu te ajudo a arrumar isso. Eu sinto muito pelo meu comportamento antes, é que a gente veio pra cá esperando o pior, sabe? A gente esperava que os nossos amigos estivessem mortos e o que eu encontrar pessoas felizes, alegres, é muito diferente do que eu esperava. Então, isso foi um grande choque. Mas obrigada por recepcionar a gente. Eu entendo. Tudo bem. Eu sei. Eu ainda lembro um pouco da minha experiência tentando entender o Santo Berço a primeira vez que eu vim. Naquela época eu tinha a minha peregrina pra me explicar exatamente o que estava acontecendo. O que deixou as coisas mais fáceis. Mas eu sei que pra vocês deve ser um choque. E eu sei que vocês talvez suspeitem de que tem algo a ver com o demônio, ou eu não sei exatamente qual é a religião de vocês. Mas eu asseguro a vocês, a gente é só uma cidade. E a gente só vive aqui. Tenta Desculpa a entender isso. pergunta. Eu não sei se você pode responder, mas de onde você veio antes de vir pra cá? Eu era de Carpazinha. Ah, legal. Você tinha algum trabalho lá? Eu trabalhava com metalúrgica e cuidava de ferramentas. Acho que é por isso, inclusive, que a peregrina me escolheu. Ela precisava de alguém. Ah, interessante. Obrigada. E desculpa pelo acontecido mais cedo. Tudo bem. Eu entendo. E... Liz, né? Isso. Você vai aprender a entender Santo Berço. Eu sei o que você deve estar pensando agora. Eu já estive lá. Seu Ferreiro? Certo. Obrigada, Ferreiro. Opa! Pois não? Eu tenho uma dúvida. Da mesma forma que a gente entrou, a gente consegue sair, certo? Que é o que você De disse. Santo Berço? É. Claro. Todo mundo... Por que esses animais que a gente viu e os bichos que atacam de noite a gente nunca viu no nosso lá? Santo Berço é especial de várias maneiras. Não só... Vocês devem ter percebido, talvez, já que vocês são recém-ígnaros, que as plantas aqui não são as mesmas do mundo lá de fora. Os animais não são os mesmos do mundo lá de fora. A comida não é a mesma do mundo lá de fora. Com e certeza a noite não. também não é a mesma. Tá bom, eu acho que eu entendi. Aí eu viro pro Thiago e faço... Não entendi nada. Sento. Rapaz. Cadê o César, mano? Ah, já tá aqui, né? O César voltou, e a Ok, garçonete foi embora ok. aqui já.
Vamos lá na fazenda lá, então? Pô, a rapaziada aqui é simpática, né? Até demais, Tiagão. É, tá pensando Mas quando a esmola é demais, Tiagão... É, 2 pássaros numa cajadada só. É, casa de ferreiro, espeto de pau. É, mano. Vamos lá, então? Tô pensando. Vocês estão prontos aqui? Vocês terminaram tudo aqui? Vocês não queriam comer nada, não? Eu tô bem satisfeito, obrigado. Tranquilo. Ainda tem alguma manteiga na manteiga? Ô, Liz. Eu posso entrar e ver... Pera aí, Ô, aqui. Liz. Ele vai tudo. Eu dou ele uma passa por piscadinha vocês, pro Thiago só. Ele passa por vocês. Eu vejo a assim. piscadinha e eu faço aí. Ele abre a cozinha Faz e de vocês novo, ouvem Thiago. tipo uns bagulho mexendo, uns armários abrindo assim. Ele é muito grande, ele tá tentando assim, vocês ouvem ele tentando achar alguma coisa. Vocês não fazem nada? Ô, rapaziada. Tá. Quero falar uma coisa. Já acabou sua rapidinho. manteiga na manteiga, viu, ajudante? Sim, acabou tudo. Eu só não quero Acho que esqueça, sobrou não, um pouco da rapaziada. minha. Posso oferecer pra ela? Liz, Bom, Claro que pode. pode. Liz, sobrou um pouquinho aqui. Tava gostosa? Demais. Então eu aceito um pouco, aí eu pego e eu provo a manteiga na manteiga. Quando você Isso prova, é- você experimenta um pouquinho assim e é muito gostoso. É tipo muito, muito gostoso. É uma das melhores coisas que você já provou. Parece que os melhores chefes de todos os pontos do mundo assim se juntaram pra fazer esse prato especialmente pra você e ele é bem gostoso mesmo. Não é tipo suspeitamente gostoso. Ele só parece que é muito da hora. É uma coisa que você nunca tinha provado antes e tem um sabor que bate muito com o seu gosto. Ô, Liz, não é isso que significa piscadinha, não, porra! Você piscou. E aí, gostou? Pergunta, olhando pra Eu- você, tipo, muito feliz mesmo. Eu adorei! Obrigada! Aê, muito bom, gostoso. eu falei, é muito bom, é o meu preferido mesmo. É me dá- estranhamente gostoso. Não é estranhamente gostoso. Não é? É só gostoso. Não, é só muito gostoso. Mas eu acho estranho. É, ser sim, tão você pode achar gostoso estranho, uma você pode manteiga achar na estranho. manteiga. Isso, Mas só exato. parece que é muito gostoso mesmo. Não Foi é tipo um muito bagulho que gostoso, mas desperta eu- um sentimento estranho em você. Uhum. Eu só acho estranho ser tão gostoso uma manteiga na manteiga. É isso. Ajudante, Oi? você já comeu o cacetinho do Letícia? Vocês veem o ferreiro, tipo, saindo assim, uns bagulho caindo atrás dele, ele, tipo, fechando meio que. Olhei em volta, ninguém viu. Ele tem um saquinho na mão. Eu achei umas sobras do que a garçonete tava levando pro bosque. Se alguém quiser, um sanduíche. Sanduíche de porco. Ô, Ah. rapaz. Eu posso levar pra viagem, ô, seu feiro? Claro! Ele Manda traz aí, assim. então. O saquinho dele é super pequenininho assim na mão, mas você vê que tem uns 3, 4 sanduichinhos dentro. Deixa eu levar pra viagem aí, então, por favor. Esse aí é bom também. Ele coloca na mesa, na frente do César, assim. Eu pego pra levar pra viagem, a sacola. Leva aí, Tiagão. E aí? Vou levar, vou levar. Vocês querem comer aqui? Ou vocês querem ir pra fazenda, pro bosque? Vamos Vocês pra que decidem. fazenda, eu tô curioso, minha ansiedade Eu tá também. atacando aqui, eu quero ver as coisas já. Ferreiro, Merda. Ferreiro. Pois não? A menina experimentou manteiga na manteiga e adorou. Você gostou? Meu querido, tava incrível. Eu falei que você ia aprender a entender, Santo Berço. É muito bom, realmente. Não esperava. Eu falei. Por favor, parabeniza a cozinheira depois. Muito bom. Pode deixar. A gente parabeniza eles todos os dias. Eles sabem que são muito bons. Todo mundo aqui é muito bom no que faz. Bom, Ele parece mais feliz, assim, ele anda com uma postura um pouco mais confiante. vambora então. Eu posso mostrar pra vocês. Eu tenho que conversar com a fazendeira mesmo. E vocês já veem o que vocês queriam ver daquele símbolo estranho. Ok. Obrigado, senhor Ferreiro. Você me respondeu, ajudante do cacetinho do Letícia? É bem na hora que você me perguntou isso, o Ferreiro veio. Tá, eu falo. Ajudante, você já comeu o cacetinho do Letícia ou não? Não. Aí eu levanto meio bravo, assim, olhando pra ele sério. Então você nunca comeu a coisa mais gostosa do mundo. E aí eu viro, assim, puto. Você virou muito. É. Tá bom, eu acho. Ok. Aí eu Não só- liga não, ajudante. Tá bom, não, tudo bem. Tá tudo bem. Vocês saem então da taverna
o ferreiro fecha a porta, né? Porque não tem mais ninguém nela. Ele fecha a porta assim. E vocês se veem então de volta a Santo Berço. Lá vamos nós botar vocês de novo no mapa. Aqui. O cozinheiro tá indo. Vocês veem... Agora a cidade tá parecendo bem mais vazia. Já que não tem ninguém... Tá todo mundo já indo em direção ao bosque. E aí o ferreiro... Deixa eu colocar o ferreiro aqui em cima. E o ajudante, de novo. O ferreiro começa a andar na direção de cima, assim. E quando você sai da taverna, vocês veem que a taverna tem visão pra uma daquelas grandes estátuas mais à frente. Qual a aparência da estátua? A estátua, ela na real, você não consegue ver muito detalhe, porque está um pouquinho longe, você pode se aproximar. Mas você vê que é uma estátua que não tem rosto de um homem parado. Sem nenhum detalhe muito específico, é só um homem. Me aproximo. Ele veste alguma coisa específica ou é convencional? Vocês chegam perto pra analisar em detalhes, assim, vocês veem... O ferreiro percebe que vocês estão indo em direção à estátua, ao invés do... Deixa eu só colocar o ferreiro aqui. Ao invés do caminho que ele estava indo. E aí ele deixa vocês irem, porque ele já imagina o que porra. E ele vai em direção a vocês, assim. Eu imaginei que vocês fossem uma hora chegar perto, já que vocês falaram que não foram. Essa é uma das estátuas dos guardiões. Tem 5 dessas ao redor do labirinto. A gente tem 3 assim e 2 de uma silhueta mais feminina. Legal. E cada um deles carrega alguma coisa específica? Carrega, sei lá, algo que possa diferenciar cada um? Vocês conseguem diferenciar as estátuas masculinas das femininas? Você tá vendo ela aí? Ela tá... É uma estátua completamente... É só o que parece ser um homem. Só mestre, E aqui tem uma entrada, se você quiser tentar se aventurar no labirinto infinito. Tiagão? Eu chego perto da entrada. Quanto tempo demora pra voltar? Se, por exemplo, ele entrar, ele volta em quanto tempo? Tem algum tempo ou não? Uma média. O que você quer dizer com isso? Ele volta quando ele quiser? Não, porque daí a gente pode colocar ele pra entrar, só pra ver quanto tempo ele volta. Se ele for demorar demais, a gente fala pra ele não ir, entendeu? Ele pode ficar lá dentro o tempo que ele quiser, ele pode sair quando quiser. O labirinto, nesse sentido, parece até um pouco o Santo Berço. Entendi. Melhor não, viu, Tiagão? Não, pera aí. Quando você olha na direção de dentro do labirinto, você só vê um corredor reto, assim, com 2 cercas vivas que vão reto, e aí elas fazem uma curva pra 2 lados e você não vê mais nada, e tem muita névoa lá dentro. Eu sinto alguma coisa diferente perto da névoa ou Você só... não sente nada. Vocês querem que eu vá lá? Eu vou. Opa. Vai lá então, ajudante. Ok. Tô indo. Aí eu entro. Você vê o ajudante indo confiantemente, assim, ele entra pela névoa. E ele para, assim, você faz alguma coisa ou você só entra e espera ele vir? Eu entro e falo, tem alguém que quer vir aqui comigo? Eu vou. Tiagão. Eu vou também. Vocês vão vir? Não. Eu vou também. Tá todo mundo indo, Liz. Acho que a gente tem que ir também. Eu não vou ficar com o César, né? O César foi. Você vai Não ficar? fui. Eu tô Então aqui, fica eu não com vou. vocês. Ok? Tá. Vocês querem ir? Vamos lá. Então quem entra, deixa desmutado, e quem não entrou, muta. Vou mutar. Ok. Vocês então entram os 3 no labirinto infinito. E vocês se veem, vocês fazem a primeira curva e vocês veem que a curva, o corredor vai indo e vai fazendo uma forma circular, e aí tem 2 entradas para 2 lados, aí tem mais lá na frente mais 2 entradas para 2 lados e uma parede. Gente, o meu pai sempre me falou que se eu me perder dentro do labirinto, é só ficar seguindo a parede da direita, que cedo ou tarde eu acho meio a saída. Funciona. Funciona aqui também. Só que aqui é muito mais fácil, na verdade. Mas é com vocês. Vocês querem continuar? Vocês querem que eu siga e vocês me seguem? Alguém quer ir na frente? Você pode guiar, eu acho melhor. Não? Eu guio? Ok. Qual que a gente vê na nossa frente? Tá, pera aí, todo mundo muta menos o ajudante. Pera aí. Deixa eu só ajeitar uma coisa. Ok. Ok.
Tá, todo mundo mutou. O Haki não mutou. Ele não mutou, mas ele não tá escutando. Tá, eu vou... Pera aí, eu vou só mutar ele só pra ter certeza. Ok. Certo. Então, É mais pra falar um ajudante. negócio também, né? Eu vou... Isso. Deixa eu desmutar. Só. Aí. Tá. Ok. E o Luba Pronto? também. O Luba... Alô? Pode desmutar. Isso. Pode Isso desmutar, aí. alô? Vai fazer uma Tá. story, perdão. Desmuta só o Thiago, o Joey. O Thiago e o Joey só. Foi mal, Tá. Guache. Pronto. Ok. Pode continuar. Tudo certo. Ok, vocês querem então que eu vá? Mano, por mim tu Sim. segue a parede à direita aí, velho. Segui o conselho do meu pai. A gente começa a entrar um pouco mais no meio, porque já que a gente entrou na parte de fora, a Eu gente tô no problema só começa... com o meu fone. Aí- Deixa eu só ajeitar aqui. Eu não tô ouvindo vocês. Eu tô Ele não tá vocês, ouvindo, mas ele não tá ouvindo, ele não tá ouvindo. Go. Alô, fala uma Taca coisa? fogo no labirinto. Oi. Aí, tá Eu certo, falei tá certo. que já- Pode falar. Eu tenho isqueiro. Já que a gente tá na camada de fora, a gente começa a entrar. Isso. Vai pegar a curva da direita, talvez pra ir entrando cada vez mais no centro, talvez. Aí você depende do que... Vocês vão entrando e vocês vão seguindo o ajudante, certo? Uhum. Isso. Tá. Vocês veem o ajudante, ele vai entrando, ele faz várias curvas assim. Ele entra, ele vai mais o caminho pra esquerda. E todo o labirinto parece ser bem circular. Então ele vai entrando, volta pra esquerda, volta pra direita. Ele vai fazendo várias curvas. Vocês já se perderam. Quer dizer, dá um teste de inteligência, vocês dois. Eita, cadê meus dados? Ok, foi mal. Nossa, tirei extremo. Tá. O Thiago, ele consegue manter uma memória boa, mais ou menos, de o caminho que vocês vieram. Talvez você ache que você consiga voltar por onde você veio, por todo esse caminho. Vocês fizeram muitas curvas, mas a partir do momento você começa a se perder. A gente passou muito tempo ali, né, fazendo... Oi? A gente passou muito tempo andando no labirinto. Isso, quanto tempo você quis ficar andando, ajudante? Bom, eu caminhei, sei lá, 20 minutos, talvez. Tá. Aí depende também dos dois que estão comigo, de estar comigo todo esse tempo. Sim, eles estão te acompanhando o tempo todo. Eu conseguiria 20 minutos, é isso que eu quero dizer. Qual Aí, foi a 20, pera, info? mano, eu não consigo ouvir de jeito nenhum o que você tá falando, mano. Meu fone morreu por algum motivo. Deixa eu ver se isso aqui funciona. Som. Alguma coisa? Alô? Mano, o que tá acontecendo com esse fone? Tudo bem. Mas é só o Phelps? Não, vocês estão me seguindo. Eu tô falando do tempo que eu... Não, ele tá falando do seu fone. O microfone do fone. Ah, tá, não do fone, tá. O meu fone tá com um problema sério aqui. Todo mundo, pelo visto. Alô? Tá, eu consigo Alô? ouvir vocês baixinho, mano, que inferno. Tá, eu vou continuar assim, eu ouço vocês baixinho mesmo, vai. Tá bom. Tá bom. Pô, para que informação relevante eu consegui tirando um extremo na inteligência? Você só conseguia lembrar mais ou menos o caminho que vocês estavam seguindo, mas uma hora você se perdeu porque ele andou por muito tempo. E aí, o tempo que vocês quiserem, tipo, uma hora vocês estão percebendo que ele tá andando, e vocês não chegam em lugar nenhum. Que extremo Uma hora, Thiago, você percebe que ele devia... Uma hora você sente que você tá... Tá vendo? É um labirinto. Tô seguindo. E você sente que você dá uma volta e você devia tá no lugar que vocês já passaram, mas ele é diferente o lugar. Eu viro numa curva onde teria uma parede, mas tem um caminho. Eu quero dar uma escutar pra ver se eu escuto alguma coisa diferente. Tava Pode dentro dar escutar. Agora, se vocês ouvirem, você não tem mais penalidade. Passei. Você escuta mais ou menos o vento das folhas mexendo e mais nada. E todo esse lugar tem tipo uma névoa muito forte. Vocês estão sempre muito perto uns dos outros, porque sempre tem uma névoa bem forte nesse labirinto todo. Aqui a gente tem que caminhar muito pra ver a parede, tem que chegar bem perto dela. Assim. Aham. Não consegue ver o que tem muito adiante. Eu vejo alguma coisa no chão? O chão é grama.
Só grama? Ah, tá. Só grama. Ok. Nas Gente. paredes, normal. É só parede, eu não vejo... Só parede de grama também, é. Ô, senhor Guia, De mato. sem querer te farpar nem nada, eu tenho total convicção nas suas habilidades como um guia turístico aqui nesse labirinto fenomenal. Mas eu acho que a gente deveria abraçar o lado direito aqui e ficar seguindo pela direita aqui. Você quer continuar? Você quer achar a saída? Acho que é melhor, né? A gente tá chegando em lugar nenhum. Ok. Não, tudo bem. Eu só queria mostrar aqui o labirinto. A gente pode sair, então. Então a gente... Posso seguir a parada do lado direito, não? Tentar usar essa tática pra ver onde é que chega? Sempre chega em lugar diferente. Não, exatamente, não. Ele tava seguindo o que parecia ser aleatório pra você, mas ele tava indo bem confiante, como se ele soubesse um certo caminho, assim. Eu tava indo num certo caminho, tentando achar o centro, só pra mostrar mais o labirinto. Só que, então, você me dá... Você fala pra mim que você quer voltar? É isso? Não, eu tava querendo seguir a direita aqui, seguir a parede da direita pra gente chegar num lugar novo. Que se a gente seguir a direita, a gente sempre vai achar algum lugar novo. Mas por a gente seguir, a gente já tava meio seguindo a direita, a gente caía em lugares que a gente já passou, só que tava diferente, entendeu? Entendi. Tava diferente o labirinto o tempo todo. Vocês dois estão bem? Como assim? Eu tô bem. Eu tô ótimo. Você tá bem? Você tá bem? Eu tô, é que vocês estão falando toda hora em seguir parede direita. Não, porque se você segurar a parede pela direita e seguir a parede na direita, você sempre acha algum lugar novo no labirinto. Essa de labirinto com parede na direita, só que esse aqui é muito diferente, meio que não funciona. Essa porra de labirinto é muito doido, eu quero ir embora, vamos meter o pé, pelo amor de Deus, não chega a lugar nenhum. Bora sair, a galera tá esperando a gente, deve estar, sei lá, fazendo o quê. Então aí eu vou virar, vou voltar. A gente dá 180 graus, a gente volta. E na primeira curva à direita já tem a saída do labirinto. Isso. Quando vocês decidem voltar, vocês olham pra trás e voltam pela primeira curva. Vocês estavam andando há muito tempo, vocês definitivamente não estavam na saída. E quando vocês viram as costas e viram a primeira porta, vocês estão vendo lá no final a Liz, o César e o Ferreiro esperando vocês. Ô, Joey. E o Arthur? Esse guia tá metendo louco. Ah? Ele tá metendo louco. O que é? Eu acho que não. Estão falando alguma coisa? Tá de boa. Ok. Não, tudo Tava certo. comentando que tu era um excelente guia, irmão. Ok. Beleza. Ajudante, Oi. eu notei Vocês que então começam a sair em linha reta assim, eu dá tô pra saindo. desmontar o pessoal. Não, eu quero conversar com o ajudante. Tá. Você quer... Ok. Ok. Pode. Alô? Pode? Vocês veem, Alô? só pra descrever o que vocês estavam vendo do lado de fora. Vocês viram os três entrar, o ajudante, o Thiago e o Joey entraram. Eles ficaram um bom tempo lá dentro. E o Ferreiro tava só... vamos ver quanto tempo eles vão ficar aí dentro. Eles ficaram, passou mais ou menos uns 10 minutos assim. E nada, nem o sinal deles. De repente vocês viram ele virando uma esquina e voltando do caminho que eles vieram. Eles estão voltando, os três? Olha lá eles ali, ó. Oi? Os três estão voltando? Aham. A gente vê os três, né? Ajudante. Ah lá, acho que eles estão voltando lá, ó. Caralho, demorou pra cacete. Ajudante. Oi, diga. Quando a gente chegou aqui no Santo Berço, a gente notou que o porteiro tinha uma audição muito boa. Você também tem? Audição? Não sei. Você Nada escuta as coisas de muito longe? Não, acho que normal. Ok. É que eu achei muito legal. Ok. Entendi. Obrigado. Você escuta de muito longe? Oi? Você escuta de muito longe? Por que é a pergunta? Não entendi. Agora escuta. Ah, não, só por isso mesmo. Ok. Não, tudo bem. E aí a gente vai caminhando pra Ok, fora. vocês veem então, eles saem do labirinto e encontram o resto do grupo. E aí? Demorou Oh. pra cacete. Demoraram, hein? Demoramos um pouco rapidinho, mano. Eu mostrei. Vocês ficaram demorou. 2 horas lá. Ficaram Vou 2 falar pra horas. vocês, sem querer buchitar aí, mas ô guia, O quê? mó. É foda, Gente, né, mano? ó, eu vou fazer uma pausa extra, porque eu preciso consertar esse meu fone, que eu tô ouvindo vocês muito baixinho, eu mal tô entendendo o que vocês estão falando. Então a gente vai fazer uma pausa de 2 minutinhos só pra consertar esse áudio, que eu não sei o que tá acontecendo. E aí a gente volta, tá? É só erro técnico aqui. Pela vontade, Eu volto em 3 minutinhos de intervalo, só pra eu consertar isso aqui que eu não sei o que tá acontecendo. Tá bom? Tá bom. Segura aí. Demorou. Ok, eu fiz umas mudanças de emergência aqui. Acho que deve estar tudo de acordo de qualquer jeito.
Vamos ver. Youtubers. Alô? Tomar no cu. Opa. Alô, tudo certo? Alô, gente? a gente tava Voltou? conversando. Como é que tá aí? Não, eu consigo ouvir vocês agora, botei vocês na caixa de som, então vocês não vão mais conseguir ouvir a música pelo meu esqueminha. Mas é só de emergência, né? Voltou a ser como era originalmente. Cancelem hoje, então. Não, tô imaginando. Eu vou abrir a Acontece, playlist eu não sei aqui, exatamente jogar. o que causou isso, eu não sei qual foi o problema do fone, mas agora a gente tá normal. ok. Continuando então, de onde a gente tinha parado, vocês viram a Liz morrendo de sono, aparentemente, e o... Pois que eles é. demoraram ajudante, muito. o Joey, É? e eles voltam, o César volta também. É que César tava aqui já, porra. Ele volta do sono dele. É, ele o dormiu César um pouquinho, nunca assim. entrou. O César nem entrou. Desculpa, o pra César sair. não. O Joey, o ajudante e o Thiago, voltando tá. do centro do labirinto. E aí, porra, demoraram É, o 2 Thiago. horas. O Thiago lá no centro. O falando- Thiago ainda tá no labirinto. Tinha um armário lá. Não foi 2 horas, César. Foram Não só... mesmo. Não, a gente só falou brincando. Ah, ok. Já pensei Mas- que podia ter alguma coisa relacionada a tempo lá dentro, já tava viajando aqui. É. Mas e aí, o que tem lá dentro aí, além de planta? É exatamente o que a gente esperou que... Exatamente o que eles falaram que ia ter, um labirinto. Mano, Plantas? Só chão de grama, as paredes eram normais e foi bem fácil entrar e sair, na verdade. Mas Fala aí vocês pra você. entraram, andaram um pouco, procurando chegar no meio, e aí vocês acharam a saída sem querer, é isso? Não, a gente achou a saída porque o ajudante guiou a gente de um jeito bem... Foi normal, foi bom. falar um bagulho na moral. Tava andando lá, andamos. Aí do nada eu falei, mano, quero voltar. Passou 5 segundos a gente achou a saída. Eu acho que o ajudante tava metendo louco, você queria te falar. Agora vocês conhecem o labirinto infinito que eu tinha falado? Isso acontece com todos. Ninguém sabe como chega no centro, mas a partir do momento que vocês quiserem sair, vocês viram as costas e saem. É fácil sair. Você sai quando quiser. Difícil é chegar no meio, né, ô ajudante? Exato. Aí essa Mas aí eu- é complicado. Mas você não falou que a equipe que veio, eles entraram e sumiram? Bom, aí essa parte... É, exatamente. É falam isso por que a aí, gente né? achou estranho. Mas o que a gente acredita é que eles provavelmente entraram, ficaram dentro do labirinto tentando achar o meio. E eles só saíram durante a noite, quando não tinha mais ninguém na rua. É, Mas à noite não Pera. atacam os bichos? Exatamente. deixa eu ver se eu entendi. Então você entra no labirinto, você anda, e aí quando você vira pra trás, a saída da mesma entrada que você veio tá ali ainda. É como se Exatamente. você... Isso. Ferreira, uma pergunta que eu devia ter feito antes e não fiz. Vocês conhecem Carpazinha, você me disse que tá familiarizado com o mundo de fora do Santo Claro. Berço. Quando você sai daqui, você continua com a sua pele, com a pele dessa cor acinzentada e essas faixas no rosto? Porque senão a gente teria percebido, né? Eu, no caso, eu nunca saí de Santo Berço, mas... acho que o ajudante pode mostrar um pouco melhor pra vocês. Aí... Eu quero acender um cigarro virado pra porta do labirinto, mas escondido, tá ligado? Tá. Mas deixar o isqueiro aceso uns 5 segundos assim na porta do labirinto. né? Você deixou o isqueiro aceso na porta do labirinto? Um pouquinho só. Tipo, Quando 2 você faz segundinhos. isso, você vê de dentro do labirinto a névoa. Ela sai de dentro com tudo na sua direção, como se fosse um vento. Ela apaga o seu fogo e o ferreiro... O que você fez? Não! E a névoa começa a expandir por toda a cidade. Começa a vir névoa. E a névoa começa a sair por toda a cidade. E agora eu vou fazer um bagulhinho rapidinho. Eu só queria acender um cigarrinho. Calma Isso aí. foi só um trago. Eu vou deixar todos vocês como... Multados. Aqui. Todos vocês agora vão estar assim. E aí vocês brigam quando eu jogo cerveja no chão. Mas ele não tinha culpa, ele tava só tentando ajudar. Eu só queria acender um Eu cigarrinho. também não, a minha mão Brau. tremeu. Vocês veem que a cidade inteira fica completamente coberta em neblina. E vocês estão no meio dessa neblina. E o ferreiro... O que você fez? Por que você... Eu falei que a cidade não gostava de fogo! Eu seguro o nariz no Arthur. Gosta de fogo, não usa fogo aqui. Como eu quero acender meu cigarro? Mas Eu o, tô segurando no o porteiro César falou também. que podia fumar, então é assim que a gente acende o cigarro. Vocês trouxeram a noite cedo demais! E ele... Vão, se vocês querem vir pra fazenda, é agora! E ele começa a subir rápido, assim, na direção de vocês. Espera, essa é a Eu- noite. Vem, César, vem tá. junto. Vamos, eu tô junto com a Alice.
eu tô subindo, mas eu falo que eu tenho que voltar. Isso. Eu tenho que voltar pro trabalho, terminar de arrumar umas coisas. Ajudante, termina de arrumar as coisas e ajuda o pessoal do... Não era pra isso ter acontecido tão cedo. Por que você fez isso? Ele olha pro Thiago. O porteiro falou que podia fumar, ô chefe? Eu fico bem bravo porque vocês fizeram isso. Eu falei que a cidade não gosta de fogo! Mas ele Vocês não estão em segurança, principalmente com isso daí. E ele aponta pra... Tipo, ele olha pras armas de vocês. E o ajudante ele volta correndo eu voltei aqui pra baixo. Acho que instruíram mal, então, o porteiro, viu, senhor? Tem que dar uma olhada aí. Não, o porteiro que falou que a gente podia fumar. Você pode fumar, mas você não acende com fogo! Rapaz, mas não sabia dessa tecnologia de acender cigarro com pedra. Não tinha pedra, acendia cigarro com pedra. Vocês começam a subir em direção... Vocês começam a subir meio que rápido, assim, em direção... Vocês veem várias pessoas nas casas, assim, fechando as casas, fechando as janelas. E os fazendeiros aqui de cima, eles estão todos já assustados, assim... Corre, pega os porcos, vai, nene, pega os porcos, pega os porcos! E eles eles começam a empurrar os porcos, assim, e as vacas. Um deles vai, tipo, puxando as galinhas, assim, e levando pra dentro dos lugares que eles guardam os animais. E o ferreiro correndo. A gente precisa ajudar eles, a noite não era pra ter chego tão cedo! E eles começam... Vocês veem, tipo, muitas pessoas da fazenda, assim, eles estavam todos despreparados pra esse momento. Senhor Ferreiro, tem alguma coisa que a gente possa fazer pra ajudar? Sim, ajuda a pegar os animais e colocar dentro das fazendas, rápido! Ok, eu quero fazer isso então, mestre. Vocês ouvem agora, vindo lá do outro lado da cidade, de onde vocês vieram, naquela torre, que era a torre do porteiro, vocês ouvem blim, 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 um sino batendo. Eita. Nisso, do meio dessa neblina forte, vocês veem o que parece ser um tipo de... Uma silhueta do que parece ser um cachorro, mas bem grande, vindo da direção de uma das casas. Ele vem muito rápido na direção de vocês. E quando ele chega perto, a névoa tá... Vocês mal conseguem enxergar, mas quando ele chega perto, vocês veem um cachorro todo preto, com o rosto dele, parece ser uma caveira com olhos vermelhos. E agora, eu quero que todo mundo solte a iniciativa. Eu pego minha faca, opa. Ele não é tão grande assim. Eu tô com minha arma de fogo na mão. No meio da neblina, ele vem... Ele vem correndo. Agora todo mundo vai... lançar iniciativa pra mim, por favor. Já lancei. Tirei extremo. Puta que pariu. Eu também tirei extremo. Também tirei extremo, nem fudei. Puta merda. Eu tirei normal. Não foi extremo, o meu foi bom, desculpa. O meu foi extremaço, tirei 3. Deixa eu tirar pro... Ok. Tá, vamos lá. Rapaz, com o meu ouvido veio o dado bom. Eu tirei 4, a gente pode quase fazer sequência aí. Não posso ficar atrás de mim. Tá, todo mundo tirou extremo? Não, eu tirei tirei normal. Não. Tá, Tirei então normal também. só o Joe tirou bom. Tá, então as outras pessoas que tiraram extremo, me digam a ordem de destreza de vocês. Ele tem mais que eu. Então é Arthur, Thiago. Tá. Nem precisa falar que eu sei que você tem mais. Aí, Joey. Joey, César. Beleza. Ok. O meu, eu tenho 59, César. Aí, Não, mas você tirou bom, eu tirei normal. Ah, tá. E aqui. Vocês veem, então, essa criatura que lembra muito um lobo surgindo do meio da névoa. Deixa eu só deixar ele transparente por causa da neblina. Ok. Vocês veem ele chegando rapidamente e ele passa pelo lado do ferreiro e parece pular direto na direção do Joey. Ele é bem grande, ele é quase do tamanho de um de vocês. E quando ele tá passando, ele pula pra morder o Joey. O ferreiro... Calma. Tá. O ferreiro segura ele com uma das mãos assim. E segura ele pela cabeça. Ele volta com o corpo pra trás. Ele tá sendo segurado pela cabeça. E ele tenta esmagar o crânio com a outra mão enorme dele. Então deixa eu dar o dano do soco do ferreiro aqui. Ave Maria. Eu esperei por tanto tempo por esse momento, velho. 7 de 10. Quem falou que tá. parou muito tempo pra esse momento? Outro mais dado. Calma aí. Aqui. O grande erro.
Calma aí, eu preciso desse e desse aqui. Não, tem mais um. Cadê? Tem outro. Eu preciso de mais um. O dano dele, ele é taca isso todos aqui. os dados que ele tem. Coisa lá, mano. Nossa, tá. Ele Ele pegou esse cachorrão, esse lobo enorme que tava vindo na direção do Joey. Ele abriu a boca pra abocanhar o Joey. O ferreiro pega ele e esmaga. E ele vira gosma preta e some na névoa. E o ferreiro, você não devia ter feito isso! Agora a cidade tá vindo pra trás de vocês! E nessa hora, vocês veem mais outros 2 desses, iguais a esse, vindo na distância. Pera aí. Ixi. Na frente de vocês. De trás, vocês ouvem como se um cavalo estivesse correndo na direção de vocês. E quando vocês olham pra trás, tem o que parece ser um corpo de um cavalo, só que todo cheio de todo preto, com entrelaçado assim, deixando meio que uma gosma por onde ele vem. E ele não tem cabeça. No lugar da cabeça ele tem tentáculos saindo, tentáculos pretos. E ele é bem grande, é um cavalo bem grande. E ele tá vindo com tudo na direção de vocês, de trás. Puta que pariu. Ave Maria. Senhor Ferreiro, obrigado. Tá na batalha ainda, calma. Essa foi a rodada dele. Agora Eu só queria agradecer. é o Arthur. Tá, eu vou pegar minha shuriken. Finalmente, vou usar essas coisas. Tem shuriken? É, lógico. Quem não tem? Nossa, Arthurzão cheio de surpresas. Tá. Você então saca a sua shuriken na sua rodada, né? Sim. Ok, vocês veem então o Arthur rapidamente, tipo, ele abre a mochila dele e puxa um monte de shurikens de metal assim e ajeita no braço dele, meio que apoia no braço dele. Agora é o Thiago. Ô, senhor Ferreiro, você tem alguma arma pra usar aí que se eu der tiro vai foder tudo, irmão, queimar fogo. Vocês não deviam ter feito isso! Você tem uma espadinha aí, qualquer coisa, uma faquinha? Você. punhal? Já era. Essa é a rodada, tipo, não. Essa é a minha rodada mesmo, troca ideia com ele. Tá, você pegou a arma na mão ou não? Eu peguei, velho, eu tô com a arma na mão enquanto Ok. falo isso. Vocês veem então o pessoal da fazenda assim correndo e os bichos parecem ignorar todo mundo que não é vocês. Eles estão indo diretamente pra cima de vocês, todos eles. Agora é o... Vocês veem tipo uma mulher loira, bem alta, que tava logo atrás do ferreiro. Ela que tá gritando, pega os porcos, vai, pega as galinhas, vai. E todos os animais já estão meio que entrando assim, quando esses bichos começam a aparecer. Agora é o Joey. Eu saco minhas 2 soqueiras. Ok, essa é a sua rodada. Agora é o César. O que tem nessa casinha aqui do lado? É uma casa de uma pessoa que mora e ela fechou, assim que tipo, tá toda fechada. As pessoas, tipo, vocês olham ao redor, tá rolando muita coisa na cidade, mas vocês estão focados na batalha, mas as pessoas estão correndo, buscando coisas, vocês ouvem, tipo, bastante gente dos bosques, assim, as pessoas estão se espalhando pela cidade, entrando em suas casas e trazendo as coisas pra dentro da casa. Essa casa já tá fechada. Tá fechada, tá todas fechadas. Ela é grande? Ela é Tem alguma pequena, uma escada casinha do pequena. lado? Por quê? Você quer... O que você quer fazer? Não, porque dependendo das circunstâncias, eu gostaria de subir nela. No Não, telhado. você não consegue subir nela. Tipo, ela não é tão baixinha assim. Tá, então... Aqui Tem uma vaca em cima da casa. aqui tem uma entrada... Não tem não. Isso aqui é tipo um celeiro. É, tipo um celeiro, é. Onde eles estão levando essas vacas enormes e porcos pra dentro. Mano, eu vou pegar minha faca e vou correr pra cá e entrar no bagulho. Tá, você entra... Você tá escondido atrás de... Tem uma vaca, tipo, entrando assim, que tá sendo levada por um dos ajudantes da fazendeira aqui. Tá, eu vou ficar junto com a vaca, eu vou me Tá, esconder você meio que fica do atrás lado dela. dessa vaca enorme, ela é, tipo, muito maior que você. Ela tem a cabecinha pequenininha, assim. Agora é a Alice. Tá, eu posso só gritar uma coisa no meio Claro, do caminho claro, enquanto eu corro? Gente, vocês querem sair na mão com um cachorro selvagem? E eu saio correndo. Ok. Eu vou sacar minha faca de sobrevivência e eu vou ficar meio que numa posição mais agachada, meio que pronta pra esquivar, assim, do que vier na minha direção. A minha intenção não é bater, a minha intenção é Tá. esquivar. Então eu só vou ficar com a faca por segurança. Nesse momento, vocês veem os 2 lobos. O ferreiro, tipo, ele pegou esse bicho e ele já desintegrou na frente do ferreiro. Ele se bota de postos na frente de vocês, assim, na direção desses 2 lobos. E os 2 vêm correndo com tudo.
e tentam passar reto por ele. O ferreiro vai tentar agarrar um deles, enquanto o outro ele não consegue. Tá. Ele não consegue. Ele tenta agarrar, mas o lobo é rápido demais e passa direto e pula em cima do Joey, enquanto o outro tá vindo na direção do Thiago. Joey. Eu quero... Contra-atacar ou esquivar? Pera aí. O contra-atacar é briga, né? Sim. Eu quero brigar. Ok. Deu bom. Você deu contra-ataque bom? É. Pode atacar. Eu quero dar uma porrada na cara dele. Tá. Eu tô Pode dar o dano, soqueira, pode dar o então dano. Você dá o dano. É um D3 mais 1, né? Um D3 mais 1, é. Ok, tirei 1 no dado, então 2 de dano total, né? Ok. Esse bicho vem pra... Ele abre a boca, você vê esse formato estranho da cara dele. É quase... É uma caveira, mas é uma caveira meio repulsiva, assim. É um lobo que foi mutado, ele tem uns tentáculos saindo de trás dele. E ele vai te morder e você dá um socão com a soqueira que você acabou de pegar. E pim, ele cai no chão e vira pra você de novo. Enquanto o outro vai atacar o Thiago agora. Contra-atacar ou esquivar? Tá falando mutado. Tá mutado, Contra-atacar o... Rola o que mesmo? Luta. Puta porra, tem isso? Briga. Então eu vou esquivar mesmo, destreza, né? Aham. Esquivar tá embaixo, é o que tá... Extremo. Você tirou extremo? De baixo. Tô dando muita cagada, velho. Tá. O lobo pula na sua direção e você só passa, ele passa direto. E quando ele passa direto por você, você vê que nesse vãozinho da casa, uma parte da névoa tá um pouco diferente das outras. Você não tinha percebido isso ainda, mas a névoa tem um lugar específico dela que parece ter um formato que tá se mexendo na sua direção. Tá, gente, tem alguma coisa vindo dali. Bora meter o pé e se achar alguma proteção, velho. Que eu só tenho essa arma daqui, a gente não vai conseguir lutar acabou com a rodada. bicho, agora é o... Não, agora era a rodada do lobo, agora é o ferreiro. O ferreiro vira pra esse bicho que tava atacando o Joey e tenta segurar ele mais uma vez pra dar uma porradona. Tá, ele acerta a porrada. E ele vira pra uma porradona e ele esmaga a cabeça do lobo com o pé e o lobo explode na frente do Joey também. Uau! E ele vira pra vocês: não usem fogo! Ok. E agora é o Arthur. Agora só tem esse lobo aqui e o cavalo. O cavalo não fez nenhum movimento, tá aqui, parado. Durante isso todo. O cavalo tá vindo, tá correndo na direção de vocês. É que ele tava mais longe, eu só coloquei aqui pra ficar no cenário. Mas ele tava vindo de bem longe e vocês viram... Tá. E ele tá chegando perto de vocês Tá, agora. E ele tá vindo bem rápido. Se a gente for fugir, a gente tem que ir agora. Daí eu quero tacar uma shuriken no cavalo. Tá, o shuriken... Eu procurei aqui, ô mestre, é tipo... É um D3 e tá escrito mais half DB. O que é isso? É dano extra. Então... Pode tentar atacar? Eu tenho que tacar o quê? Um agilidade, o quê? É um arremessar. Um arremessar? Deixa eu ver se eu... Aqui, tá. 18. Foi muito bom. Foi bom, né? Muito bom ou extremo? Não, foi extremo. Foi extremo? Então dano máximo. Não, foi muito bom. Foi bom. Tá, foi bom. Em eu quem que você confundi, tirou? foi mal. Eu tirei no cavalo aqui, na vaca, tá. No pocotó. Quanto dá o dano? Tá. É um D3. 3. Então foi 2, né? Você acerta, você vê que... É uma shuriken só que você tirou, né? É. Você acerta em cheio, e gruda e sai um pouco de gosma assim. E ele tá vindo com tudo ainda. Você não mexeu na velocidade, mas agora ele tá vindo na sua direção. Tá bom. Agora é o Thiago. Eu saio correndo, guardo a arma, tento pegar minha faca do bolso e grito: corre, viado!
Você grita, quando você fala isso, o ferreiro fala: vocês não vão conseguir fugir agora! Pô, caralho. Então eu fico parado, tu saca a faquinha e fica olhando pro bicho que tá vindo. Ok, você correu até onde? Só pra eu saber. Eu corri pra perto do Joey pra ajudar ele com o lobo. O lobo já morreu. Pô, rapaz, então... o lobo tá aqui, ó. Pra onde você tava correndo inicialmente antes do ferreiro gritar com você? Na direção do ferreiro, que ele é grande e Tá, protetor. ok, então tá aqui. Agora é o Joe. Ok. Eu corro não, né? Eu só me viro pra me preparar. Aliás, Arthur. Oi. Eu vou pro lado dele. Me dá uma shuriken. Ele consegue fazer isso, mestre? Ele Eu já pode saquei te dar um shuriken. várias. Pode. Não, mas aí a rodada dele é te dar o bagulho. Ah, tá. Tá, eu só fiquei do lado dele então porque eu ouvi o cavalo e eu quero ajudar ele. Tá. Eu não tenho muito o que fazer aqui agora. César. Eu quero procurar dentro desse bagulho aqui, ver se tem alguma forquilha, algum instrumento de fazendeiro. Você olha dentro e tem sim umas ferramentas, tipo um tridente, tem umas vassouras, umas coisas assim. Uma forquilha, então. É uma forquilha, é. Tá, eu quero pegar a forquilha. Eu Ok. posso pegar e me movimentar? Ou Pode. Só pegar. Tá, então eu pego e corro na direção deles aqui. Beleza. Vocês veem então o César que tava do lado dessa vaca enorme. Ele sai correndo de dentro com uma forquilha na mão. E agora é a Liz. Faca na mão. Deixa eu pensar. Eu vou virar na direção do lobo e eu vou ficar, tipo, segurando a faca meio que apontada pra cima pra que se ele vier pular em cima de mim eu conseguir ser certeira. Vai ser tipo uma rodada meio de mira no lobo. Não tem mira em corpo a corpo. Não? Não. Mas eu vou continuar esperando. Eu tô em posição já. Ok. Agora são eles. A mula sem cabeça vem correndo. E ela tenta acertar. Ela tenta atropelar o Joey e o Arthur, que tem que dar uma rodada de esquiva. Vocês não tem como contra-atacar. Ok. Vou achar esquivar aqui. Let's go. Como foi? Os dados me perdoaram. Esquiva. Eu só tô vendo se foi bom ou extremo, mestre. Mas foi bom. Tá. O meu foi, foi bom, foi 49. O meu foi normal. Não Tá, foi os bom. dois tiveram sucesso. A mula vem. É uma mula enorme assim. Mas os dois abrem o caminho pra ela. E ela passa correndo e passa reto. E agora tá mais ou menos do lado do ferreiro. O lobo vai virar. Depois de ter errado o ataque no Thiago, que saiu correndo, ele vira pra quem tá mais perto e pula em cima da Liz. Tentando morder ela. Liz, você vai contra-atacar, né? Eu vou contra-atacar. Eu te deixo ter uma vantagem porque você se preparou defensivamente. Eu vou te dar esse bônus Tá aí. bom, obrigada. E... Calma aí, quanto que eu tenho de... Eu tirei extremo. Ok, dá o dano máximo. Qual é o dano máximo da faca? A faca é um D4. Ok, você dá 4 de dano no lobo, né? É um D4 mais 2, não? Faca? É D4 mais DX. Só que eu DX não é tenho extra, dano você não extra. tem. A faca é pequena, tá. pequenininha. Você então... O lobo pula pra te morder assim, e você tava preparada, você só desvia um pouco e passa cortando por baixo dele. E você abre um pouco da barriga dele, sai um pouco de gosma, mas ele... E vira, e ele faz um som que não é de lobo. Ele faz um som meio alienígena, assim, meio estranho. Nisso, aquela forma fantasmagórica do meio da névoa vem pra cima de você. E você só sente que a névoa, ela do nada toma forma, uma forma de uns braços, não exatamente humanos, e ela tenta te acertar, tentando te atacar. Você quer desviar ou contra-atacar? Eu quero esquivar, Tá. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Fuck é isso? Normal. Você consegue desviar, você vê que a névoa, esse monte de névoa meio que concentrada, ela tenta te dar uma agarrada e você só desvia assim, junto com o ataque do lobo que você cortou por baixo dele. E agora é o ferreiro. O ferreiro, aproveitando que a mula tá do lado dele, ele tenta segurar ela pra subir em cima dela. Eita porra. Mas ele não consegue e ela atropela ele. Tá? Você tem o ferreiro, tipo, ele pulou na frente dela assim pra tentar subir, mas a mula deu um encontrão com ele, ele só foi junto com a mula por um tempo assim, mas ele parou ela
Ele parou ela no movimento que ela tava indo rápido pra caralho, ele só se jogou na frente, pum, tomou e segurou no chão. E tá ele segurando a mula agora na frente dele. E ela bateu com tudo na armadura dele de metal. O Ferreiro tá segurando a mula? O Arthur. Tá, eu quero vir no lobo aqui e dar um, sei lá, um soco nele. Ele tá virado pra Liz aqui, não tá? Você vê que, tipo, ele tem uma forma meio fantasmagórica, parece que você não vai acertar, mas na hora que ele atacou a Liz, você viu uma chance de oportunidade que parece que ele tomou uma forma sólida no momento que ele atacou ela. Ah tá, a gosminha aqui, né? A fumaça. Tá, eu quero tentar dar um sei lá, um chute na gosma, assim. Tá, pode atacar. Tá. Eu percebo aquela coisa asquerosa e jogo um 26. Eu acertei. Foi bom. Você acertou? Pode dar o dano. Uhum. Tá. O dano de um chute é o quê? É um D3. Só... Tá. 5. Então 3. 3. Você vê essa coisa tomando forma, ela meio que dá ela na hora que ela atacou a Liz, e na hora que ela atacou, você aproveitou e deu um chutão nela, e você sentiu que você acertou alguma coisa que fez um... E continua. Agora é o Thiago. Vou tentar dar facadinha no lobo. Você tá meio longe. Você vai pra cima do lobo, no caso. Não, pera. A mula tá no chão com o Ferreiro? Ela não tá no chão. Mula, o Ferreiro tomou a porrada e segurou ela, arrastou um pouquinho e os dois estão parados agora. Então eu vou tentar dar facadinha na mula. Tá. Pode atacar. Com vantagem, porque o Ferreiro tá segurando ela. Tá, foi bom. Mas tô muito cagado nos dados hoje, velho. Você jogou 2 vezes? Eu joguei 2 vezes. Tá, pode dar o dano. Eu tirei 8,74. Pode dar o dano. É um D4, né? Aham. Tirei 4. Mano, que porra é essa? Tá. Você acerta em cheio e meio que corta um pouco a coxa dela, assim. Ela tenta te dar um coice de volta como um contra-ataque quando você enfia a faca de reflexo, mas ela não te acerta. Você tava mais do lado, assim, e conseguiu desviar. Ela é uma mula bem grande, assim, você sente que ela não tá muito ferida e aquela gosma preta vai escorrendo no chão do lugar que você acertou. E agora é o Joe. Bom, eu tô ali do lado da gosma, dessa coisa fantasmagórica e do lobo, né? Sim. O lobo tá do lado da Liz, a gosma fantasmagórica tá na sua frente. Você não alcança o lobo, não é gosma, é um fantasma. É tipo é uma névoa meio solidificada, assim. Uma aura, assim. É. Tá. Beleza, eu vou dar uma porrada nela também, então. Dá uma volta. Os fazendeiros são todos, eles já colocaram a maioria dos animais para dentro das casinhas. Não, eu vou dar. E vocês veem agora, aquela mulher que tava gritando, ela já terminou de organizar tudo e ela se prepara, ela entra assim com a forquilha dela pra ajudar. Esse cara saiu. Ok. Eu dou uma porrada no fantasma ali. Tá, pode atacar. Foi bom. Ok. E agora é o dano, né? Aham. Desculpa. Ah, não, foi bom. Achei que tinha sido extremo, perdão. Ok, 1 de novo, então 2 dano total, né? Tô com a soqueira. No fantasma, né? Isso. Ok. Você vê que com as porradas que vocês deram, meio que ele faz um estranho e partes dele meio que somem pra névoa e não voltam mais pra essa aura específica. Então ficando cada vez menor e mais fino. Você deu... Ok. Agora é o... César. Eu vou vir até... Sim, eu vou vir até o cavalo. A forquilha tem um D6 de dano mais 2, eu vou dar. Demorou. Tá, eu vou dar uma forquilhada na outra coxa, sem ser a que o Thiago deu uma facada na outra. Com vantagem, né? Com vantagem, sim. É o quê? É luta, né? Luta. Cadê? Lutar. Já foi sucesso 1, só que eu vou jogar outro. Foi sucesso normal. Tá, pode dar o dano. É um D6 mais 2? É. 4. Somando já? Sim. Ok. Você enfia com tudo, você vem correndo e enfia nessa mula. Ela solta um som parecido com aquele da névoa.
E os tentáculos ela, começam a mexer no lugar onde devia estar a cabeça desses tentáculos. Começa a vibrar com bastante força. E agora é a Liz. Tá. Eu vi que essa sombra tentou me pegar, então eu ando um pouco pra trás, eu ando tipo até do lado dessa casa aqui. Continuo com a faca na mão, eu dou 2 tapinhas na parede assim da casa pra chamar a atenção do lobo pra mim e fico numa posição defensiva. A casa de pedra. novo. Eu dou 2 tapas com a mão assim, só pra fazer barulho. Pra tentar chamar a atenção do lobo. Você pode tentar dar um intimidar pra chamar a atenção dele, isso não vai funcionar. Você não sente que isso funciona. Ok, eu vou tentar dar um intimidar então. Ok. Por que não? Falhei. Falhou? Tá. Eu posso tentar Você assoviar? tenta... O que você faz exatamente? Você dá o tapa, você fala alguma coisa, ou você só deu os tapas na parede mesmo? Eu vou dar 2 tapão e dar uma assoviadinha, mas não muito alta. Tá. Você sente que apesar de parecer muito lobo, ele não tá agindo exatamente como um lobo. E ele vai... Mas ele vira pra você. E ele rosna assim. E ele passa correndo por você e pula no Thiago. Putz, foi mal, Thiagão. Thiago, contra-ataque ou esquiva? Vamos de esquiva, né? Ferreirão vai ter que finalizar Essa mula, daí senão eu fodeu. falei. Falhou? Tudo bem. O lobo, ele morde o ar assim. E como você tava do lado da mula, ele só... Ele passa, tipo, ele... O que pode... Você acertou com uma faca, né? Acertei uma faquinha na mula. Peraí. Não, tá, ele erra mesmo. Ele pula em cima de você, mas como ali estava na frente, ele só se perde um pouco e cai do seu lado e erra a mordida, que você dá uma esquivadinha pro lado. Já aquela entidade fantasmagórica, ela começa a passar, e ela passa por dentro do Joey. Você sente que ela não é sólida. Dá um teste de sanidade, por favor. Eu tenho que tirar mais ou menos? Tem que tirar menos, né? Você tem que tirar menos essa sanidade, é. Putz. Chupa! Foi? 16. Aham. Ok. Nice. Ela passa por você, você toma um susto assim, e ela vai em direção ao Thiago também. Mas ela não ataca. Já a mula vai tentar dar um coice no César, que enfiou com tudo aquele negócio nele. Filha da puta. Ô, tridente é longo, hein? Vai ser difícil acertar um coice. Você quer esquivar ou contra-atacar? Vou esquivar, mano. Ai. Ah, consegui. Foi bom, mano. Você tá com o negócio enfiado ainda e você só abre um pouco a barriga, você vê a padela passando na sua cara e voltando, e você consegue desviar porque realmente é bem longo o que você tá segurando. E agora é o ferreiro. O ferreiro, ele vai segurar a mula e ele vai aproveitar que a mula tá sendo atacada por vocês e vai virar pro lobo e vai tentar pisar em cima da cabeça do lobo que acabou de cair do lado dele. Ele pisa, mas erra porque o lobo caiu um pouco errado. E o lobo aproveita e morde a perna dele. E arranca um pedaço da perna do ferreiro. Tadinho. Nossa. Que começa a sangrar assim na parte da batata da perna. Eu quero perguntar o sangue dele. É isso que eu ia perguntar agora. O sangue dele é vermelho. Ok. Boa de hoje. Estamos sintonizados. E agora é o Arthur. Deixa eu acender um cigarro. Tá, eu viro aqui e também quero, tipo, a coisinha aqui tá falando. Tá aqui, né? Eu consigo perceber se ela ainda tá, se ela tá sólida? Ela não tá sólida. Tá. Você consegue ver que ela César, tá igual cuidado! ela tava quando ela passou pelo Joey, assim, ó. Só passou reto por ele. Tá. César, cuidado! Daí eu, tipo, eu não sei, eu só enfio a mão no bolso e tiro minha soqueira agora. Eu quero ficar com a minha soqueira. Eu guardei meu shuriken. Thiago, é você. Eu quero me reposicionar um pouco aqui, que eu vejo que o lobo tá perto de mim. E eu quero pegar a faca que tava fincada dentro da mula. Não tem como você passar um pela mula desse jeito, você vai ter que dar a volta. Ah, então eu quero só pegar a faca que tá na mula e rasgar assim mais. Tá, pode dar um ataque com vantagem. É isso aí. É isso aí. Tirei bom. Tá, pode dar o dano. Eu dei 1 de dano.
Você aproveita pra rasgar mais um pouquinho, mas você sente que não surtiu tanto efeito assim. Você meio que só tentou cavar no lugar que tava. Ela tem uma pele bem dura e você não consegue levar muito a faca muito longe. Agora é o Joe. Essa mula é muito dura. Agora sou eu? É. Tá, eu só posso atacar esse fantasma quando ele faz alguma coisa, parece. Eu vou tentar atacar mesmo assim, porque não me resta muita coisa pra fazer. Tá, pode dar um ataque. Vou dar outro soco nele. Deu normal. Você dá um socão mais ou menos tipo, no que sobrou dele, que você consegue discernir. Seu soco passa reto e na hora que ele passa, você vê ele se solidificando e atacando o seu braço. Puta que me pariu. Desculpa. Deixa eu só ver aqui. Perdeu o braço. Você toma 3 de dano. Eu não posso contra-atacar nada? Esse foi o contra-ataque dele. E o meu contra-ataque. Obrigado. Contra-ataque. E agora é o César. Tá, calma, o Joey tá mais perto, não tá? O aqui? Joey tá... ele tá do lado do bicho, isso. Ele foi atacar. Tá, eu vou pegar a forquilha. A forquilha tá na minha mão ainda, certo? Sim, tá enfiado, mas você acabou de tirar da mula. Beleza, vou forquilhar o fantasma. Vou chegar um pouco pra cá e forquilhar o fantasma. Eu vou errar, provavelmente. Eu tenho uma luta muito... Você viu que agora que ele atacou o Joey, ele ficou sólido na hora que ele atacou o Joey. Tá. E não tem vantagem, né? Não. Eu vou errar. Minha luta é ridícula. Acertou? Normal. Tá, deixa eu ver. Nossa, mano, eu acertei Pode dar o dano. duas. É um D6, né? Mais 2. Um D6 mais 2, sim. 6, por favor, 6, filha da puta. 6! Você aproveita a chance da hora que ele se solidificou, você enfia na parte que talvez seja uma cabeça, não sei, não tem um formato muito humanoide, e você derruba toda aquela névoa sólida que só some e vira névoa normal e acabou. Esse conjunto de névoa desapareceu na sua frente. E com isso já se foi toda a sorte que eu tinha na minha vida. Agora é a Liz. Tá, eu quero virar aqui no lobo e tentar meter um pisão na coxa dele pra tentar quebrar uma das pernas dele de trás. Ok, a lutar. Tirei bom. Você tirou bom? Uhum. Tá, pode dar o dano. É um D3. Quanto que é o dano? D3? Tá. Você chuta a coxa dele, ele empurra um pouco pro lado assim. Você sente que doeu um pouquinho, mas não surtiu muito efeito. Agora é aquela fazendeira que eu falei. Ela vem com tudo com a forquilha e vem pra cima da mula e tenta enfiar a forquilha com tudo na mula. Mas ela erra, ela vem com tudo assim, de algum jeito ela consegue passar por baixo da mula e enfiar mais ou menos no chão. Mas que diabo! E agora é os bichos. O lobo vira no... Ele arrancou um pedaço da perna do ferreiro assim, aí ele vira no Thiago e tenta atacar o Thiago. Contra-ataque ou esquiva, Thiago? Vamos de esquiva, né, velho? Foi boa. Tá. Você consegue esquivar. O bicho tenta te morder e você dá um pulo pra trás. E a mula vai tentar... Com os tentáculos dela, ela ataca o ferreiro. Os tentáculos dela tentam se jogar pra cima do ferreiro. E consegue. Os tentáculos meio que amarram ao redor do pescoço do ferreiro, assim, que instantaneamente já tenta tirar com os braços dele. Na rodada dele, ele vai tentar fazer isso. Cadê o ajudante agora pra ajudar? Agora é o... Já foi todo mundo, sim. Agora é o Arthur. Não, agora é o ferreiro. Então. É a vez do ferreiro. O ferreiro vai tentar tirar esses tentáculos que estão segurando ele. E consegue. Ele coloca as mãos e estoura os tentáculos que a mula estava segurando ao redor do pescoço dele. E agora é o Arthur. Tá, eu saio correndo e tento de qualquer jeito cravar, tipo, um socão na mula também, tipo, na costela dela, sei lá. Você vai socar onde, desculpa?
Na mula, eu quero correr. Tá, você vai dar um socão com a soqueira, né? É, nela. Ok, pode dar o dano. Pode atacar com vantagem. Tá, é lutar e depois o dano da soqueira, é isso? Isso. Se eu passar. 39, então passei. Passei, normal, não é nem bom. Ok, mas ela te dá um coice. Você vem correndo com tudo, você vai dar um soco nele, pô! Você toma um coicezão na barriga. Eu vou perder 7 de vida, eu morri instantâneo. Deixa eu dar o dano dela. Nossa, um coice deve doer, mano. Tô brincando, não é isso não, tô zoando só. Ô, louco! E a vantagem, hein, mestre? Puta, mano, você toma 6 de dano. Mano. Você tomou com tudo no estômago. Minha armadura não faz nada, né, nessa? Oi? Minha armadura não faz nada nessa, né? Faz. Faz? Então 5 de dano, né? 5 de dano. Tá, você ainda assim fica com lesão grave e cospe um pouco de sangue assim. Você tomou um coice fudido de uma mula enorme bem no estômago. Tá, lesão grave, né? Dá um teste de constituição pra ver se você fica incapacitado. Tá. Senhor, se tu me sondas, proves agora. Incapacitado, mestre. Você tá incapacitado? Tô. Você apagou. Você tomou e apagou. Pode botar inconsciente aí. Caralho, eu consigo... Ele vai cair no chão, né? Eu consigo segurar ele, eu tô do lado. Você pode tentar gastar sua rodada pra fazer isso. Não, então não. Eu tô muito longe, eu não consigo. Agora o Thiago. Ou só um adendo antes de qualquer coisa, mas se cair minha luz aqui é porque tá com raio pra caralho. Tudo bem, aqui também tá, Eu tô com medo, mas enfim. Nossa, tá chovendo mesmo. Eu pego a faca que eu não consegui arrastar muito, porque o bicho tava muito forte, né? Aí eu tento arrastar mais, assim. Tá, você vai fazer mais força, pode atacar com vantagem. Putaço, moleque. Sangue no zóio. Eu puxo, escorrego e falhei. Falhou? Falhei. Ok, você sente que ela tenta com um dos tentáculos te atacar de volta, mas também não consegue. E agora é o Joe. Tá, eu corro em direção ao Arthur. Eu vejo que ele tomou o coice. Ele desmaiou e caiu no chão. E ele caiu já, eu não consigo segurar ele. Você pode, se você quiser gastar, você pode gastar sua rodada pra isso. Quero gastar minha rodada pra isso. E dá pra procurar também alguma faca, pra ver se ele tem ou não? Você pode, você dá um encontrar aí. Tá. Mas eu seguro ele nos meus braços assim pra proteger a cabeça dele. Ok. E eu passei no encontrar, mestre. O que ele achou, Arthur? Foi normal. Ele achou a mesma faquinha que eu entreguei pra ele aquela vez lá na Casa dos Assombrados. Você encontra essa faquinha e pega ela, pode ser a sua rodada. Tipo, você foi, pegou e já puxou a faca assim, que ele tinha segurando. Okay. E agora é o César. Mano, eu vou correr aqui, ó. Vou dar a volta no Arthur. Ficar do lado da moça aqui. O Arthur tá com o Joey aqui, mais ou menos, na real. Tá, eu não vou ficar na região do coice da mula, mano. Tudo bem. Vou ficar na frente. Aprendeu. E vou dar a forquilhada no pescocinho dela. Não tem pescoço, que ela não tem cabeça. Tá, então na onde der. Nos tentáculos. Tá, vantagem pode ou não? Não? Vantagem não? Tem vantagem, sim. Tá. Agora é a hora que eu erro. Errei. Tirei 4, mano! Se não fosse a vantagem, eu ia errar. Provavelmente foi. Foi extremo. Como você quer matar a mula? Mano. Ele é muito fã do César, mano. É só essa frase. Eu não tenho culpa se ele te mata, velho. Mano. Eu vou colocar... Mano, eu vou colocar a forquilha com raiva mesmo no... Sei lá, bem na onde teria o começo do pescoço da mula. Tem os tentáculos assim, saindo nessa área. Vou colocar bem onde saem os tentáculos, a forquilha com força, assim. Você enfia, e quando você enfia, você vê os tentáculos tentando segurar a sua forquilha, enrolando em volta dele, e você continua enfiando e entrando cada vez mais, assim, no sistema dessa mula, e você vê ela desintegrando lentamente, assim, e virando uma gosmona, e caindo no chão e desintegrando no meio da névoa, e depois de um certo ponto não tem mais nada na sua frente. Essa gosma é familiar? Não. É uma gosma preta. Uma gosma... Não encosta nela, César. Não tem mais gosma. A gosma, tipo, some assim que ela vira gosma. E agora é a Alice. Sobrou o lobo só, né? Eu quero aproveitar que eu tô nas costas dele e eu quero, tipo, meio que me jogar por cima dele com a faca na mão, assim, segurando com as duas mãos pra tentar acertar com tudo na cabeça dele. Pode atacar. Pelo amor de Deus.
Normal. Normal? Você dá o dano, pode dar o dano. É um D4. 3. 3. Você sobe no lobo, você faz exatamente o que você fez. Você se joga assim com a faca, você enfia na espinha dele, e ele cai duro no chão, ele... E se levanta assim com muita dificuldade e com você em cima dele. Ele tá muito mal assim, ele tá escorrendo gosma. Eu quero que você faça o teste de sanidade, por favor. Ai. Esse velho, eu falhei. Perde 3 de sanidade. Ok. Agora é a fazendeira que vem correndo em direção a esse lobo e tenta atacar ele de novo. Ela tá meio brava assim, ela tá... Ah, que diabo! E tenta acertar mais uma vez o lobo. E ela erra de novo. Ela erra mais uma vez do mesmo jeito. Tchum, e enfia no chão. Que droga, minha visão tá ruim nessa noite! E aí agora é o lobo que vai atacar o Thiago. Ele vai se levantar assim e ele vai ter penalidade porque a lista tá em cima dele. E vai tentar atacar o Thiago com o resto das forças dele. E ele deu um extremo. Não tem como tentar me esquivar, não? Pode. Você precisa tirar um Com extremo. desvantagem ele deu extremo? Não, bem lembrado, ele tem desvantagem. Ai. E ele tirou um 100. Eu acabei de tirar 1 e 100 seguidos. Eu tirei 4 e 100. Então Seu ele é mestre completamente louco. Você estava tentando... Você olha pra ele e você sente, mano, fudeu, ele vai me comer. E aí a Liz dá uma virada assim, ele rasga, ele morde o ar muito longe de você. E você pode contra-atacar por causa do fracasso dele. Opa, tem que acertar, né? Tem que acertar. Ou não? Vai ter que acertar, lutar. Luta com vantagem? Não, sem vantagem. Mas pode ir, quando quiser, eu tô bem Eu aqui em cima pego do minha lobo, esfregando o faca negócio. que saiu da mula, arranco, vou dar uma facada no lobo e tropeço de novo. Beleza. Agora é o ferreiro. O ferreiro, ele pega, ele vira, né, agora que a mula sumiu, ele vira pro lobo e tenta dar um socão na cabeça do lobo assim que ele tenta morder o Thiago. E ele acerta com tudo o chão. Pum, e levanta a terra pra caralho e fica uma marca assim, onde tava a mão dele, meio que um buracão no chão. Agora é o Arthur. Tá, mas eu tô inconsciente, né? Ele tá Tem que mandar inconsciente. tem que mandar um... Não, você não precisa fazer mais um teste. Tá, você pode fazer um teste pra ver se você acorda. Tá bom. Eu quero. Tem que ser extremo. Dormiu 2. Não. Tá, Tô você tá dormindo, apagado tô dormindo. ainda. É o Thiago. Eu me recomponho depois de errar e tento dar outra facada no lobo. Pode ir. Eu não tive rodada, eu acho. Você é depois do Thiago. A sua rodada foi segurar o Arthur. É que aquela Eu do pego- Thiago contra-ataque. Eu pego a faca, eu tento pegar no lobo e tropeço mais ainda dessa vez. O Thiago erra mais uma. Vocês veem que o Thiago tá um pouco em choque, assim, porque tudo isso tá acontecendo, ele sente que é culpa dele, porque ele foi fazer o isqueiro na frente do labirinto, e todos os bichos estão vindo pra cima dele por causa disso, ele tá um pouco preocupado, e ele não consegue se concentrar direito. Agora é o Joe. Mestre. O Thiago tá exatamente na minha frente porque eu quero arremessar minha faca no lobo. Não, ele tá... Você consegue atacar. Com fé em Deus, eu tô no Dá chão. um arremessar. Passei. Deu normal, não foi bom, mas foi normal. Foi normal? É. Você atira a faquinha e o lobo abaixa e passa de... Ah, não, pera aí, tem penalidade por causa da Liz. Você atira a faca, ela gira e cai no olho dele, enfia direitinho, retinho, e ele quebra a cabeça dele do meio e ele vira gosma e eles caem no chão assim, em cima do nada. Ai! E na frente de vocês agora só tem o ferreiro e a fazendeira preocupados. Você não devia ter usado fogo! Eu falei que a cidade não gosta de fogo! O que você tava pensando? E a fazendeira, que é essa mulher, ela tem a pele bem cinza, bem cinza escuro. Deixa eu pegar aqui ela certinho. Ela é bem alta, ela tem tipo... Ela é bem alta e magra, o rosto dela é bem magro, ela tem uma faixa que faz daqui, ela tem os olhos completamente pretos, ela usa esse chapeuzinho de palha e o cabelo dela é comprido e loiro, ela tem esse macacão azul com uma camisa bege em cima.
E ela tá preocupada. O que aconteceu? O que aconteceu que do nada a noite começou, Ferreiro? Quem são esses? Bem-vindos a Santo Berço, quem são vocês? Senhora, eu sinto muito. Foi culpa nossa, a gente não queria trazer transtorno. Peço perdão. Mas a cidade não gosta deles, meu. Tacão 345 bichos em cima dele, Ferreiro. Desculpa, eu tô botando uma voz do Ferreiro não sem querer. Eu sei. Vocês trouxeram muito fogo. Vocês precisam se livrar desses fogos que vocês trouxeram. Senão isso vai acontecer cada vez mais. Eu não entendo o que aconteceu. Como... Mas que fogo? Gente, se vocês não se importarem, a gente pode ter essa discussão dentro de uma casa. Sim. Meu Deus. Ela olha ao redor da fazenda assim. Tá tudo certo, tá bom. A gente vai ter que conversar outra hora. Depois, amanhã, depois que a noite passar. E ela volta correndo e vai em direção à casa dela, correndo assim. Ela vai... E o Ferreiro, ninguém liga, né? A gente não tem mais tempo. A noite veio muito mais cedo do que eu planejava. Alguém tem que pegar o menino aí do chão, mano. Ele tá... O Joey tá com ele. Não, agora, Arthur, faz mais um teste de Constituição. Constituição? Faz um teste de Constituição. Eu ou o Arthur? Arthur. Tá. Normal. Tá, você começa a acordar de novo, assim. Você tá com uma puta dor no estômago, assim. Você sente que tá muito machucado, mas você tá acordado de novo. Vocês precisam ir pra... Eu preciso levar vocês no hotel. Não dá tempo de vocês ficarem mais aqui. Vocês não deviam ter usado fogo. Eu acho que o senhor precisa ir no médico. Eu acho que o Arthur precisa... Não tem tempo pra isso agora. A noite já começou. A gente precisa... Só me sigam! E ele começa a correr de volta. Ele começa a correr de volta ao caminho que vocês vieram. Correndo, tipo, caminhando rápido, assim. E cuidado, que pode ter... A cidade claramente não gostou de vocês. É normal ela... Enquanto ele tá falando isso enquanto vocês caminham rápido na direção da casa dele. E eu com a forquilha na mão, viu? Só deixando claro aí. Eu tô levando o Arthur, tipo, pendurado, assim, no meu... É normal a cidade não gostar de Ignaros. Mas nenhum Ignaro pega o isqueiro e... provoca a cidade desse jeito. Eu só queria fumar um. Ele vai andando assim. Vocês precisam se livrar dessas armas. Eu vou entregar algumas armas que a gente tem pra vocês. Vamos pra minha ferraria. Ele vai andando. Vocês não querem falar nada no caminho? Vocês vão ficar quietos ou vocês vão falando? Eu vou falar com o Arthur. Arthur, tá bem aí? Tá tranquilo? Alô? Pra caralho, meu pai. Eu ajudo o Joey a carregar o Arthur, assim. Eu coloco o braço dele em volta enquanto vocês correm, no meio dessa neblina é bem difícil de ver as pessoas. Vocês só veem vários vultos de pessoas terminando de arrumar as coisas. Umas caixas jogadas no chão de pessoas que abandonaram porque já tava... todo mundo foi pego muito de surpresa. Vocês veem pessoas terminando de fechar as casas delas, meio assustadas, assim. Enquanto vocês passam. E todo mundo meio que vindo daquela região do bosque e se espalhando pela cidade pra voltar pras casas. Então aqui não tem mais ninguém. Ok, eu tô ajudando o Arthur a se mover. O Arthur precisa de um pouco de ajuda porque ele tá bem machucado. Arthur, tira o inconsciente que você tá inconsciente na ficha. É verdade, me perdoa. Vocês então vão trazendo o Arthur e vocês chegam finalmente na frente da casa do ferreiro. E ele entra... E no caminho ele já vai falando... Vocês sabem que tipo de arma vocês querem? Vocês sabem o que vocês querem usar aqui? Cara, se tiver alguma coisa à distância aí, eu sou péssimo em bater. Tá. Senhor Ferreiro... Ele tá só indo rápido, assim, ele nem tá olhando pra trás. Senhor Ferreiro, qualquer coisa que a gente possa usar pra ajudar e reparar o que a gente fez com vocês agora, eu aceito. Vocês não fizeram nada com a gente, eu tô preocupado com vocês. Mas por quê? A cidade não gosta de Ignaros. Ela sente... graças ao que vocês trouxeram, as armas, o fogo, ela se sente ameaçada, provavelmente. Isso não é nada bom pra vocês. Vocês finalmente agora chegam na frente da casa do ferreiro. E ele entra assim rápido, e ele vai reto, e vocês veem que ele congela, ele para assim que ele entra. E ele olha quando ele tá olhando pra dentro da ferraria. Senhor Ferreiro? Eu tenho que dar uma olhadinha também lá dentro. Vocês todos entram pra ver?
Eu dou uma olhadinha, Sim. mas... Tá. Eu entro. Eu vou pedir, então, Eu fico de- pra que todos vocês apertem B. Ah, mano. Ai, 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 ai. Foi? Eu tô ouvindo Foi, tô no B, tô no B. raio que tá batendo Eu tô no aqui. B. Isso aí é do mundo real mesmo. Isso não é, não Não, tem muito é o o que fazer. mesmo que bateu aqui, eu tô ouvindo aí, não tô nem zoando. Era que Vocês tá todos entram rapidamente na casa do ferreiro e tá tudo do jeito que tava. Mas quando vocês entram e olham pra onde ele tava olhando em choque, vocês podem agora apertar B de novo. Vocês veem no chão, estirado, com sangue, o corpo do ajudante, imóvel, completamente morto. E do lado do corpo dele, desenhado a sangue, vocês veem aquele mesmo símbolo. E é aqui que a gente vai terminar a sessão de hoje de O Segredo na Floresta. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. A chuva tá destruindo a minha casa. Aqui também. Quando você falou, é aqui, vem um raio gigante. Brum. E eu vejo vocês na próxima sessão do dia... Quer dizer, do próximo sábado, às 18 horas, pra mais O Segredo na Floresta. Meu Deus do céu, vocês estão ouvindo isso? Aham. Nossa Tá senhora! dando pra ouvir, Ok, tá dando pra ouvir. muito obrigado mesmo pelo carinho, obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, E eu mestre. vou tentar Sabe o que salvar é minha isso, né, casa que mestre? tá acabando o mundo aqui. Ela não quer que Obrigado, acabe. se cuide. Foi Tchau, só se tchau. acabar.